Eu tava vendo aqui no site do Mariolani, eu falei, pô, eu fui nesse jogo, rapaz, eu fui. Tô ficando velho também, viu, gente? Não é fácil não, hein? Há um pouco mais de 47 anos atrás, eu fui no Branco ver um Guarani Corinthians, o Tobias era o goleiro, mas o Tobias pegou, deixa eu ver aqui, Rivelino ainda jogava no Corinthians, velho. Rivelino jogava no Corinthians, mas ele deu uma cacetada, rapaz. O Tobias pegou no gol de entrada. Tobias, Wilson, Joãozinho, Amaral e Jair. Depois Alberto, Flamarion e Alfredo. Dilson, Lola, Volney, depois o Washington e Mingo. Técnico, o senhor José Duarte. O gol foi do Lola. Guarani ganhou de 1-0. O Lola que jogou na Ponte em 81. E o Lola veio do Atlético Mineiro. Foi uma grande contratação do Guarani. O Lola se machucou no Atlético Mineiro. E aí o Guarani contratou, tava afastadão, o Galo não acreditava mais em Lola, rapaz. Acho que não dá mais nada, não. Aí o Guarani foi lá e contratou, olha, Flamarion e Alfredo, quem viu, meu Deus do céu. E Amaral, né? Amaral, dupla de zaga do Brasil na Copa 78, Amaral e Oscar. O elegante zagueiro Amaral, que no final de 77 foi exatamente para o Corinthians quando ele entrou em campo. Na Copa de 78 na Argentina, ele já era jogador do Corinthians. Mas o Amaral, uma elegância, o Amaral só foi expulso uma vez na vida. E mesmo assim, ele foi um erro da arbitragem, o cara foi muito rigoroso. Naquela época, jogador que não era expulso ganhava o Belfort Duarte. Mas isso faz tempo, hein? Tempo bom, é isso aí. 18h31. Daqui a pouco, Marcos Luiz, informações do Guarani. Sim. Foi no cacuete. Só agradecer aqui, Marquinhos, a nossa equipe técnica maravilhosa. Joelso Cardoso, que por enquanto não raspa a palma da sua mão na ponta do meu nariz. Alexandre Almeida. Alexandre, um abraço, meu querido. Boa tarde. Sérgio Ricardo na Central Técnica. Gil Kleber, hoje home office. E Gilberto Sufi, o incrível, o bandeirante da comunicação. Como é que vai você, Marquinhos? Informações do Guarani. Um abraço, Marcos Luiz. Ô, Edu, novamente um abraço para você, pro amigo do Concentração. O campeonato está de volta, hein, Edu? Opa, maravilha, né? Muita gente falando da felicidade do campeonato. A gente também apostos mais uma vez para tentar levar pro ouvinte da Bandeirantes, em especial pro torcedor do Guarani, toda a emoção desta partida, que já foi final de campeonato. Você se lembra muito bem naquele jogo em que o Viola acabou fazendo o gol, né? E aí o Guarani perdeu a chance de conquistar o título naquela oportunidade. Mas hoje, né, passaram-se aí muitos anos, né, Edu? Uma história diferente, um campeonato diferente, né, um campeonato onde a gente não sabe como vai terminar. A gente espera que continue, claro, né, para que todo mundo possa ser feliz com toda a segurança possível. E o Corinthians é o adversário do Guarani esta noite. A última vez que o Guarani jogou, Edu, foi no dia 13 de março. Você se lembra muito bem, naquele empate por 0-0 com o São Bento. Então, 13 de março. Hoje, praticamente um mês, né, Edu, sem atividades oficiais. O Guarani estará voltando em campo. Hoje é dia 11, então são aí 28 dias sem jogos oficiais para a equipe do Guarani. Em relação àquela equipe que jogou com o São Bento, Edu, duas mudanças. Claro que se essa formação que a gente já trouxe na quinta-feira for confirmada pelo técnico Alan Al. A estreia de Regis e a entrada de Júlio César no lugar do Pablo. O Regis entraria no lugar do Tony e no ataque o Júlio César em lugar do Pablo. E aí o Guarani teria Gabriel Mesquita, Éder Ciola Siebert, Romércio, Ayrton e Bidu, Índio, Siebert, Rodrigo Andrade e Regis, Andrigo, Júlio César e Bruno Sávio. Este é o Guarani para enfrentar a equipe corintiana. Vale a pena lembrar que o Guarani é vice-líder do seu grupo D. Foram 12 pontos disputados, 5 pontos conquistados. Estreou perdendo para o Ituano em casa por 3-0. Depois bateu o Botafogo por 1-0 e o empate por 1-1 com o Bragantino. E tem que lembrar para o torcedor e para o ouvinte da Bandeirantes que esse não seria, teoricamente, né, Edu, o jogo seguinte do Corinthians na tabela. Aliás, do Guarani na tabela contra o Corinthians. Este jogo seguinte seria contra a Ferroviária. Mas agora vai ser um sobe e desce na tabela que só por Deus. E, por exemplo, o Guarani joga com o Corinthians hoje e com o São Paulo na quarta-feira. Há até a possibilidade, no final de semana, da gente ter derby, viu, Edu?
É verdade, isso eu ia perguntar, a gente fala disso depois, né? Não foi marcada, a tabela vai até sexta-feira, né? Isso. E não tem o derby marcado ainda, mas pode pintar então final de semana. Pode sim, Edu. Vamos aguardar. Beleza, Marquinhos. Vamos lá, CH, o seu nome foi citado, professor. Direito de resposta. E se for essa a escalação? Ei, professor! Um abraço, boa tarde, CH. Ô, Edu, um grande abraço pra você, meu amigo. Tá tudo bem, né? Tudo bem, graças. Melhor agora com os amigos, com você também, CH. Eu fico também muito feliz em voltar a trabalhar. As transmissões esportivas estão de volta, graças a Deus. Graças a Deus. Com um protocolo diferente, mais rígido e que tomara as coisas andem bem. É isso que a gente torce, para que as coisas caminhem sempre em frente e para deixar de uma vez por todas, aos poucos, essa maldita Covid-19 que ninguém aguenta mais. Olha, Edu, eu fui citado porque eu tenho, de maneira contínua, colocado em xeque, questionando essas escalações de Ciola na lateral direita, de Índio no meio-campo. Eu entendo que, diante de todos os jogadores à disposição, o treinador tem outras opções melhores. Mas ele, me parece, insiste nessa maneira de jogar e nas peças que ele tem escolhido. Isso... Ele é responsável pela escalação. Acho que Pablo poderia ser o lateral direito, muito mais experiente, mais regular. Ciola me parece um jogador que não tem a força necessária para poder ser um lateral direito. O Índio é um jogador muito limitado, ele marca somente, como se fosse um zagueiro. Ele não dá dinâmica no meio-campo e esse é o principal problema do Guarani. É o seu meio-campo, a parte de inteligência. E com o Índio, as coisas ficam extremamente mais complicadas. O time não joga. Então, o meu meio de campo seria Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Regis e Andrigo. Esse é o meio campo que põe a bola no chão, faz o time jogar e joga em direção ao gol. Não um time que tem jogadores que só sabem pisar na bola, jogarem para o lado, pisar na bola e jogar para trás, como é o caso do Índio, Edu. Perfeito. Bem, conosco também, Gleger Zorzin, Guarani Corinthians, tem história com ele. Né, Gleger? Um abraço para você. Antes, porém, convido nossos amigos de Ribeirão Preto. Um abraço para o AIM, 1270. Lá em Ribeirão Preto, o Botafogo conseguiu um belo resultado ontem. Conseguiu um belo empate ontem. 0-0. Vamos ficar ligado aí. É 1270, né? 1270. Ribeirão Preto, isso, cidade Gleger. Maravilhosa. Eu adoro Ribeirão Preto. Adoro Ribeirão Preto. Um abraço a toda Ribeirão. Fiquem ligados aí que vai ter um jogão de bola daqui a pouco. E o programa Concentração, que é maravilhoso, né? Você sabe que eu tenho histórias nos dois clubes, né, Edu? E fico lisonjeado de poder hoje estar fazendo parte da equipe Bandeirantes e estar comentando um jogo onde envolve duas equipes que foi por onde eu passei, equipes em que eu fiz uma amizade tremenda. O Guarani, toda a gratidão, todo o carinho por tudo que fez no meu início de carreira, até chegar nos profissionais, todo o investimento, né? Toda... aquele trabalho feito para que eu conseguisse atingir o sonho da minha vida, que era ser um atleta profissional, e depois a ida minha para o Corinthians, né? Como gosto de dizer o CH, né? Muda de patamar, e o Corinthians realmente foi para mim. Mas você foi emprestado? Né? Não, eu fui vendido. Você foi vendido, mas não há meio de... Eu fui vendido ao Corinthians. Você estreou no Guarani em 97... Fiquei até 2001. 2001 eu fui pro Corinthians. Mas e aí até o que é? Mais ou menos janeiro, fevereiro? Foi no final do ano, né? De 2000. Você estava no título 2001 do Paulista. Sim, estava. Isso, você estava no título do Corinthians, campeão paulista 2001. Exatamente. Então, que eu perguntei o mês. Exatamente. Foi a gente estava, inclusive, quando foi a negociação, nós estávamos numa pré-temporada, o treinador era Carlos Alberto Silva, e nós estávamos em Socorro, fazendo a pré-temporada, treinando normalmente, e aí chegou a notícia de que eu tinha sido negociado, tinha sido vendido ao Corinthians, né? E foi um momento muito legal na minha carreira. Mas você sabia da transação? Sabia que havia o interesse, inclusive na época quem me ligou foi o Roque Cittadini, lembra? Que era o diretor. Era o diretor do Corinthians, polêmico. Bom pra caramba. O treinador era o Dario Pereira, treinador do Corinthians na ocasião. Não era professor? Não era Luxemburgo? Você pegou Luxemburgo? Então, o Dario Pereira tinha saído do Guarani, não sei se você se lembra, ele teve uma passagem em 2000. Aí foi pro Corinthians, e aí ele assumiu a equipe do Corinthians, acabou me contratando,
E aí os resultados não aconteceram, aí demitiram o Dario Pereira e trouxeram o professor. Aí foi o professor. Mas você chegou lá com o Dario Pereira no Corinthians? Cheguei com o Dario Pereira, exatamente. E aí eu fiquei. Mas você não voltou pro Guarani depois? Então, exatamente isso que eu ia dizer agora. Eu fiquei o Campeonato Paulista, nós fomos campeões. E aí na pré-temporada, o Guarani primeiro solicitou, porque na época eu não estava jogando, né? Solicitou, aí sim, um empréstimo, eu já era do Corinthians na época, aí sim um empréstimo para que eu pudesse atuar no Campeonato Brasileiro aqui pelo Guarani em 2001. E aí houve aquele interesse, aquela conversa, e para mim na época, né, Edu, como eu estava no banco, e eu sabia que na ocasião, se eu viesse para o Guarani, eu jogaria. Sei. Com uma conversa com o professor Luxemburgo, Edivar Simões era o diretor do Corinthians nessa época também. Me lembro, Edivar Simões participou da reunião, o Roque Cittadini participou, e aí o Dualib naquela época tinha alguns jogadores que queriam sair para jogar, né? Que não queriam ficar lá no grupo, e aí nós acabamos entrando num acordo. Sidney Pavan, que era o diretor da época no Guarani, junto com o André Ciarelli. André Ciarelli, me lembro. E aí fez a transação. Todos eles. Aí fez a transação. Quem que era o titular do Guarani? Você estava no banco do Corinthians, quem que jogava aqui no gol do Guarani? É a época do Edervan, né? Edervan, aí contrataram o Gilberto. Lembra do Gilberto que jogou no América Mineiro? América Mineiro, lembro. Aliás, foi uma lenda no América Mineiro. No Curitiba ele jogou também. Foi quando você voltou. Isso, aí o Gilberto, eles contrataram o Gilberto. E o Gilberto, acho que nas 2 primeiras partidas não foi muito bem e tal. E já tava, antes do Gilberto, eles já tinham me procurado. Então tava naquela... Aí fecharam com o Gilberto. Não, Jorge, mas você voltou pro Guarani na condicional de que era titular. Falou, eu vou aí, mas eu... né? Lógico que a gente sabe que não existe isso, né, Edu? Você tem que ir lá, você quer ser titular, você faça por onde, né? Mas eu sabia que eu largava na frente, até pelo fato de ter tido toda a história que eu tive no Guarani, né? E aí ganhei a oportunidade, o treinador era Hélio dos Anjos, do Guarani. Hélio dos Anjos. E aí ele recebeu uma proposta... Eli Carlos era diretor. Eli Carlos? Era 2001. 2001. Não me lembro se ele tá. Acho que acho que o Eli estava assim, como diretor, não me recordo agora. 2001 foi Hélio dos Anjos, eu lembro. Aí o Hélio dos Anjos recebeu um convite para trabalhar na seleção da Arábia Saudita. E aí ele acabou. Foi esse ano, foi que ele. Bom, aí você eu não me lembro, pro Guarani porque 2001. 2001, no Brasileiro. Você foi pro Corinthians e 2001 fiquei o Campeonato Paulista e vim disputar o Campeonato Brasileiro aqui. Aí foi quando eu fiz um campeonato muito bom em 2001 aqui pelo Guarani. O time não estava num bom momento, tal, nós conseguimos ajustar. Aí contrataram o Zé Mário, treinador. Lembra de Zé Mário? Zé Mário, grande Zé Mário. Grande jogador do Vasco, maravilhosa, um cara maravilhoso. Ficou muito tempo, ficou um bom tempo no Guarani. Sabia muito de futebol, ele organizou o time do Guarani, nós conseguimos fazer um bom campeonato. Aí foi onde veio o Cruzeiro pedindo a minha contratação. Porque na época, não sei se você se lembra, Edu, a Ricks Music, lembra da Ricks Music? Lembro. Que era uma empresa que tocava o Corinthians e o Cruzeiro. Né? E foi, na verdade, a Ricks Music que comprou o meu passe. Né? E aí, como tinha essa ligação com a empresa, e eu fui muito bem no Campeonato Brasileiro 2001, aí acabei indo para o Cruzeiro em 2002. Você já tinha saído daqui do Guarani, essa sua segunda passagem, foi quando o Batista assumiu aqui a Bandeirantes Campinas, 2002, metade de 2002. E o Guarani foi fazer um torneio em Marília, torneio Cidade de Marília. E o Guarani perdeu esse torneio, na volta o Zé Mário foi demitido. Mas ele ficou um bom tempo aí. Eu já não estava. Mas era muito bom treinador. Muito bom treinador mesmo. Eu queria falar do Gabriel Menino. Antes, porém, do CH. CH, que jogo foi esse, seu CH? Final dessa fantástico Flamengo e Palmeiras hoje. Mas 2-2, virou o Flamengo 2-1. As cobranças de pênalti, Supercopa do Brasil, hein? Que jogo foi esse, CH? Espetacular, hein, CH? Esquentou a manhã do domingo, né? Um jogaço de futebol, 2-2. Flamengo, um momento melhor. Depois o Palmeiras voltou bem para o segundo tempo. Uma atuação quase perfeita, eu diria até perfeita, dos dois goleiros. Weverton pelo Palmeiras, o Diego Alves pelo Flamengo. Depois, na cobrança de pênaltis, eles também se destacaram muito. Um jogo muito, muito, muito agradável e que mostrou para mim, o Flamengo todo mundo sabe da categoria e do elenco que tem, mas eu vi um Palmeiras muito forte
que virá para brigar em condição de igualdade com o Flamengo nessa temporada. Vai ser interessante esse pega Flamengo-Palmeiras, Palmeiras-Flamengo ao longo da Libertadores e principalmente no Campeonato Brasileiro. Jogão de futebol. E aí nos pênaltis, né, Edu? O detalhe acabou fazendo a diferença, mas destaque para Arrascaeta, que foi eleito o melhor homem em campo, mas os dois goleiros jogaram demais, Edu. Jogaram demais. Você não viu, né, Greg? Você estava viajando, né? Não, mas eu estava retornando, mas eu vi... Pô, mas meados do segundo tempo. Olha, no pênalti do Palmeiras eu vi a cobrança e saí. O Everton pegou cobrança dos pênaltis, eu acabei não... Não, mas foi um jogaço, né? Pelo amor de Deus, o Diego Alves pegou 3 pênaltis. Gente, tava 3-1 para o Palmeiras. Nas cobranças, tava 3-1. O Flamengo tinha perdido acho que 2. Aí o Luan foi cobrar. Aí que eu pergunto pra você, quero saber, no cacuete do goleiro. No cacuete. Você viu o que ele fez? Ele encheu o saco do Luan e tal. Mas você se lembra que eu disse aqui, no último jogo que nós fizemos aqui? Isso, foi que o goleiro pênalti, tem que pressionar o batedor. Né? Porque a responsabilidade da cobrança de pênalti é toda do batedor. O goleiro, claro, ele tem que estar ali, ele tem que participar, ele tem que procurar fazer o máximo para defender, mas a maior responsabilidade é do atacante. É do cara que vai fazer a cobrança. E aí você jogar mais pressão, jogar mais responsabilidade ainda, isso pode atrapalhar, desconcentrar, tentar... Sim. Você viu aqueles gestos que ele... Não, eu tava vendo aqui agora, aqui, ó, tá vendo? Ele queimou. O Luan foi cobrar, tava 3-1. Se ele fizesse, o Palmeiras era o campeão. E aí ele queimou, aí ele saiu do gol, assim, não, foi o encontro do Luan. Deu uma esquentada, tal, o juiz. Mas o que é isso? Não mandou voltar. Aí ele chutou, acho que só chutou na trave. Aí o Vitinho bateu, fez 3-2. Aí o Danilo chutou na trave, aí o Flamengo 3-3 com o Gabigol. O Gabigol fez 3-3 e acabou a série de 5. Acabou a série de 5, aí foi para as alternadas. Aí na primeira alternada, o Gabriel Menino perdeu, né? E em termos de Guarani, quero falar do Gabriel. Eu falei tudo isso para dar esse gancho. Ah, tá. Do Gabriel Menino, que foi revelado pelo Guarani. Aliás, eu fiz uma relação aqui dos jogadores revelados pelo Guarani nos últimos tempos e não falei do Gabriel Menino. É que eu falei todos que chegaram a atuar, relar o pé na bola. Nem foi um pouquinho, mas o Gabriel Menino não chegou a jogar no profissional. E eu estava vendo o Alexandre Pretzel ontem, na Rede Bandeirantes, São Paulo, o incrível e muito bom Alexandre Pretzel. Esse é muito bom. Dizendo que o Gabriel Menino está avaliado de 23 a 28 milhões de euros. Eu não sei quanto que está isso, o CH, que é o nosso financista, né? Quanto que ficaria, Marcos Luiz, se o Gabriel Menino for vendido? Guarani fica com 20%, Edu. Bom, mas é uma boa porcentagem. Hoje, por exemplo, se você for analisar aí, o Gabriel Menino está sendo vendido aí por... Vamos fazer uma conta simples, né, Edu? Simples. Vamos supor que ele seja vendido por 100 pau, certo? 20% é do Guarani. Só que desses 20% do Guarani, 20% já ficam presos na Justiça do Trabalho para pagamento de ações trabalhistas. Entendeu? Entendi. É assim que funciona. Diga lá, CH. Eu fiz esse comentário já, mas eu acho que vale, porque eu entendo que se essa negociação acontecer, e ela deve acontecer entre a metade do ano e o segundo semestre, o Guarani vai para outro patamar no campeonato. Me ajude a fazer assim uma conta boba, não é? Esses 20%, mais tirando, né, o percentual das ações trabalhistas, sobra mais de 10 milhões, Edu. 10 milhões em 5 meses de campeonato dá aproximadamente 2 milhões a mais por mês. Que time que tem na Série B 2 milhões de verba à disposição para poder ter folha de pagamento, investimento, essa coisa toda? E não será só 10 milhões, será mais, próximo a 15 milhões. Eu estou colocando só 10. Então, essa negociação do menino muda o Guarani de patamar no Campeonato Brasileiro. Até fiz recentemente para o presidente do Conselho essa pergunta, porque é uma dinheirama que o Guarani vai colocar a mão, e eu não sei se vai investir em infraestrutura, o que o Guarani vai fazer, mas se parte dela for injetada no time, o Guarani pode montar um bom time para a Série B do Campeonato Brasileiro, Edu. E isso sem falar da venda do Bidu, seu CH. O Bidu,
Eu acho que não fica muito tempo. Oi, meu querido, não saiu. Não saiu o CH, não saiu. E aí, Gleger? O Bidu, a estimativa de 1.200.000, viu, Edu? 1.200.000? Sim. Importantíssimo, né, Edu? Importantíssimo. O Bidu, ele não tem o mercado que tem o Gabriel Menino. Não tem. Mas ele tem um valor interessante, né? Me parece que o Guarani está colocando no mercado para poder negociar. Me parece. Essa informação que eu tenho. Marquinhos tem falado isso faz muito tempo, não é? Mas é diferente do caso do... Eu não estou comparando, tá? Questão de interessados. Eu acho que o Bidu não vai render tanta coisa assim. Acho que composição, jogador junto na negociação, mas com certeza é um dinheiro que tem que ser considerado. Ah, sim, mas hoje, né, Gleger, eu acho que do atual elenco de visibilidade, eu sei que é difícil o menino ficar mesmo, não tem como, né? Esse seria o Bidu do elenco do Guarani, assim, a primeira opção, digamos assim? Primeira opção. Eu acho que sim, eu acho que tem aí alguns outros novos talentos também. Jogadores que podem amanhã ou depois ter o mesmo caminho do Bidu, o mesmo caminho aí desses jogadores negociados. Tá o caso do Renanzinho, né? Eu gosto muito mesmo do zagueiro Vitor Ramon. Aliás, eu sempre venho dizendo isso, né? O Vitor Ramon, na minha opinião, tem que ser titular. Tem que jogar nesse time do Guarani. Matheus Souza também, né, Gleger? Matheus Souza, bem lembrado, Ceará. Verdade, esse menino também é muito bom jogador. Renanzinho. Então, Edu, essa é a dinâmica, é isso que o clube de futebol precisa. E nós sempre defendemos aqui, né, a categoria de base, confiança, personalidade do treinador chegar e ter coragem de pôr para jogar. Sempre foi assim. A história do Guarani é essa, né? Tá aqui um que vos fala que foi prova viva de como era aquele celeiro de craques Guarani Futebol Clube. Então a gente fica feliz e espera que continue, né? Que resgate aquilo tudo que aparentemente tá acontecendo de novo, viu, Edu? Olha, só para aproveitar o gancho, Marcos Luiz, o Bidu hoje completa 50 jogos. Certo, e tem mais duas informações que você vai gostar, Edu. Deixa eu já pegar a caneta, diga. Anota aí, o Regis vai estrear hoje e o Regis pediu para a diretoria do Guarani para ele jogar todo o campeonato com a camisa 78 em homenagem ao título de 1978. Isso é um detalhe legal. Caramba. E o Júlio César vai jogar com a 94, Edu. 94, caramba. Isso. É tanta gente que chega e que sai. Regis, o que é Regis? O Regis é o meia, aquele que veio do Cruzeiro. Tá aqui, 28 anos. Isso, e o Júlio César é o atacante. Atacante que já jogou 2-3. Já jogou, isso. Regis, 28 anos, contratado dia 9 de março. Tá aqui no papel, tá anotado. O último clube foi o Cruzeiro, mas pertence ao Bahia. É o último clube Cruzeiro, ele pertence ao Bahia, né? Regis, hoje estreando com a camisa 78, em homenagem ao título 78. Depois eu vou bater com você o elenco. E o Bruno Silva, deixa eu anotar aqui, ô Marquinhos, o Bruno Silva, se jogar... Mas eu acho que não, a escalação que eu tenho, ele não vai pro jogo. Não vai, não, mas se ele entrar, é 50 também, tá? Então, para desespero do meu amigo CH Siebert, Índio... Rodrigo Andrade e Regis, deve ser esse meio-campo do Guarani, viu, Edu? Estreia, é sempre estreia. O Regis é um jogador experiente, né? E a gente fica aí no buchicho. Todo mundo gosta de uma estreia. Olha, eu tenho que ir para o intervalo. A gente está falando de base. Gabriel Menino, Bidu. Sabe quantos jogadores o Corinthians subiu? Tá numa crise danada. Vocês ouviram o diretor de futebol do Corinthians essa semana? Não vamos contratar, não temos dinheiro. O Corinthians está com uma dívida enorme. Sabe quantos jogadores subiram da base para o profissional? Também não está tendo campeonato sub-20, sub-17, não está tendo. Vai fazer o que com essa meninada? O quê? 20 jogadores do Corinthians subiram da base para o profissional. Super inchado o elenco, mas não pode perder tudo. 18h53, 8 da noite começa Guarani Corinthians. Quem narra é o amigo Batista. Bandeirantes! Futebol é com a Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças
peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Edu, pois não? Eu tô recebendo aqui do nosso Gil Kleber, vulgo produtor 45, né? Muita gente mesmo nas redes sociais, viu, Edu? Ó, por exemplo, aqui, ó. A Eli está dizendo o seguinte: o Romércio, Éder Ciola, Índio, Rafael Costa e grande Michel Alves, entendeu? Parabéns, Edu. Isael Venâncio Loretti está dizendo aqui que vai ser difícil para a equipe do Guarani ganhar do Corinthians, até porque o Guarani está mal escalado. Eli está dizendo, sem contar com esse técnico vai ser difícil. Então, muita gente interagindo com a gente aqui, viu, Edu? Muito obrigado a todos. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. 97102-1493. Nós estamos no YouTube, ô Joelson? Sim, já estamos no YouTube. Nosso muito obrigado. É Rádio Bandeirantes Campinas. Também estamos no Facebook. E você coloca no Google aí, Rádio Bandeirantes Campinas, vários aplicativos. O nosso muito obrigado mesmo. Atenção, Edu, o Bugrão vai ganhar ao Carlos de Águas da Prata. Alô, Carlos, sempre participando. Alô, Lucila. Sempre Lucila Jardim Olina. Alô, Edu, boa noite. Guarani jogará no 4-4-2, é loucura. Carlos do Taquaral, este juiz Luiz Carlos de Oliveira é corintiano. É ele que vai peitar? Luiz Carlos de Oliveira? Eu acho que não é Luiz Carlos de Oliveira, viu? Luiz Flávio de Oliveira. Meu anjo da guarda de Jundiaí, Luiz Flávio de Oliveira. Boa noite, senhor Edu. Apenas no jogo de hoje. Atenção, sou torcedor do Corinthians desde criancinha. Ô, Matozinho, eu entendi. Matozinho, um abraço pra você, viu? Muito obrigado. Boa noite, Edu, e todos os amigos da Band. Porque as emissoras de TV de Campinas não transmitem os jogos de Ponte Guarani? Não entendi. Como assim? Opa! Não, a gente demorou um pouquinho, mas entramos aqui no Concentração, viu? Não colocou o nominho aqui, final 51-14, né? Cara, amigo Edu, imensa satisfação, muito obrigado. Alô, Pereirinha da Padre Anchieta, muito obrigado pelo carinho, viu? Bom, então, gente, então saiu aí a federação, marcou até sexta-feira, tem jogo pra chuchu, viu, Greg? As emissoras de rádio... Amanhã, por exemplo... Fala aí o itinerário nosso aí, vamos lá. Não, amanhã tem São Paulo e Red Bull Bragantino. Jogo bom, hein? Tem. Na terça-feira tem Ferroviária e Corinthians. Vai vendo, olha só. O Corinthians, São Paulo olha só pra você, o Corinthians joga... Exatamente, que eu ia dizer isso agora. O Corinthians joga hoje e joga terça. E São Paulo jogou ontem e joga segunda. Joga amanhã, segunda. E joga quarta com o Guarani. Quarta com o Guarani, 21h30, né, Marquinhos? Isso. Aí vai ser uma bucha, hein, gente? 21h30 da madrugada. O São Paulo tá de presidente novo, treneiro novo, sangue novo. É a segunda ou terceira goleada no Paulistão. Contratou Zete, treneiro de goleiro. Você viu só o cargo dele? Coordenador dos goleiros. Você tá pensando o quê? Tá? Mas tá em boas mãos, né? Porque eu sempre fui fã do Zete. Fã incondicional. E o Alex... O Alex eu trouxe, inclusive, como destaque aqui no Bandeirantes Esportiva, durante a semana, que eu fiz um dos cursos da CBF e o Alex estava junto. Né? E ele me mostrou, olha, tem muito futuro, hein? Cara muito competente. Sempre foi competente como atleta. Aliás, eu e o Alex, nós jogamos juntos na primeira convocação minha para a seleção Sub-17. O Alex era conhecido como Pachequinho. Era o apelido dele. Foi 98 ou 99. O que é essa convocação? Não? Não, essa foi em 92. Você não era... tá, 92. 92. Nossa, 92. A primeira... O Ronaldo, fenômeno, ainda era do São Cristóvão, foi convocado. Nossa.
Jacozinho, você conhece Marco Aurélio, que jogou Marco Aurélio aqui? Jacozinho, também sim, que estava fez aquele nessa gol no meio da seleção. rua lá. Xandão, um meia que era aqui da Ponte, Da não sei Ponte, se você Xandão, se lembra. Grande sim, Xandão, tá lembro. sempre ligado aqui na Foi Bandeirantes. 95 jogou. E, Xandão. e uma seleção, Jogou pouco. exatamente, eu joguei com o Alex. E mostrou lá no curso da CBF ser muito competente. E eu não tenho dúvida de que o São Paulo fez uma excelente contratação. Tá Edu. porque a busca que o Guarani vai pegar, né? Hã? Esse jogo é uma bucha pro Guarani, esse Ah, não, jogo aí, sim. né? Meu Vai Deus. ser difícil, realmente difícil. Bom, gente, então é o seguinte, amanhã tem São Paulo e Red Bull Bragantino, terça-feira tem Ferroviária e Corinthians, tem Santo André e São Bento também, mas na terça-feira, viu, gente, tem o jogo do Santos, não tem? Tem o jogo do Santos contra o São Lourenço, o jogo da volta, Libertadores terceira fase, o jogo, por enquanto, marcado por Mané Garrincha, tá? É terça-feira. Na quarta-feira tem São Paulo e Guarani, 21h30. Olha a imprensa de São Paulo e nós também aqui, né? Na quarta-feira. Na quarta-feira, quem que tem na quarta-feira aqui? Na quarta-feira tem o jogo do Palmeiras, não tem? Tem o jogo do Palmeiras contra o Defensa e Justiça, diria CH, né? O jogo também marcado por enquanto para Brasília. Lá o Palmeiras ganha de 2-1, é a Recopa Sul-Americana, né? Na quinta-feira não tem. Tem Inter e Red Bull Bragantino, mas para a imprensa de São Paulo não tem. E na sexta-feira tem Ponte Santos. 20 horas, a Ponte voltando no Paulistão só na sexta-feira. Marcos Luiz, as suas fontes então apontam que poderemos ter derby então no final de semana? Pode ser, Edu. É uma possibilidade forte do derby acontecer no final de semana. Eu estou monitorando esta situação, tenho certeza que o Lupe também está monitorando do lado da Ponte, mas a informação que eu tenho é essa daí. Pode ser sim, Edu. CH, o que está acontecendo hoje no futebol? Crise danada e todo mundo promovendo os garotos da base. Falamos aqui do Guarani e falamos do Corinthians também, que promoveu 20, né? É o tal negócio, CH. São outros tempos, né? Tá tudo difícil. Então tem que subir a meninada, ninguém contrata, CH. É uma ou outra contratação. Ô Edu, e o departamento médico do Guarani acabou confirmando que todos os testes de antígeno realizados neste domingo pelo elenco, comissão técnica e staff, e esse staff que também participa lá da partida entre Guarani e Corinthians, resultaram negativos para o coronavírus. Essa testagem, obrigatoriamente feita no dia das partidas, atende à adequação do protocolo de segurança e saúde firmado entre Federação Paulista de Futebol, clubes, Ministério Público e Governo do Estado, Edu. Agora é feito no dia do jogo de manhã, né? Joga à noite, então faz de manhã. Já sai o resultado. Tem que ficar de máscara no banco, os reservas têm que ficar de máscara. O treneiro, se sentar no banco, tem que estar com a máscara. Na beira do gramado ele pode tirar. No hotel é um quarto para cada um, viu, Marquinhos? É um quarto para cada um. É uma ala do hotel para o clube e um quarto para cada um, Edu. Um quarto para cada um. É o sistema bolha. Oi? Essas e outras, hein? Essas e outras aí. Pô, concentração, rapaz, você já pensou? Tem que ficar no quarto sozinho? Não, mas na minha época de Corinthians, já era assim, viu, Edu? Ah, não é no 2 cada quarto? Não, é muito difícil. Ah, é? Era. Quando concentrávamos em São Paulo, era um em cada quarto. Ficava num andar todo do hotel, cada um tinha o seu quarto, a sua privacidade. Às vezes você ia para uma cidade um pouco menor, que o hotel era um pouco mais acanhado, aí ficavam 2 em cada quarto. Mas na maioria das vezes, era um em cada quarto. E saiu o Guarani aqui, viu, Edu? Opa, vamos lá. Vamos lá, pelo pouquinho. Vamos ver se a fonte bateu, né, Gleger? Então, Gabriel Mesquita, 27. Ah, eu não tenho dúvida, Marquinhos. Ó, Éder Ciola Siebert, 70. Romércio, 33. Ayrton, 50 e 20 Bidu. Então, novidade, o Éder Ciola, como a gente já tinha falado. Outra novidade, iniciando a partida, Rodrigo Andrade, 31. Falamos dele na sexta, né, Gleger? Rodrigo Andrade, 31. Sim, falamos na sexta. 23, o Índio mantido e a estreia do Regis. Aí do lado do campo, pelo lado direito, tem Júlio César com a 94, o Bruno Sávio centralizado e o Andrigo lá do lado esquerdo com a número 10. Então esse é o Guarani pronto. Júlio César, Bruno Sávio e Andrigo. Bruno Sávio e Andrigo. Então vamos lá, repita por favor, Marquinhos. Gabriel Mesquita, Éder Ciola, Romércio, Ayrton e Bidu,
Rodrigo Andrade, Índio e Regis, Júlio César, Bruno Sávio e Andrigo. E o banco, por acaso, saiu? Tem Rafael Martins, 1, Matheus Ludic, 2, Thales, 3, Ezequiel, 36, Bruno Silva, meia dúzia, Matheus Souza, 7, Tony, 8, Pablo, 17, Rafa Costa, 9, Renanzinho, 35. E aquele, o Pablo tá no banco. Pablo tá no banco. Tá no banco, Isso. Muito bem, baseado nisso, então, Saga, mudou a sua pauta, professor. E saiu o Corinthians também, já vou emendar aqui, ó. Mande! 12, Cássio, 23, Fagner, 4, Gil, 14, Bruno Mendes, 26 para Fábio Santos, 5 para Gabriel, 8, Ramiro, 43 para Vitinho, é aquele garoto de 21 anos do Corinthians, 30 para Rodrigo, 19, Gabriel Silva e 17, Cauê. Pô, e o banco, hein, Marquinhos, do Corinthians, por acaso você teria? Só por curiosidade, você não tem importância, mas só esse time do Corinthians. 32, Donelli, 3, Gemerson, 6, Lucas Piton, 7, Luan, 10, Casares, 11, Otero, 18, Léo Natel, 20 para Camacho, 24, Cantígio, 33, João Vitor, 38, Gabriel Pereira e 77 para Jô. Ó, você pega o banco do Corinthians, Marquinhos. Ó, vou falar, sabe o Luan? É aquele que é do Grêmio, né? Sim. Luan, você tem aí Otero, Casares, Léo Natel e Camacho. Entendeu? Assim, não, só esse banco aqui. Sem contar o Jô, né? Ah, tá no banco? Tá no banco. Meu Deus do céu. Ó, quantas picanha? Quantas picanha? Não, só. O Jô? Não, o Jô, Camacho, Otero, Luan. Faltou um aqui pra mim, Marquinhos. É o. Ó, o Jô, o Cantígio, né? Cantígio. Isso. Pelo amor de Deus. Olha só quanto que não ganha isso aqui, gente. Agora acho que é o maior salário do Corinthians, que é o goleiro, o Gleger? O goleiro é o. Ah, é bem provável. Acho que a briga é boa com o Fagner, né, Gleger? Com o Fagner, com o Jô, mas o Cássio. O Cássio. Deve estar no top aí, top 3 aí, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, CH, a sua opinião aí para a escalação do Guarani. Vamos lá, o que você achou, professor? Tem uma surpresa aí, e menos mal desta maneira, que ele não coloca Bruno Silva e Índio juntos. Ele traz o Índio para a primeira volância, coloca o Rodrigo Andrade de titular como segundo volante, está correto. O Andrigo e o Regis, correto. Bruno Sávio, correto. E aí o Júlio César depende do lado que ele escalar. Eu acho que ele está escalando do lado esquerdo no lugar do Renanzinho. Está errado. Porque ele vai colocar o Andrigo do lado direito. Acho. Ou variando com o Bruno Sávio por dentro. Os dois. Ora por dentro, ora por fora. Está errado. Primeiro, o Renanzinho, ele não merecia sair do time titular. E para colocar o Júlio César tem que ser colocado do lado direito. Outro erro, a insistência no Ciola na lateral direita. Mas no meio-campo, apesar da reticência que tenho em relação ao futebol do Índio, é melhor ele de primeiro volante, que funciona ali de um zagueiro disfarçado, ao invés de ele como segundo volante. Agora, ele comete uma outra injustiça, tirar o Bruno Silva do time. Então, ele erra 3 vezes. Ele tinha que colocar o Pablo como lateral direito, ele tinha que colocar o Bruno Silva como primeiro volante e ele tinha que manter o Renanzinho no time titular. De qualquer maneira, o principal problema do Guarani é o meio-campo. E esse meio-campo, Índio, que vai ser apenas um marcador, como sempre. O Rodrigo Andrade, que dá dinâmica no jogo, tem bom passe, arrasta a bola com mais categoria. E a estreia do Regis com o Andrigo, às vezes, fechando e deixando um pouquinho o futebol aberto, eu acho que está 85% bom. O que resta saber agora? Que a gente não assistiu o treino. Como esse time vai jogar? Qual é o posicionamento do Andrigo? Qual é o posicionamento do Bruno Sávio, do Júlio César? Como é que está o Regis, que a gente não vê faz tanto tempo? O resto a gente conhece. Ciola eu conheço, a zaga a gente conhece, Bidu a gente conhece. O Índio, a gente sabe o que vai propor no meio campo, ele vai propor o futebol de marcação. O Rodrigo Andrade a gente conhece. O Andrigo a gente conhece, mas o Regis e o Júlio César, em termos de ataque, é o meu grande questionamento. E a maneira que o Guarani vai marcar e como ele vai atacar. Só o jogo vai responder para todos nós. Mas
Vamos aguardar, como diria o outro, de qualquer maneira, sorte ao Guarani, porque o jogo vai ser pesado, apesar de um Corinthians cheio de garotos. Para mim, o jogo é pesado. Agora, o Andrigo, ele é meia, Marquinhos? O Andrigo? Meia atacante. Tá, então, mas como é que fica? O Júlio César fica na direita? O Júlio na direita, o Bruno Sábio flutuando ali na frente e o Andrigo do outro lado. Andrigo, que não é atacante, mas fica do outro lado, na esquerda. Edu, vamos esperar o jogo, porque eu acho que é invertido isso. Uhum. O Júlio vai na esquerda e o Andrigo na direita. Mas vamos ver o jogo, né? Não, eu só estou passando ficar levantando da aqui forma uma discussão, porque eu não assisti treino. Eu pensei alguma coisa das entrevistas coletivas, inclusive do Júlio César. Pode ser. E se usar do lado esquerdo, tá errado. Espero que seja do lado direito. A escalação, o desenho tático, a plataforma tática, a bula que nos foi passada aqui pela assessoria, está do Júlio César do lado direito. Júlio César, e você, Gleger, o que você achou? Repita a escalação. Deu para anotar aí, Gleger? Deu. Vamos lá, Mesquita, Gabriel Mesquita, Éder Ciola, Romércio, Ayrton e Bidu, Índio, Regis, Rodrigo Andrade, Andrigo, Júlio César e Bruno Sávio. Olha, Edu, eu assim, é claro que a gente fica aqui conjecturando e olha, tem que jogar esse, tem que jogar aquele. Eu também não concordo com o Bruno Silva fora desse time. Acho que pela experiência, até mesmo pelo que ele fez e toda a sua categoria ali na saída de bola, a proteção da linha de zagueiros. Teve um jogo aqui que, se eu não me engano, nós votamos nele como melhor em campo. Foi muito bem na partida o Bruno Silva. Então, e outro detalhe, nós não acompanhamos os treinamentos. Aparentemente, com essa... Até mesmo pela escalação aí que a gente percebe o Júlio César do lado direito, o Andrigo pelo lado esquerdo, pode ser que ele venha num 4-4-2, trazendo, ao invés do Andrigo ficar aberto, ele vem com o Andrigo por dentro para jogar ali ao lado do Regis, deixando o Rodrigo Andrade e o Índio um pouco mais atrás. Pode ser também que ele venha num 4-4-2, mas num losango de meio de campo. Aí comprova a escalação do Índio. Por quê? Porque o Índio é um jogador de referência ali, que joga protegendo, uma espécie de um terceiro zagueiro, né? Então pode ser que ele faça isso também. Aí com o Rodrigo Andrade de um lado, o Andrigo pelo outro e o Regis à frente fazendo aí a articulação. E aí você jogaria com aqueles dois volantes chegando um pouco mais. O Andrigo, que é um meia, fazendo esse papel aí por um dos lados do campo. Então, tem essas possibilidades. Tem também a possibilidade de o Andrigo vir aberto, né? Jogando com uma espécie de atacante aberto lá, que eu acho que o Andrigo não rende muito ali. E ele teria outras opções e colocar nesse time aí para fazer essa função. Então, olhando, batendo o olho assim no time e também pela escalação do Índio, eu tô achando que ele vem com todo mundo ali por dentro. E acho que tá certo. Nós, inclusive, dizíamos durante toda a semana que essa seria a melhor forma de jogar. A melhor plataforma para o time. Ainda mais você jogando contra um grande, né? Que não tem fora de casa ou dentro de casa. O time do Corinthians vem pra cima. É um time agressivo, cheio de meninos, um jogo duro, pesado. Né? Não vai ser fácil pro Guarani. Então o que você faz? Povoa um pouco mais o meio de campo. Você tem jogadores com essa característica, né? E aí o que acontece? Júlio César e Bruno Sávio à frente, sendo monitorado ali pelo Regis por trás, com dois homens de velocidade, porque o Bruno Sávio tem velocidade e o Júlio César também. Ficaria um ataque leve. Seria uma boa formação para enfrentar esse Corinthians, viu, Edu? Muito bem. E o caso da avó, hein, Marquinhos? Como é que está, hein? Não, o Davó está liberado, regularizado por força de uma liminar. O Guarani inscreveu, o CBF aceitou, está regularizado. Mas por força de contrato ele não pode jogar. Aliás, eu acho isso uma besteira tão grande. Aí, por força de contrato, é do Corinthians, o maior percentual é do Corinthians, ele não vai para o jogo, Edu. Mas o contrato é até o empréstimo? Até o final do Paulista. Ih, rapaz, daqui a pouco tá no Edu, final, posso hein? dar um pitaco? Olha, nós estávamos conversando, inclusive, sobre isso, né? Falando que eu era do Guarani, fui vendido ao Corinthians, depois vim emprestado novamente ao Guarani. Sim. Você se lembra aquele jogo no Pacaembu, Guarani-Corinthians, que o menino Léo, acho que não sei se era a estreia dele, arrebentou com o jogo.
Acho que nós ganhamos o jogo de 3-1. Você tava do lado do Guarani. Tava do lado do Guarani. Então, o que eu quero dizer com isso? É que antigamente não existia isso, né? Não dá pra entender esse negócio. O cara, jogador meu, não pode jogar contra o meu time. Ué, então, por que você não deixa o jogador aí no time, então? Por que você empresta o atleta? Ué, não dá, é umas coisas que não dá pra entender. Não dá pra entender isso. Esse negócio de que o jogador não pode jogar e que se quer jogar o time... O time que o jogador tá atuando tem que pagar uma multa para que ele possa jogar. Isso é uma tremenda de uma bobagem no futebol. Pô, é o momento de você, do seu treinador, da sua torcida, da sua diretoria, tá olhando o seu patrimônio jogando, mesmo que seja contra. Se você é tão favorável a isso, por que emprestou então? Eu penso dessa forma, viu, Edu? Acho uma bobagem. Uma bobagem. Ô, Marquinhos, vamos bater o elenco aqui, Marquinhos? Opa! Olha, goleiro, Gabriel Mesquita. Se você aqui, ó, vou fazer o seguinte, vou só abrir aqui o press kit. O press kit. Porque eu tenho aqui o press kit, tudo digitalizado, né, e tal. Porque aí com o press kit a gente bate certinho o elenco e as posições dos jogadores da equipe do Guarani. Você sabe que quanto mais você precisa, né, menos a internet ajuda. O mais assustador de tudo isso é que os papéis estão acabando. Ai, meu Deus. Aos poucos, os papéis estão acabando. Eu vou falar uma coisa pra você. Essa foi no cacuete, hein, CH? Pra falar... Não, mas tá acabando mesmo, mas pra falar em papel... Hoje, você quer ver? Eu consegui aqui pegar... Em 88, sabe, Greg? Você tá ao meu lado aqui, você tá de prova. Esse papel aqui é de 88, rapaz. Aquela final do Paulista Guarani Corinthians, né? É invocado esse aí, hein? Dá uma olhada só. Olha lá, olha o que é a anotação. Olha o que é a anotação. Olha só, Deus na época, é uma pena, porque o Wagner Mancini, que CH conhece muito bem, campeão da Copa do Brasil em 2005, né? Pelo Paulista de Jundiaí, CH como assessor de imprensa. O Wagner Mancini foi campeão aspirantes com o Guarani na preliminar da final do Paulista de 88, que foi aqui no Brinco. Guarani Corinthians, aquele gol do Viola. Primeiro jogo 1-1 no Morumbi, que o Neto fez o gol de bicicleta, talvez o mais bonito da carreira dele, e o Edson Bobrão empatou para o Corinthians. O jogo da volta aqui, foi na prorrogação, gol do Viola, tinha 19 anos. E eu escrevi aqui, olha a minha caligrafia aqui, há 34 anos atrás, seu Gleger, tá tudo aqui anotado que o Viola, né, era o ano o centenário da escravatura. O Viola ganhava 6.400 cruzeiros por mês. Era o segundo jogo dele. Você pode procurar no Google aí, não tem. Tá aqui, ó. Tá aqui no papel. Tá no papel, tô vendo. Você quer ver só? Agora, só queria entender como é que você consegue entender. Mas até eu tenho uma dificuldade aqui, porque quem era titular no Corinthians era o Edmar. Que passou uma grande passagem pelo Guarani. Parceiro Edmar. Parceiro Edmar. O Edmar, ele foi negociado. É que é tão longa aqui minha explicação que ele foi negociado, era do Corinthians. Foi negociado com o exterior e o Viola ganhou uma chance. Quer dizer, entrou, ele era reserva. Mas pela venda do Edmar, olha como são as coisas. O Viola foi promovido ao profissional. Foi negociado com o Pescara da Itália, tá? Everton foi o centroavante titular, mas aí o Viola acabou entrando. E aqui fala, inclusive, quero achar no trecho que o Beto Zini, na época, ele estava tudo certo para o título do Guarani. Um time espetacular, sensacional. E como é que chama aquela boate em frente ao Guarani, Gleger? Tinha uma boate, pô, você atravessa o Brinco, Marcos Luiz. Poá. Hã? Poá. Não, é quase igual. É que há muito tempo já fechou essa boate. Tinha uma boate lá. Atravessando a Princesa do Oeste ali? Atravessando, tem o pasteleiro ali. Isso. Do lado tem aquele prédio enorme, bonito. Inclusive tá à venda aquele prédio. Tá à venda? Tá à venda aquele prédio. Caríssimo. E ali vai ser um mini shop e tal, porque é um conjunto de salas ali. Mas tinha uma boate, o Beto Zini já estava acertado os chopps e estava acertado essa boate. O Carbone era o treineiro do Guarani, entendeu? E eu tenho anotado aqui, rapaz. Outra coisinha também, é uma pena que eu joguei fora, esse negócio de... Um papel que eu jogo fora, pra mim já faz a diferença, me atormenta. Eu tinha um jornal que falava do Guarani, campeão na preliminar, campeão de aspirantes.
O Eli Carlos era o técnico do Guarani. O Eli, que Deus o tenha. Aliás, é 19 agora, seria aniversário do Eli Carlos, é mesmo aniversário do Roberto Carlos. E sabe quem que jogava no Guarani? Mauro Silva. Mauro Silva, campeão das aspirantes. E o Wagner Mancini, hoje técnico do Corinthians. Jogava muito o Mancini, hein? Mas só que na época dele, ele era meio campista, não era, Mancini? É. Então, mas tinha Neto, tinha Boiadeiro, tinha lembra de Paulo Isidoro? Paulo Isidoro. Guarani teve 2 Paulo Isidoro. Teve um da minha época. O Guarani, esse Paulo Isidoro 88, é aquele que jogou no Atlético Mineiro, Grêmio, Santos, e jogou no Guarani 88. E o Guarani da sua época, de 97, o Paulo Isidoro, aquele que jogou no Vitória, no Palmeiras, no Inter, que veio para o Guarani e que depois foi para o Cruzeiro. É isso, né? É uma pena, mas eu tinha esse jornal, dessa preliminar aqui de 88, o Wagner Mancini, né? E o Mancini também jogou na Ponte, viu, gente? Jogou na Ponte, eu tenho aqui o brasileiro de 99, ele fez um gol, vocês vão se lembrar, Ponte e Vitória no Majestoso, foi o ano que a Ponte escapou do rebaixamento, teve 4 vitórias seguidas, e aí teve o jogo aqui, Ponte e Vitória, jogava Petkovic, estava 2-0 para o Vitória, 2-0 para o Vitória. E aí, Elivelton e Petkovic. Esse Elivelton depois jogou na Ponte em 2012. Grande Elivelton, baita do jogador. Marcou o gol do Cruzeiro, da Libertadores 97, contra o Sport Cristal do Peru, lá no Mineirão. Aí o Mancini fez o primeiro gol da Ponte, o Fabiano, que depois virou Luiz Fabiano, empatou. O André Silva depois marcou 2 gols, 2 pênaltis, que foi marcado para a Ponte aí. Então tá aí a passagem de Wagner Mancini como jogador da Ponte. Ô, Edu. Sim, vamos lá, meu amigo. Quer passar o elenco agora, Edu? Vamos lá, isso, boa. Elenco do Guarani, vamos lá. Goleiros. Se você até quiser, Edu, aí nas suas anotações, se você quiser colocar o número de cada um, porque é número fixo, sim. Aí eu já vou passando para você também. Ótimo. Tá? Então, 27 goleiros, 27 Gabriel Mesquita. Ok. 1 Rafael Martins. 25 para Lucas Cardoso. 25, E 12 para o Thiago Gallice, que é da base. Thiago, esse eu não tenho. Thiago Gallice. G-A-L-I-C-E, Gallice. Ô, Marquinhos, não tinha um outro goleiro? Agora eu não vou me lembrar o nome, mas tinha um outro menino aí que estava treinando entre os profissionais, inclusive naquela ocasião lá, Pazetti, Jorge Pazetti, é isso? Não lembro agora, Gleger. A memória não me ajudou agora. Quem que jogou lá em Cuiabá? Foi o Lucas Cardoso, Foi o Lucas Cardoso, que aí depois se machucou. Mas aí eu vi, inclusive, eu procuro sempre acompanhar muito o trabalho dos goleiros, tanto em Guarani quanto Ponte, e da maioria dos clubes também. E me falaram muito bem desse menino. Por isso que eu tô perguntando pro Marquinhos, porque eu vi falar muito bem desse goleiro. Chama Jorge Pazetti, um menino das categorias de base do Guarani, que me parece que foi reintegrado justamente naquele problema que teve do Covid, acabou perdendo o Mesquita, né? Sim. E aí ele foi integrado, mas diz que é muito bom goleiro. Mas aqui na lista ele não tá. Eu vou até buscar, viu, Gleger? Mas aqui na lista são esses os 4 goleiros do Guarani inscritos, né? Aí tem os zagueiros, o Thales. Peraí, zagueiro Thales. Número 3. 50 para o Ayrton. 4 para Vitor Ramon. 33 para Romércio. O Romércio, 33. 46 para o Bruno Bianconi, que é da base. Ok. E 42 para o Titi, que também é da base. Titi. Certo. Isso. Bateu. Bateu, né? Laterais, Matheus Ludic com a 2. Éder Ciola, 70. Bidu com a 20. E o Eliel com a número 36. Achei aqui a boate, Marquinhos. Apô. Apô. Mas Apô agora tá lá no centro, tá lá no Cambuí. Grande Apô. Existe Apô ainda? Apô tá no Cambuí. Quem gostava da Apô era um rapaz que trabalhava no Guarani, chamava Edson. Inclusive deve estar ligado aí na Rádio Bandeirantes. Edson não saía lá da Apô, era só atravessar a rua, né? Era só atravessar a rua. Grande Edson, um abraço pra você, meu amigo. Apô tá lá no Cambuí ainda, hein? Apô. Desculpa, viu, Marquinhos? Apô. É isso, então vamos lá, na lateral. Repita os laterais. Nós paramos nos laterais. Então, Matheus Ludic, 2, Ciola, 70, Bidu, 20, Eliel, 36. Certo.
Bateu. Os volantes, Bruno Silva, meia dúzia. Pedro Acorce, número 5. Ok. Marcelo, 29. O Rodrigo, 31. Rodrigo Andrade. E o Índio com a 23. O Eduardo Persson. Eduardo Persson não está inscrito nessa lista do Guarani. Ele está se recuperando daquela contusão, Edu. Não joga desde outubro. Isso, né? Tem a contusão, por isso que ele não está inscrito. Passou por cirurgia joelho para reconstituição do LCA. Certo. Vamos para os meias. Meias. O Andrigo vai com a 10. Tony, 8. Tony. O Caio, que é da base, 19. Ok. E o Regis, que vai estrear hoje com a 78. Então bateu. Meia tem 1, 2, 3, 4, são 5 meias. Não. Andrigo, Tony, Caio e Regis. Os meias. Os meias, tá. Certo, né? Os atacantes. Rafael Costa, 9. 17, Pablo. Ok. 22, Bruno Sávio. Peraí, Bruno Sávio, ok. 30 para Davó. Davó. 41 para Alain, da base, meia. Alain, esse eu não tenho. 94 para o Júlio César. Júlio César. 7 para o Matheus Souza. Matheus Souza. 35, Renanzinho. Renanzinho, ok. E 16 para o Vermerson. Eu ia falar, é Vermerson. Isso, é Vermerson. Mas é a posição que o Guarani tem mais, é o atacante. É o atacante, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atacantes. Espera aí, 1, 2, 3, 9? 9, ó. Rafael Costa, 1, Pablo, 2, Bruno Sávio, 3, Davó, 4, Alain, 5, Júlio César, 6, Matheus Souza, 7, Renanzinho, 8 e Vermerson, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bateu. O Alain, que eu não tinha. Se você não tinha aí, né? O Alain é da base. É da base, isso. Mas o Guarani contratou o Júlio César, contratou o Davó. E o Regis. Isso. Puxa vida. Um abraço aí lá para a Vila União. Atenção, é o Everton. Everton Bombarda, é aquele? Everton Bombarda, grande Everton. Bombarda, Carlinhos Borges, Augusto e Dil. Rapaziada da Vila União, os hein? caras estão lá, os caras devem estar lá na torcida, né? Tudo bugrino, os caras são bugrinos doentes. Um abraço ao Everton Bombarda, que é um baita de um irmão, um parceiro. E sempre tá acompanhando, sempre ligado aqui na Bandeirinha. É seu fã, viu, Edu? Imagina, muito Everton obrigado. Everton Bombarda é seu fã. Na Vila União onde tem o CAIC. O CAIC, que é uma unidade escolar onde as vacinas estão acontecendo. É um dos locais onde aplica a vacina na nossa querida Vila União. Graças a Deus. Bom, CH, mediante esse elenco que a gente repassou aqui, você acredita que o Guarani... Inscrições até quando, hein, Marquinhos? Inscrições acho que vai até... acho que até dia 9 ou 10. Hoje não, hoje é dia 12. Hoje é dia 12. Isso. Então é só mais uma semana por aí. Tem aquela lista principal... Não, olha só. Inscrição, Edu, é até a 10ª rodada. Então. É a 10ª... Então, só que só tem um detalhe. Isso vai ser meio interpretativo, Edu, porque o atleta tem que estar inscrito até a 10ª rodada, ponto. Mas qual vai ser a 10ª rodada? Esse jogo do Guarani com o Corinthians hoje é pela 11ª rodada. Isso não está muito claro ainda não, viu, Edu? A federação não se pronunciou a respeito, até acredito que nessa segunda-feira saia alguma coisa. Não vamos complicar, né? O futebol voltou, tá bom demais. O resto é um detalhe também, né, gente? Quem contratou, não vai ser agora que vai resolver o problema. Ô, CH, que você acha que o elenco o Guarani precisa de mais contratações ou só em termos de Paulistão está bom? Bom, Edu, sempre contratar bom jogador é positivo, mas o presidente Ricardo já deixou claro que isso não vai acontecer. Pelo menos essa foi a última interpretação que eu fiz da última coletiva que ele deu. Então também tudo depende de uma série de coisas, né? Depende se essa paralisação vai deixar o Guarani um pouco mais organizado, se o treinador vai deixar de ser teimoso, se o time vai reagir com esses 10 dias de treinamento. O Guarani precisa melhorar o desempenho, até em termos de pontuação, o Guarani faz um campeonato bem razoável, pelas dificuldades, não é? Por tudo que está acontecendo. Então, só daqui 2 rodadas a gente vai saber. Mas jogador bom é sempre bem-vindo, mas me parece que o Guarani não tem intenção de contratar nesse primeiro momento. E para você, Gleger, pelo menos atacante não precisa, hein, seu Gleger? Você viu, tem 9, né? Não é possível aqui. Você vê que... É claro que
você perguntar para mim, o Guarani precisa de uma contratação pontual? Diante de todos esses atacantes aí, eu ainda acho que em função da má fase do Rafa Costa, o Guarani precisa de um homem de referência. Até mesmo para estar ali junto, para participar, para ser um cara para chegar o homem-gol do time, sabe, Edu? Porque o Guarani, é claro que depende muito. Você vê que hoje, possivelmente, o Alan Al mude aí a plataforma, joga de uma forma diferente, aí ok. Mas se ele mantiver a forma que ele vinha jogando antes, ele precisa de um homem de referência. O Bruno Sávio faz bem, na minha opinião, o melhor do elenco hoje para fazer essa função é o Bruno Sávio. Mas, por característica, você precisa ter um homem ali, né? Aquela referência, aquele homem que fica entre os zagueiros, posicionado, né? Para fazer pivô, para sair para uma tabela. O Guarani hoje não tem. O Rafa Costa, infelizmente, que seria esse jogador, não está bem. Então, Edu, eu acho que diante de tudo isso aí, de todo esse cenário aí no ataque do Guarani, eu ainda acho que precisa de um homem de referência. Ainda precisa. Na minha opinião. Sim. Na minha opinião. Rafa Costa já teve inúmeras oportunidades e já, né, não conseguiu evoluir, não está conseguindo. Não sei se está faltando ritmo, não sei se o que está acontecendo com o Rafael Costa. E tomara, né, que teve esses 10 dias aí, não, 10 dias não, quase um mês, né, treinando, e tomara que ele tenha entrado em forma, tomara que ele tenha achado aí o seu bom futebol, porque é bom jogador experiente, mas até então não deu resultado, Edu. Olha, Bugrinos da Vila Boa Vista, deve ser Aline, é que tá escrito junto, mas Aline, Perna, João e Dona Gilda. Eu acho que é isso, me desculpem se não for, que tá tudo juntinho aqui, não tem uma vírgula, hein? Ô, Greg, você sentiu que o ar-condicionado já começou a fazer efeito, né? Inclusive, você já viu que eu tô hoje, eu vim, né, precavido. Aliás, eu não tiro mais do carro. Né, porque não tem como. Sim. Seu Gil Kleber é impressionante. Sabe o que ele faz? Ele aumenta o ar-condicionado e coloca o controle no bolso e vai lá pra salinha dele lá. E deixa nós aqui no Polo Norte. Mas pra esquentar, vem aí, sabe quem? Quem? É ele. Não acredito, chegou? Opa! Aê! Sensacional! Para esquentar a nossa transmissão. Diga lá, Batistão, um abraço, boa noite. Oi, Edu, um abraço pra você, boa noite. Que prazer ouvi-lo. Estamos em mais uma grande jornada esportiva. Jogo grande, hein? Guarani e Corinthians, já foi decisão de campeonato. E o Guarani precisando da vitória há muito tempo, que não vence no Brinco de Ouro desde 23 de dezembro do ano passado. Venceu o Sampaio Correia e de lá para cá só insucessos. No máximo um empatezinho. E hoje o empate, embora seja contra a equipe do Corinthians, não é um bom negócio. O Guarani precisa vencer o jogo. Estamos numa boa expectativa, tomara que realmente aconteça isso, viu, Edu? Ok, vocês ouviram, viu, Edu? No cacuete do rádio, porque eu tenho que encerrar o Concentração. É muito tempo juntos, trabalhando, é tudo no cacuete. Meus amigos, na sequência, vocês ouviram. É ele, o amigo Batista, para mais um Guarani Corinthians e tantas que ele já transmitiu aqui em Campinas desde 84. O Batista vai para 37 anos de Campinas, hein? E até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 laia.
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Imposto de renda é com a Contábil Bandeirantes. Há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Campeonato Paulista. Bola rolando daqui a pouco. Partida marcada para as 20 horas. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Corinthians. Temperatura de 25 graus. E a bola rola daqui a pouco. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Guarani, Corinthians, este é o jogo, bola rolando daqui a pouco, partida marcada para as 20 horas, gramado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. E você se liga aqui no AM 1170 da Rádio Bandeirantes Campinas e também AM 1270 da Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto. Estamos em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no Facebook da Band Mais, no YouTube da Rádio Bandeirantes, como eu disse, também no YouTube carlosbatista.com.br e também na plataforma bandmulti.com.br e também nos aplicativos. Você pode entrar no aplicativo próprio da Rádio Bandeirantes ou então no aplicativo da ARB. Você vai entrar e lá no Band Rádios tem todas as emissoras do Grupo Bandeirantes de Rádio e, claro, evidentemente, tem também a Rádio Bandeirantes Campinas. Então é assim, ó, você entrou, tem o logotipo lá da Rádio Bandeirantes em azul, clicou em cima, aí vão aparecer lá São Paulo, Porto Alegre, Campinas e Ribeirão Preto. Clicou em Campinas ou Ribeirão Preto, pronto! Você já estará com o som da Rádio Bandeirantes aí no seu telefone celular. Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Imposto de renda é da Contábil Bandeirantes. Há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambam.
muito mais emoção aqui na Bandeirantes. A partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som do jogo. Bandeirantes! E a partir de agora, as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Começamos com o Guarani. Repórter Bandeirantes, Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí, Marquinhos, um abraço, boa noite para você. Para você também, Batistão, grande abraço pro amigo da jornada esportiva Bandeirantes. Guarani de volta no campeonato. Última partida foi no dia 13 de março, no empate por 0-0 com a equipe do Botafogo. E do time desta partida pro time de hoje, 2 são as mudanças do técnico Alan Al. Ele tira o Tony do time para a estreia de Regis e, por opção, Pablo vai para o banco de reservas e Júlio César está confirmado como titular. Aliás, Regis vai jogar o campeonato com a camisa número 78 em homenagem ao título de campeão brasileiro do Guarani. Informações do aniversário Corinthians aqui na Bandeirantes, diz aí, Marquinho. É líder do grupo A com 11 pontos conquistados e é um dos poucos. Ele jogou já 5 vezes. Para a partida de hoje, o técnico Wagner Mancini não vai utilizar o Otero. O jogador vai ficar no banco de reservas. O garoto Vitinho, uma das novidades da equipe do Corinthians, que não poderá contar com Gustavo Mantuan, com Danilo Alencar, com Juan Oliveira, com Igor Formiga, Matheus Vital e Guilherme, jogadores que estão vetados pelo departamento médico. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, Marquinhos, pra você também. E agora, opinião sempre em dose dupla aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, um jogo difícil pro Guarani. Vai pegar uma equipe grande da capital paulista, o Corinthians. Claro que apesar de alguns problemas, o técnico Wagner Mancini está começando a dar um jeito nesse time. Agora, para falar do Guarani, tomara, Batista e ouvintes, que nesses dias aí da paralisação, que teve tempo para o Alan Al trabalhar, que teve tempo para o Alan Al descobrir uma melhor formação, descobrir as melhores peças, tomara que ele venha com algo diferente, porque até então o Guarani não conseguia evoluir. Tem aí a presença do Rodrigo Andrade nesse meio de campo, tem a presença do Regis, que foi contratado, que é um jogador de articulação, tem a presença do Andrigo no ataque ao lado de Júlio César e Bruno Sávio. Tomara que o Guarani faça um grande jogo e conquiste um bom resultado, Batistão. Carlos Henrique, o bate pesado e o seu destaque, diz aí, um abraço, CH. Outro, Batista, um grande abraço a todos. A expectativa é que o Guarani faça um jogo de desempenho melhor do que estava fazendo antes da paralisação do campeonato. Muitos jogadores estão estreando, tomara que venha junto com a estreia uma maneira diferente de jogar, menos defensiva, mais ofensiva, e que o Guarani possa colocar essa bola no chão, porque hoje o jogo exige isso, com mais qualidade para buscar o gol adversário. É jogo pesado, jogo complicado. O Corinthians tem muitos jogadores importantes no banco de reservas. Nitidamente, o Mancini está preservando pela sequência de jogos que o Corinthians terá no Campeonato Paulista. Mas a expectativa que eu tenho é que o Guarani faça um bom jogo, principalmente com a estreia do Regis e Júlio César na frente como titular. Daqui a pouco a bola rola, partida marcada para as 20 horas no estádio Brinco de Ouro. Chegando agora com o destaque da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupi. Oi, Lupi, é com você. Oi, Batista, boa noite. Grande abraço para você e para todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta só volta a jogar na sexta-feira contra o Santos às 8 horas da noite no estádio Moisés Lucarelli. Mais uma vez, o técnico Fábio Moreno vai ter um período longo de preparação até o duelo contra o Peixe. A Macaca está na terceira colocação do Grupo B,
com 4 pontos ganhos. Fora das 4 linhas, no último sábado, o Conselho Deliberativo da Ponte Preta aprovou o orçamento da temporada 2020. Ótimo trabalho e uma boa transmissão, Batista. Valeu, muito obrigado. Sexta-feira, portanto, a Ponte retoma o Campeonato Paulista. E agora, plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, um grande abraço, uma honra ser o seu plantão, meu grande amigo Batista. O nosso WhatsApp já bombando aqui para você. Manda, por favor, o seu nome, a sua cidade, o nome ou o seu bairro. Se for daqui de Campinas, marque, por favor, o seu bairro. E o nosso WhatsApp é o 97102 1493. Já estamos no YouTube. O Daniel de Lusiana, Estados Unidos, muito obrigado, grande Daniel. Olha o Aldeir do Campo Belo, hein? Imagina se ele não tá contente. Flamenguista de 4 costados. Hoje o Flamengo conquistou aí a Supercopa do Brasil, 2-2 com o Palmeiras, lá no Mané Garrincha, nos pênaltis, 6-5, tudo emocionante. Bola rolando, emocionante, nos pênaltis mais ainda. Comendador Álvaro Gurgueira com a gente também. Nosso muito obrigado. Hoje lá em Minas, deu Cruzeiro, hein? Cruzeiro 1, Atlético 0. Em andamento, Tombense 2, América 1. No Carioca, em andamento, segundo tempo, Fluminense 2, Nova Iguaçu 1. E um detalhe aqui é que o João Brigatti não é mais técnico do Santa Cruz, hein? O Santa Cruz foi muito mal da Copa Nordeste. Terminou em último lugar no Grupo A, não se classificou. Agora é mata-mata. O Ceará vai pegar o Sampaio Correia, o Bahia encara o CRB, o Fortaleza joga contra o CSA e o Vitória encara o Altos do Piauí. É mata-mata, jogo único, hein? Jogando em casa, Ceará, Bahia, Fortaleza e Vitória. O campeão da Copa Nordeste disputa a Copa do Brasil em 2022. Meus amigos, mais uma jornada esportiva Bandeirantes no ar. Equipe técnica Joelso Cardoso, Alexandre Almeida, Sérgio Ricardo, Gil Kleber e Gilberto Sufi. Tem futebol na Bam Bam Bam. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você, empresário, está preocupado com a declaração do imposto de renda? Fique tranquilo, conte com a Contábil Bandeirantes, que há mais de meio século atende grandes empresas. É sinônimo de credibilidade, solidez e confiança. Dispõe de um time de especialistas preparados para resolver o seu imposto de renda. Tenha a sua declaração entregue no prazo, de forma rápida e segura. Contábil Bandeirantes, há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Precisando abastecer, não esqueça que o mais importante e seguro para você e seu automóvel é a qualidade do combustível. Auto Posto Flamingo proporciona, além do rígido controle de qualidade, bandeira Shell. Ah, e tem mais! Você, taxista e motorista de aplicativo, cadastre-se conosco para obter preços especiais. Aceitamos todos os cartões de crédito, além do Sem Parar e Shell Box. Auto Posto Flamingo, Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Note bem, não é bandeira branca. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 laia. Futebol. Calma, Batista na área. Quem sabe disso? Vamos! Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola. Quando solta a voz é o verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola. Quando solta a voz é o verdadeiro show. Alô, galera. Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira. Com muita emoção para vocês. É ele,
gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo, vai comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo do Brasil. E a bola rola daqui a pouco em 10 minutos e meio. A bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É a retomada do Campeonato Paulista. E atenção, torcedor, aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Alan Al definiu, você confere aí na Bandeirantes. Gabriel Mesquita, 27. 70, Ederciola. 33 para Romércio. 50, Ayrton. E 20 para Bidu. 31, Rodrigo Andrade. 23 para Índio e 78 Regis, 94 Júlio César, 11 para Bruno Sávio e 10 Andrigo, Gabriel Mesquita, Ederciola, Romércio, Ayrton e Bidu, Rodrigo Andrade, Índio e Regis, Júlio César, Bruno Sávio e Andrigo. No banco, Rafael Martins é 1, Matheus Ludwig 2, Thales 3, Eliel 36, Bruno Silva meia dúzia, Matheus Souza 7, Tony 8, Pablo 17, Rafa Costa número 9 e Renanzinho com a 35. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. 12, Cássio. 23, Fagner. 4, Gil. 14, Bruno Mendes. 26 para Fábio Santos. 5, Gabriel. 8, Ramiro. 43, Vitinho. 30 para Rodrigo. 19, Gabriel Silva. E 17, Cauê. Cássio, Fagner, Gil, Bruno Mendes e Fábio Santos. Gabriel, Ramiro, Vitinho, Rodrigo. Gabriel Silva e Cauê. No banco, Donelli 32. Gemerson 3. Lucas Piton meia dúzia. 10 para Casares, 11 Otero, 18 Léo Natel, 20 para Camacho, 24 para Cantígio, 33 João Vitor, 38 Gabriel Pereira e 77 para Jô. Arbitragem do jogo. Arbitragem de peso, hein? Luiz Flávio de Oliveira será o árbitro. Assistente 1, Anderson José de Moraes. O número 2, Leonardo Tadeu Pedro. E no VAR, José Cláudio Rocha Filho. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores do Guarani, torcedores do Corinthians, eu tenho a impressão, e só a impressão, e a gente vai ver já daqui a pouquinho, né?
que nós teremos um jogo muito disputado e de boa qualidade técnica. Isso não faz relação só com os jogadores que estarão em campo, é com a necessidade de vitória dos dois times. É do jeito que o Guarani está armado também. O Corinthians é um time de mais marcação, mas de muita velocidade nos contra-ataques. Tem homens na frente, é uma garotada, mas jogadores muito rápidos. Com essas novidades que o técnico Alan Al traz para o jogo de hoje, Rodrigo Andrade como titular, o Regis estreando, a titularidade do Júlio César, eu crio a expectativa que o Guarani até que enfim consiga organizar o seu meio-campo, que é uma espécie de 4-4-2. E se for um 4-4-2 com variação para o 4-3-3, eu entendo que até que enfim o treinador consegue colocar no meio-campo jogadores que toquem a bola, que levem com mais destreza, qualidade, pontualidade essa bola para o campo de ataque. Eu estou falando de Rodrigo Andrade, que tem uma ótima saída de bola, o Regis pela experiência, o Andrigo que sabe jogar por dentro e por fora. Enfim, eu acho que de tantas críticas que o treinador recebeu antes da paralisação, eu acho que ele se aproxima muito do ideal na escalação. Não escalaria o Ciola e não abriria a mão dentro do campo do Bruno Silva, pela experiência, pelo posicionamento, pela saída de bola dele. Eu não abriria a mão do Bruno Silva. Está escalado o Índio e que ele tenha boa sorte. O Corinthians vem com um time remodelado, com muitos garotos, mas merece todo o respeito por parte de todos nós. Será um grande jogo e eu espero que o Guarani melhore o seu desempenho. O Guarani fez 5 pontos até agora no Campeonato Paulista sem jogar bem. Hoje eu espero que vença o jogo e que jogue um pouco melhor. E você, Gleger, o que espera de Guarani e Corinthians já com narração de Carlos Batista? Olha, CH, um jogo movimentado, como você disse, né? Essas caras novas no Guarani aí traz um certo entusiasmo ao torcedor. Eu gosto da presença do Regis. Acho que um jogador que, na ausência daquela articulação que teve nas primeiras rodadas, o Guarani ganha nesse aspecto. Um jogador que pensa, um jogador que chama essa responsabilidade e um jogador que faz o time andar para frente. Era o que o Guarani precisava. Não dá para novamente cair naquela mesma mesmice de ficar bola para trás, tocando entre os zagueiros e fica aquela troca de bola. O Guarani precisa parar com isso daí, né? Tomara que o Alan Al tenha dado uma cara nova tática a esse time. O Guarani precisava mudar. Claro que na ocasião não tinha opções de meio de campo, por isso escalando 3 volantes. E a gente viu um Guarani sem criação, sem chegada, sem poder de fogo ao ataque. Gosto da presença do Bruno Sávio jogando por dentro e olha, passando o olho no time. E para mim, se ele fizer isso, ele acerta, jogando num 4-4-2. Ou até mesmo nesse 4 de meio de campo com o losango, onde você colocaria o Índio para fazer a contenção dos zagueiros, Rodrigo Andrade de um lado, o Andrigo do outro e o Regis um pouco mais adiantado, soltando e dando liberdade a Bruno Sávio e Júlio César. Eu faria isso. Pode ser que ele apareça com o Andrigo aberto, que é um jogador que não tem velocidade, que até então não foi bem. Porém, ele treinou o time, teve tempo e tomara, viu, Carlos Batista, que o Guarani faça um grande jogo e conquiste uma ótima vitória. Gleger, Zorzi, Carlos Henrique, o bate pesado e as possibilidades de Guarani e Corinthians, que vão medir forças dentro de instantes no gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. A última partida do Guarani, dia 13 de março. Empatou 0-0 com a equipe do São Bento, jogando no estádio Brinco de Ouro. O Guarani não tem tido felicidade, não está logrando êxito jogando no seu gramado. Desde dezembro do ano passado, dia 23, enfrentou e venceu o Sampaio Correia e de lá para cá não conseguiu nenhuma vitória. Um empatezinho aqui, outro ali, como aconteceu, por exemplo, no derby, mas vitória mesmo não está conseguindo. Se vencer hoje, vai a 8 pontos, ultrapassa o Santos, que tem 6, ficando, portanto, novamente na vice-liderança da competição. Aliás, vai empatar com a equipe do Novo Horizontino, que também tem 8 pontos ganhos. Guarani precisa da vitória, não só pelo aspecto de classificação, claro que esse é o melhor dos mundos, mas também para olhar na ponta de baixo. Precisa
completar pelo menos 11 pontos. Esse é o número mágico. Completando 11 pontos, estará livre do rebaixamento e ficará, portanto, com uma das vagas para a disputa do Campeonato Paulista da Série A1 para o ano que vem. Se fizer 21 ou 22 para não depender de nada, pode ser até, né, dependendo da pontuação do grupo, que nem precisa disso. Mas, se fizer 21 ou 22, consegue a classificação e vai para a segunda fase do Campeonato Paulista de 2021. Daqui a pouco a bola rola, a partida marcada para as 20 horas. Este é um novo horário. O Campeonato Paulista só retornou porque houve um acordo para que os jogos fossem exatamente após o horário do toque de recolher. Alan. Chegado depois da pré-temporada num nível físico melhor, por outro lado a gente perde o ritmo de jogo, mas é um reinício, a gente espera poder colocar uma intensidade boa de jogo e principalmente uma qualidade técnica maior do que a gente havia terminado. Legal, técnico do Guarani, Alan Batista. Aí o técnico Bugrino, que faz alterações pontuais no time do Guarani para esta partida contra a equipe do Corinthians, promovendo a entrada como titular do Júlio César e também do jogador Regis, recém-contratado, entra nesse meio campo, aparecendo também como titulares Andrigo e Rodrigo Andrade. São alterações importantes para enfrentar o time corintiano. E o Wagner Mancini, o 016, hein, Batista? Vai falar também sobre o esquema de jogo, daquilo que o Corinthians irá propor no jogo contra o Guarani. Daqui a pouco, partida que você vai transmitir. De intensidade, né? Que é o desejo que a gente tenha exatamente nessa busca pela bola já no campo de ataque, uma intensidade um pouco mais forte, e eu espero que o desenho do jogo seja exatamente esse, para que a gente possa no segundo tempo de repente até fazer algumas alterações, já que nós jogamos na terça-feira também. Legal, Wagner Mancini, treinador do Corinthians aqui na Bandeirantes, Batista. É isso aí, tá aí o Wagner Mancini, que jogou na equipe do Guarani, trabalhou no Guarani por 6 anos consecutivos. E o Edu Pinheiro até contava a história do Wagner Mancini hoje dentro do Concentração. Você teve a oportunidade de acompanhar e esteve em campo numa decisão, né, Edu? Sim, eu só queria agradecer. Campeonato de Aspirantes. Então, aproveitar a nossa grande audiência, eu perguntei aqui no Concentração o nome da boate em frente ao Guarani. Não lembrava, Batistão, não lembrava. Mas eu fiquei assustado aqui revendo o nosso WhatsApp, tanta gente respondendo, é Apô, seu Edu, Apô, Apocalipse. Gente, muito obrigado. E esqueci de falar que o Mancini foi técnico do Guarani em 2010 também. Então, realmente foi uma grande revelação do Guarani. Em 1988, o Guarani campeão de aspirantes na preliminar da decisão entre Guarani e Corinthians, aquele gol do Viola, né? Mas grandes revelações, Mauro Silva e o Eli Carlos, era o técnico do Guarani, do Aspirantes, em Batistão. O Mancini foi rebaixado em 2010 com a equipe do Guarani. O último jogo contra o Fluminense foi quando ele lançou o Pablo como titular. Pablo lá em Volta Redonda, né, Batista, esse jogo? Não, foi no Engenhão. Foi no Engenhão. Foi no Rio de Janeiro, né? Isso aí, no Engenhão. Bem, aqui um minuto de silêncio, homenagem às vítimas do novo coronavírus. Eu, por exemplo, acho que a homenagem deveria ser a todos os falecidos, independentemente da causa. Mas, enfim, apita o árbitro. A bola está rolando no brinco. Carlos Batista. Lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo no estádio Brinco de Ouro, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, 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 vai Bugre! Hoje sempre Guarani domina
domina, vem pro jogo e escapou o time do Corinthians. Cauê, travado lá atrás, tira, afasta. Vem dominando no campo de defesa. Romércio tira, joga pra fora, pra linha lateral. E arremessou pela esquerda. Vem pra bola pra fazer a cobrança. Vai tomar a posição. O árbitro deu arremesso para o Corinthians. Cobra Fagner. Time do tentando a passagem. O time do Corinthians lá atrás do campo de defesa. Comecinho da partida. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Vem embora, domina pela direita, Ramiro empurrou pelo lado direito, levantamento de bola, cruzamento na área, chega lá atrás, tirando e afastando, corta, Ciola, mete para fora, para a linha lateral e arremesso pela esquerda, vem Fábio Santos, repõe no campo de jogo, tocou lá na frente no campo de ataque, vem, rasga firme, Romércio tira, bate de perto à direita, tira lá de trás, lança no campo de ataque para ninguém, time do Corinthians sai jogando com Cássio pela metade da zaga, ele recolhe, domina para Gil, abriu para Bruno Mendes, de perto à direita, erra o passe, Bidu recupera a posse de bola, tocando para Andrigo, volta no Bidu, Bidu para Andrigo, tentou perfurar a defesa, arranca pela esquerda, perdeu a bola, chega lá atrás para tirar Fagner, batendo pela meia direita, acima da Ramiro para fazer o passe pela meia, marcação lá atrás, Ayrton chega, tira, lançou pelo comando, vem Regis, deu um toquinho na frente, pegou de volta, abriu pelo lado direito, se manda, vem Ciola, recebe, para, raciocina, recua, chamou Romércio no campo de defesa, ele vem dominando, trocando a bola de lado. Na esquerda para Ayrton, ele recebe, domina, volta lá pelo setor direito, Ciola, ele trabalha, rola, rasteirinho, tocando para Romércio na frente, um pouco mais à frente para Índio, Índio na cabeça do círculo central, volta para Romércio, ainda mais atrás, para Gabriel Mesquita, sai dominando com os pés, levanta de perto da direita para Bidu, matou no peito, a bola saiu pela linha lateral, é arremesso no campo de defesa pela direita para o Corinthians. Aquilo que a gente estava discutindo no concentração, né, Batista? Daqui a pouco os comentaristas vão falar, mas o Andrigo tá caindo aqui pelo lado esquerdo, hein? Domina Andrigo pela esquerda, tentou o passe, deu o rebote, a bola voltou, recolheu Rodrigo Andrade, recebe, toca atrás, chama do Romércio outra vez para Rodrigo Andrade, ele de perto à direita, solta o jogo no campo de ataque pela meia direita, vem para Regis, enfiou na área, vai fazer Bruno Sávio, pé direito, bateu! Vai embora para fora pela linha de fundo, Cássio chegou fechando o ângulo. Uma grande jogada, Regis dominou, enfiou o pé canhoto para Bruno Sávio, ele bateu de perto da direita, Cássio chegou jogando o corpo, a bola foi embora para fora pela linha de fundo, por muito pouco, o Guarani não abre o placar do jogo, Marcos Luiz. E a jogada foi muito bonita do Regis, que já deu um outro ritmo a esse meio campo da equipe do Guarani, percebeu Bruno Sávio e meteu o lançamento para o atacante do Guarani, o Cássio foi o grande responsável pelo gol do Guarani não ter acontecido. Andrigo domina, solta o jogo lá pelo lado esquerdo, marcação lá atrás, Ramiro tira, afasta, solta o jogo, vem para o campo de ataque pela direita, Cauê girou em cima da marcação, Índio chegou, tirou, afastou, chamou para Júlio César, domina dentro do círculo central, ele escapa centralizando a jogada para Bruno Sávio, deu no Sávio, voltou, a bola sobrou com o Rodrigo Andrade, uma solada. O árbitro viu, marcou falta, é campo de ataque, Rodrigo Andrade, cobra curtinho para Índio, para Rodrigo Andrade, ele recolhe, recua, toca para Ayrton na cabeça do círculo central, abrindo, lateralizando a jogada para Éder Ciola, ele recebe, recua, chama Romércio, na lateral pela direita para Júlio César, recua, chama de novo Romércio, ainda mais atrás para Ayrton, Ayrton tenta a passagem, Cauê marcando a saída de bola, travado, a bola vai para a linha lateral. Saiu, é arremesso, o campo de defesa para o time do Guarani cobrar. Faça o seu imposto de renda com a Contábil Bandeirantes. Empresa especializada em gestão contábil. Há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contábilcb.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5:45, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeão
Campeonato Paulista 2021. Esticada de bola, vem Bruno Sávio, dominou, meteu o pé canhoto, levantou na área. Vem de peito lá atrás, Fábio Santos recua, chamando Cássio. Eu sigo com o giro do placar. Campeonato Paulista, Brinco de Ouro, Guarani 0, Corinthians 0, Edu. No Clássico de Minas deu Cruzeiro, gol de Ayrton no Mineirão, Cruzeiro 1, Atlético 0. Alô, Fernando de Montes Claros, muito obrigado. Laércio do Conceição, o Valden tá na Praia Grande. E de Amparo, o Carlos Oliveira. Ô, Edu, manda um abraço pro meu tio Zé Bigode. Alô, tio Zé Bigode, tio do Carlos Oliveira, o nosso muito obrigado e aquele abraço. Continue mandando as suas mensagens. 971021493 971021493. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pela audiência, você nos aplicativos, você no Facebook e também você que está no AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas. Chame no zap 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Regis meteu o pé direito, veio para a área, chegou tirando, afasta lá atrás o Corinthians, é arremesso lateral, pela direita tem pressa, o Guarani cobra e vem pela direita, Romércio dominou, rolando curtinho pela meia para Índio, Índio gira em cima da marcação e recua, perde a opção de ataque, toca tudo lá para trás para Ayrton, Ayrton erra o passe, recupera o time mosqueteiro de Parque São Jorge, toca a bola, vem por dentro, escapa Ramiro, ele recebe, recua, chamando o Bruno Mendes, bate de perna direita, soltando lá pelo setor canhudo para Fábio Santos, tentando a passagem, rola rasteirinho para Vitinho, na ponta canhota, vem na bola, tentando a passagem, rola, vem na bola, dominou, tentou a passagem, Ramiro, recua, vem no campo de defesa para Gil, Gil de perna direita, outra vez, na frente, vem Ramiro, Ramiro dominou, recuou, chamou pela direita, Bruno Mendes, toca para Ramiro, volta no Bruno Mendes, dali para Gil, domina no campo de defesa, um pouco à frente da quarta zaga para fazer o passe lateral pela esquerda. Recebe Gabriel tentando a passagem na perna direita, prepara o passe longo, levantou a bola na ponta direita, a bola comprida para Fagner, partiu, levou para a linha de fundo, preparou o cruzamento, pé direito, cruzou na área, chega, tira Ayrton de cabeça, rasga. E na sequência a bola vai para fora, o último toque foi do Fagner. É arremesso lateral, campo de defesa para o Guarani bater. Mas é chato de se marcar o Fagner, né, Batista? Ele ganhou a jogada ali do Bidu, veio até a linha de fundo e no limite conseguiu fazer o cruzamento. E por sorte, ele foi o último a tocar na bola lateral que o Guarani bateu. O Fagner é um grande cruzador, né? Ótimo cruzador, faz mais ou menos aquilo que eu fazia no torneio da Cana. Ah, tá. Lá em São Joaquim da Barra, uma competição importante, em nível de importância, muito parecido assim com a Libertadores. Gabriel domina dentro do círculo central, Fábio Santos empurra a bola para o campo de ataque para Rodrigo Varanda, tentou levar em cima da marcação, tentou girar em cima, fica com ele ainda, passe de calcanhar pela esquerda, Fábio Santos cruzou na área, passa por todo mundo, vem lá atrás pela esquerda, escapa Bidu no campo de defesa, recebe, bate de perna esquerda, levanta no campo de ataque, bola para Regis de cabeça, tocou na frente para ninguém, saiu lá atrás para dominar Cássio. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato
Campeonato Paulista 2021. Brinco de Ouro, Campinas, Guarani 0, Corinthians 0. Ah, jogaço, hein? Jogaço hoje, Supercopa do Brasil, lá em Brasília, 2-2, Palmeiras e Flamengo nos pênaltis, 6-5 para o Mengão, que ficou com o título. Alô, Itamar, Gamaliel Costa, Alessandro Giovanelli do Jardim Garcia, alô, Aguinaldo do Proença, diz que vai ser 2-1 para o Bugrão. Bandeirantes AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. É tempo de análise. Gleger Zorzin, comecinho da partida depois desse ataque do Guarani com Júlio César. Recolheu o pé direito, levantou, cruzou na área. Vem Andrigo, tocou de cabeça. Regis tocou no corpo dele, mas ele escorregou. Na hora de finalizar, Cássio saiu e praticou defesa Marcos Luiz. E não deu rebote, né, Batista? Excelente goleiro. Aliás, o Cássio já salvou a equipe do Corinthians naquele lance do Bruno Sávio. 0-0 o jogo. Começo da partida e a plataforma tática do Bugre, diz aí Gleger. Olha, Batista, eu gosto do posicionamento do Guarani. Agora ele joga em duas linhas de 4, né? O famoso 4-4-2. O Regis está um pouco mais adiantado ali, uma espécie de segundo atacante ao lado do Bruno Sávio. O Guarani se defende bem, está bem postado. Tem que explorar um pouco mais o Bidu e também o Scioli. Os jogadores precisam sair, dar um pouco mais de opção, né? Para que você tenha um pouco mais de qualidade, principalmente pelos lados. Jogando com duas linhas de 4, você precisa acionar os laterais a todo momento. O Guarani, para mim, está bem no jogo, começa bem, mas o jogo é totalmente equilibrado, Batistão. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas, WhatsApp 999 47 19 80, Cirúrgica Popular. E para você, CH, comecinho da partida, placar de 0-0, Guarani Corinthians em CH. 12 minutos de jogo, o Guarani conseguiu chegar 4 vezes com uma certa facilidade no ataque, entrando dentro da área. O Guarani faz um bom jogo até agora, está organizado na parte defensiva. Tem que ter bastante atenção com os dois laterais do Corinthians, né? O Fagner e o Fábio Santos são jogadores muito agudos, mas eu gosto do posicionamento. Essa maneira desse Guarani jogar. E vem o time do Guarani, dominou, escapou, vai para a área. Regis Gil chega na dividida, sai Cássio para dominar, seguindo o CH. E essa maneira que é uma espécie de 4-4-2, ela tá dando liberdade para o Regis estreante, a mobilidade dos dois de frente, o Júlio César e principalmente ali o Bruno Sávio. Início bom do Guarani. O jogo é bom, mas o Guarani está melhor que o Corinthians. 13 minutos passados do primeiro tempo, 0-0, ninguém mexeu no marcador. Jogando no estádio Brinco de Ouro, Campeonato Paulista 2021, Guarani Corinthians. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Placar de 0-0. Time do Guarani reclamou de um pênalti. Aí, Gleger, viu o pênalti lá naquele lance com o Regis, jogou a bola lá dentro da área, jogo empatado 0-0, Gleger. Ah, Batista, para mim o lance normal, absolutamente nada. E para você, CH, viu o pênalti aí no Regis, era o Ramiro que estava com ele. Não, lance de disputa, para mim normal. Faça o seu imposto de renda com a Contábil Bandeirantes, empresa especializada em gestão contábil. Há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse Contábil CB. C de Carlos, B de Batista, contábilcb.com.br. E vem o time do Corinthians pela direita no campo de ataque, lançamento de Ramiro, erra o passe, chega bem lá atrás para afastar o time campineiro, mas erra também um festival de erros. A bola no campo de defesa, Bruno Mendes para Gil, Gil volta no Bruno Mendes, acionando o Ramiro que está na lateral, ele está muito recuado no campo de defesa, marcação de Andrigo lá na frente, a bola foi recuada
recuada. Vem para Bruno Mendes. Para Gil pela esquerda, um pouco mais à frente para Fábio Santos. Levanta, ele perto da canhota, a bola comprida no campo de ataque para Vitinho. Ele tentou devolver um passe de peito. Índio chega para tirar, afasta, rouba para o time do Guarani. Para Júlio César, para Índio, perdeu. Time do Guarani retoma, vai para o campo de ataque, tentou a passagem pela esquerda. Vitinho chega, tira, afasta Romércio, a bola sobra com o Índio. Vem para Regis, domina pela direita para Júlio César, por dentro, pela meia, Bruno Sávio. De calcanhar para Júlio César, dominou, recolheu o pé direito, cruzou na área para Índio, subiu de cabeça, não conseguiu ganhar. Tira lá atrás a defensiva do Corinthians. Vem no contragolpe, lançamento feito de Rodrigo Varanda. Toca a bola para Vitinho pela esquerda, a bola recuada, vem pelo setor esquerdo, domina Fábio Santos para Gabriel. Ele bate de perna direita, abriu lá pela ponta direita, antecipa bem, Bidu. Chegou, dominou, arrancou para o campo de ataque, saiu da ponta, se enfia, vem pela meia, rolando dentro do círculo central para Índio, volta na esquerda no campo de defesa, o árbitro paralisa, marca falta no Ramiro. É falta, campo de defesa, falta para o Guarani bater. O Rodrigo Andrade acabou recebendo ali uma bola e quando ele meteu no Índio, o Índio acabou sofrendo a falta. É para o Guarani que tem pressa, Batista. Tem pressa, cobra rapidamente a bola jogada lá na ponta direita. Vem para Júlio César. Ele domina soltando pela direita para Rodrigo Andrade. Meteu o pé direito, cruzou para o gol. Subiu lá atrás, Cássio. Pega firme, não sei se o Rodrigo Andrade tentou chutar para o gol ou tentou cruzar. Mas a bola foi para o gol, mas foi fraca. Cássio pegou o Marquinhos. E ele tentou buscar ali o Andrigo, né, Batista? Mas para mim ele tentou chutar. Deu sorte que o cruzamento foi certinho. Domina, arranca no campo de ataque na saída errada do Corinthians. Andrigo domina no corredor central para Júlio César, calibrou, pé direito, bateu, carimbou o corpo de Fábio Santos. A bola voltou, Júlio César, pé direito, cruzou na área. Bruno Sávio dominou na linha de fundo, encarou no mano a mano a marcação, empurrou para Bidu, meteu o pé canhoto, levantou na área. Muita força na perna esquerda. A bola ultrapassou toda a extensão da grande área e foi para fora lá do outro lado da frente do tobogã. Alguma vez você já fez assim com tanta força, hein, Batistão? Então, esse aqui é o grande problema, né? Todas as vezes que usei a força em demasia, acabou dando errado. Nunca dá certo, não tem jeito. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. E tem também ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Avenida Alberto Medaljon 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. Placar de 0-0, domina o time do Corinthians, erra passe, bola lançada na frente para ninguém. Vem Ayrton lá atrás para dominar. Ele sai desfilando ali pela lateral da grande área, faz um passe curto para Índio. Índio jogando quase que ali como um terceiro zagueiro, à frente dos dois zagueiros. Ayrton domina na frente da grande área, soltando para Romércio, ele vem caminhando lentamente pela direita, toca a bola lá atrás, o time do Guarani. Ayrton tenta levar porque o Corinthians sobe a marcação, bola pela esquerda, Andrigo tentou levar, fecha a porta, tira Ramiro, é arremesso lateral. Vem Bidu, autorizado, vem pela esquerda para fazer a reposição, soltando para Andrigo lá pelo lado esquerdo, tentou passe para Regis, ele dominou, jogando o corpo para tirar da marcação, para Andrigo, levou, tentou a arrancada, opa, é falta nele. O árbitro parou, marcou a entrada forte de Bruno Mendes, é falta pela esquerda, falta para o Guarani bater o Marquinhos. E o jogador da equipe do Guarani, ele já tinha o domínio da bola, Batista, tanto que apoiou a perna esquerda para fazer o lançamento para o Bruno Sávio. Derrubado aqui do lado esquerdo, falta favorável à equipe do Guarani. O Fagner foi lá conversar com o árbitro, tentando intimidar o Luiz Flávio, mas ali não tem jeito, né, Batista? Sim, foi falta, não tem o que discutir.
Quase 20 do primeiro tempo. O time do Guarani tem uma real oportunidade para abrir o marcador. Vem para a bola se preparando para a batida. Regis, ele bate com a canhota. Levanta o braço esquerdo para se combinar alguma coisa. Vem para a bola, Andrigo, pé direito, levantou na área. Chega desvio lá atrás. Chegou Bruno Mendes de cabeça, cortou a bola, vai para fora, para a linha lateral. Cobrança de arremesso pela esquerda, vai tomando posição o time do Guarani com Bidu para fazer a reposição. Vai usar a força do braço. Autorizado. Indeciso, prefere um toque mais curto para Andrigo, para Bidu, levou para o fundo, cruzou rasteiro na área. Bruno Mendes chega, tiro de perna direita, levanta na frente, vem no contra-golpe. Cauê recebe de perna direita, levantou lá dentro da grande área para ninguém. Gabriel Mesquita domina com os pés. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, Corinthians 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Senhor Batista, deixa eu descarregar aqui o WhatsApp. Gustavo Martinelli, Bugre ganha de Cotia. O casal Emerson e Marli, do Alto Paraná, região de Maringá, Diego e a Giovana. Da Vila Nogueira, o Joca. Joca diz que vai ser 2-0 no Bugrão. O Rubinho do Jardim Nova Europa, Miguel do Aurélia, de Afonso Cláudio, lá no Espírito Santo. O Rafael, a cidade é Afonso Cláudio, no Espírito Santo. O Célio de São Paulo, 3-0 para o Guarani. E o Pacheco de Paulínia, muito obrigado. Rádio Bandeirantes. Continue mandando as suas mensagens pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes. 971021493. 971021493. Legal demais ter a sua participação aqui conosco. Domina o time do Guarani. Aliás, o Corinthians do campo de defesa. Guarani fecha com Júlio César. É arremesso lateral. Vem Fábio Santos. Autorizado, recua, toca para Gil. Ele domina pela metade da zaga. Detalhe. Recebe, entrega pela direita, vem Bruno Mendes para fazer passe lateral, soltando para Fagner, volta no campo de defesa, na entrada da grande área. Bruno Mendes dominou, empurrando para Gil pela meia, ele recebe, toca no campo de defesa para fazer passe lá pela esquerda, vem para Fábio Santos, empurrando por dentro pela meia para Gabriel na frente do campo de ataque, funcionou, vem Ramiro, lançamento, tocou na frente para ninguém, agora não funcionou. Bidu apenas acompanha, a bola vai para fora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani bater. A informação na Bandeirantes. E atendendo às exigências, Batista, no novo protocolo, deu para a gente perceber que os gandulas, no momento que as bolas elas saem para a linha de fundo ou para a lateral, eles acabam higienizando as bolas, hein, com álcool gel, passando pano. Legal essa atitude também, viu, Batista? Domina, se manda no campo de ataque, vem pra bola, tentando a passagem, Rodrigo Andrade, vem pra bola, tentando a passagem pela esquerda, a marcação lá atrás, não consegue, mas insistiu e o árbitro marcou falta. É falta para o Corinthians bater a entrada na área pelo setor esquerdo. É uma falta perigosa para o time mosqueteiro. E o Rodrigo Andrade não gostou da marcação da falta, Batista. Mas o problema é que ela realmente aconteceu. O Índio acabou derrubando o jogador da equipe do Corinthians na cara do árbitro. A falta é perigosíssima. Tem o Gil perto da bola, mas dali é perigo quando o Fábio Santos bate com a perna esquerda, né, Batista? Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. É falta para o Corinthians, é pela esquerda, entrada na área, vem para a bola, toma posição Fagner, ele bate com a direita, Fábio Santos também se apresenta como candidato. Vamos ver quem é que vem. 4 ou 5 homens na composição da barreira, a autoridade
Autorizado, Fábio Santos, pé canhoto, bateu por cima do gol. Vai embora para fora, saiu sem perigo, é tiro de meta para o Guarani bater. Como você disse, nenhum perigo, Batista. O Gabriel Mesquita acompanhou, o Fábio Santos tentou pegar o goleiro no contrapé, não deu. Tiro de meta para o Guarani, 0-0. Entregue a sua declaração do imposto de renda no prazo de forma rápida e segura com a Contábil Bandeirantes. Há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Confira mais informações acessando o site contabilcb.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, depois desse ataque, vem embora, se manda Fagner, levou pela direita e tortou a marcação de Andrigo, levou por dentro na entrada da grande área, passe mal feito, sobra com o time do Guarani lá atrás, Bidu saiu tirando, conferindo o placar do jogo, Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, Guarani 0, Corinthians 0. Alô, família Peria do distrito de Souzas, muito obrigado, e o Acácio de Valinhos. Olha, acabou, hein? Fluminense 3, Nova Iguaçu 1 e no Mineiro acabou. Tombense 2, América 1. Domina o time do Corinthians aqui, Bandeirantes Campinas. Conosco, Bandeirantes Ribeirão Preto. Bola dominada no campo de defesa. O time do Corinthians vem com Bruno Mendes pela direita. Rolando, Ramiro vem tentando a passagem pela direita. Fagner bate com o lado externo do pé direito. Conseguiu fazer o passe pela meia para Ramiro. Na inversão e na pressão. Vem embora pela esquerda. Tentou levar, passou. Fábio Santos, Vitinho não passou. Chega, tira lá atrás. Afasta Romércio, é arremesso lateral, tem pressa, Fábio Santos cobrando, entregando para Ramiro, voltou para Fábio Santos, dominou, rolou na entrada da grande área, vem Varanda tentando a passagem na entrada na área, tira lá atrás, afasta Rodrigo Andrade, lançamento no campo de ataque, o time do Guarani vem pela ponta direita, tentando a passagem pela direita, Bruno Saffi perdeu para Bruno Mendes, tira, afasta, a bola sobrou pela esquerda com o time corintiano, vem para fazer o passe, Fábio Santos para Ramiro, abriu para Vitinho na ponta canhota, sai da marcação, cruzou na área, subiu Gabriel Mesquita, veio pelo alto, pegou firme, sem rebote. Jovem, habilidoso, atleta do Corinthians, o Vitinho, foi até a linha de fundo e fez o cruzamento, mas o Gabriel Mesquita, ligado, já coloca o Guarani lá na frente. 27 minutos, domina o time do Guarani pela direita, vem na bola Ederciola, fez o cruzamento na entrada da área, tira lá atrás, Fagner, a bola sobra com o Índio, domina no campo avançado, o Guarani mantém a posse de bola, vem com Bidu. Bidu vem pela meia canhota, mas toca recuado dentro do círculo central para Romércio. Abriu bem para Júlio César, pé direito, cruzou, fecha a porta, tira. Fábio Santos, a bola acertou o corpo dele, foi embora pela linha de fundo em escanteio para o Guarani bater. Tentando abrir lá pelo lado direito, tentativa no cruzamento do Júlio César, interceptado pelo Fagner, escanteio a favor da equipe do Guarani. Tá chegando o Andrigo, tá chegando o Regis, dois jogadores do Guarani na cobrança, Batista. Vai para a bola o time do Guarani para a cobrança de escanteio lá pelo lado direito. Regis coloca a bola no quarto de círculo para fazer o cruzamento. Guarani vai preparando a ambiência da área com 5 jogadores lá dentro. Autorizado, Regis, pé canhoto, cruzou na área, desvio de cabeça, a bola foi embora. Bruno Sávio esticou a perna, a bola veio passando, passou isso aqui, ó! Isso aqui da ponta da chuteira do Bruno Sávio. Jogada ensaiada, Regis lançou no primeiro pau na cabeça, subiu, tocou o zagueiro e aí Bruno Sávio não conseguiu chegar a tempo e a bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta para o Corinthians bater. Bela cobrança do Regis, foi buscar o Bruno Sávio lá no segundo pau. Uma pena que ele não conseguiu chegar na bola, ela passou pelo atacante e foi embora, tiro de meta para o Corinthians. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. 29 minutos é tempo de análise. Gleger Zorzin, quem está melhor do jogo até aqui? 0-0 Guarani Corinthians. Olha, Batista, sem dúvida nenhuma o Guarani é melhor
melhor na partida, tem volume, a transição está muito boa. O que precisa é aparecer um pouco mais os laterais, né? Éder Ciola muito tímido, Bidu aparecendo muito pouco ao ataque. Quando você joga com 2 linhas de 4, você precisa ter essa dinâmica pelo lado, para que consiga a superioridade numérica e surpreender o seu adversário. Mas o Guarani está bem no jogo, e se tiver alguém que possa fazer o primeiro gol, esse alguém é o Guarani. E para você, CH, quase 30 do primeiro tempo, 0-0. O placar é justo em CH. Eu não vou dizer sobre justiça, eu vou dizer que o Guarani está melhor. Só que o Corinthians, ele está dando uma possibilidade para o Guarani que eu acho que o Guarani não está utilizando, não está acelerando, não está intenso como deveria. O Corinthians toca a bola, chega com muita dificuldade no ataque e o Guarani consegue jogar. Só que no último terço do campo falta um pouco mais de capricho no passe, na assistência, na conclusão. Enfim, o Guarani está melhor, mas está faltando alguma coisa. Olha o Corinthians. Domina o time do Corinthians, Varanda tocou a bola para trás, Vitinho para Fábio Santos, cruzou na área, chega, tira, Rodrigo Andrade, a bola caiu pela direita com Júlio César. Ele tentou dominar, chegou a marcação, a bola foi para a linha lateral, é arremesso, mas é para o Guarani no campo de defesa, completando o CH. Então, Batista, eu já pensaria no Pablo pelo lado direito. A observação do Gleger está correta. O Ciola, ele funciona praticamente como um zagueiro. E o Corinthians dá, pelo lado direito, possibilidade para atacar. Então está faltando também chegar com mais gente na frente. Repito, o Guarani faz um bom jogo, mas tem que aproveitar esse vacilo do Corinthians e tentar fazer um primeiro gol antes que termine o primeiro tempo. Faça o seu imposto de renda com a Contábil Bandeirantes. Empresa especializada em gestão contábil há mais de 50 anos, descomplicando a sua vida. Acesse contabilcb.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31,5, marcando o cronômetro da Bandeirantes, conferindo o placar do futebol aqui na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Brinco de Ouro, Guarani 0, Corinthians 0. Sim, amanhã, 20 horas, Morumbi tem São Paulo e Red Bull Bragantino. Um abraço para Cascavel, no Paraná, é o Carnieri, o Will e Alemão. Belo trio, hein? De Salvador, alô, Paulo Ridolfi, o Luiz do Parque Imperador e o Paulão do Dique 6. Bandeirantes, continue mandando as suas mensagens. 971021493. Domina, Andrigo vai para a área, rolou para Regis, para a linha de fundo, tentou o cruzamento, a bola saiu. Transpôs a linha de fundo, é tiro de meta para o Corinthians. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas WhatsApp 999 47 19 80. Avenida Alberto Medal João 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Se manda o Corinthians, vem com o Ramiro, girou, tocou pelo setor direito, vem pra bola, pé direito, o Cauê bateu, pega Gabriel Mesquita, chute de longe, pé direito, Cauê Mesquita, atento, ligado, pegou firme, sem rebote. Mais uma vez mostrou segurança, né, Batista? Tranquilo, sereno, Gabriel Mesquita. Corinthians tem a posse de bola, 0-0. Ramiro domina, solta o jogo no campo de ataque pela meia direita. O árbitro parou, marcou falta no Gabriel Silva. É falta, campo de ataque, falta para o Corinthians bater. E a falta aconteceu e o Índio estava junto ali na jogada. Aliás, quantos passes certos o Índio deu no jogo até agora, hein, Batista? Olha, não tenho a estatística aqui, mas provavelmente passe mesmo assim, nenhum. Então tá certo.
Placar de 0-0. O time do Corinthians vem para o jogo. Pela esquerda, Fábio Santos. Tentou a tabela na frente com Gabriel. Deu na defesa do Guarani, sobrou com Gil. Gil recua, toca tudo lá para trás. Dominando o Cássio. Goleiro saiu como líbero para fazer o passe lateral para Gil, que domina lá no campo de defesa, entregando para Fábio Santos. Um pouco mais no campo de ataque. Placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Lançamento no campo de ataque. Vem para a bola. A Varanda tentou passe de calcanhar. Romécio chega atrás, tira, afasta a bola. Volta aqui pela direita. Volta para Fagner. Ele recebe no campo de defesa, recua. Chamando Bruno Mendes, tá ali na frente, vem para Gabriel, ultrapassa a linha da metade do campo, se manda o time mosqueteiro, abrindo o jogo lá pela ponta direita, Gustavo Silva tentando a passagem pela direita, Gustavo Silva, o Mosquito abriu pela direita, Mosquito tentou levar, chega a dar um biquinho, Bidu tira. É arremesso lateral pela direita, vem para a bola para fazer a cobrança, o time do Corinthians. Autorizado, Fagner lançou lá para dentro da grande área, tira, afasta de qualquer jeito o Bidu, a bola volta com o Índio, volta no Bidu, ele bate, ele aperta a canhota, tira dali, levantou no campo de ataque, bola comprida para ninguém. Regis chegou mais atrasado, chegou primeiro, Gil recua na entrada da grande área para Cássio. Cássio domina no campo de defesa, solta curtinho pela direita, sai Bruno Mendes dominando e entregando pela meia. Gabriel bate, ele aperta a direita, levanta a bola pelo comando no campo de ataque para ninguém. Aparece bem lá atrás, Ciola tira, afasta, chama Regis para Índio, ele dominou no círculo central, fez o lançamento, mais um passe errado aí do Índio, Marquinhos. Vai anotando aí, vai anotando. É brincadeira. E o caso é o seguinte, hein, eu tinha dúvida se o técnico Alau ia colocar o Regis para não mexer no tripé de volantes. Ele colocou o Regis, mas não tirou o Índio. É isso aí, tirou o Tony do time. Ô Batista, mas é isso que nós não entendemos, né? Por que tirar o Bruno Silva, que é até então capitão do time, um jogador que tem essa transição muito boa, um jogador que protege muito bem o miolo de zaga, tem algumas coisas. Será que a ordem é alienígena, Batista? Sim, com certeza a ordem alienígena fica lá, não sei onde, mas de lá mandando, portanto, a interferência na cabeça dos treinadores. Domina, vem pro jogo, bate de perna direita, Ramiro, olha o time do Corinthians, abriu lá pela ponta canhota, Simão tentando a passagem, vem Varanda tentando a passagem pela meia, ele recua, chamou Gil, o zagueiro enfia o pé direito, está lá no campo de ataque, abriu lá pela ponta canhota, pra Varanda, pra Vitinho, rolou na entrada da grande área, pra Gabriel, voltou Ramiro, pé direito, bateu, vai embora, por cima do gol, pela linha de fundo, a bola subiu, saiu, é tiro de meta para o Guarani bater, Marcos Luiz. E nessa aí houve falha na marcação, né, Batista? Porque quem tinha que dar cobertura no Ramiro, quem era? O Índio. E aí o Ramiro ficou livre de marcação, pegou firme com a perna direita, a bola passou pela travessão, foi embora. Tiro de meta para o Guarani. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopensas.com.br. Batista. Oi, pois não, CH, pode falar, fala que eu te escuto. Nesse momento o Corinthians ganha definitivamente a briga pelo meio campo. Está com uma posse de bola muito alta, quase 70%, e a grande realidade é que o meio campo do Guarani perdeu a pegada. Eu não sei se é preparo físico, o Regis e o Andrigo não conseguem diminuir com a velocidade necessária no jogo. O Corinthians melhorou na partida, o Guarani está recuado e nesse momento o Corinthians é melhor. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Domina o time do Guarani, vem com Júlio César soltando para a Ciola. Ele recebe, volta pela meia para Regis.
tentou o contato e por dentro com Bruno Sávio. Abriu pela direita, vem Rodrigo Andrade, pé direito, cruzou na área. Chega em cima na marcação, chega Fábio Santos, afasta, tira, o time do Guarani retoma. Vem Ayrton pela esquerda, vem Bidu. Ele domina, toca curtinho, entregando pela esquerda, se manda Índio para fazer o passe. Agora o Índio acertou o passe, um passe também de 3 metros. Para Bruno Sávio, volta no Índio, recua, Romércio vem para o campo de defesa. Vitinho na marcação, na saída de bola, Éder Ciola, ele domina pela direita, escapa, vem para fazer passe lateral, campo de ataque para Júlio César, volta no Ciola, ele bate de pé da direita, atravessa o campo da direita para a esquerda, erra completamente o passe e vem no contragolpe, Fagner dominou, tentou enfiar a bola para o Mosquito, antecipa na entrada da grande área, vem Bidu, tira, meteu o pé canhoto, levantou no campo de ataque para Regis, que descia, aparece bem Bruno Mendes, vem de peito, afasta, tira, toca na frente pela direita, é falta. O árbitro parou, marcou falta do Bruno Sávio, Fagner no solo, rente, arrisca lateral no campo de ataque, falta, já cobra, tem pressa o time do Corinthians com o Ramiro, recua, vem para dentro do círculo central, Gabriel trabalhando o jogo lá pelo lado esquerdo, vem para Fábio Santos, um pouco mais à frente, Guarani vem com Júlio César, vem bem na marcação, tomou e armou o contra-golpe na frente para Regis, rodou em cima da bola, tentou passe, mas passou da linha da bola Júlio César. E aí vem no contra-golpe, dominando pela direita, tentando a passagem, Cauê, vem na marcação, tira, afasta pela esquerda, o árbitro parou, marcou, Cauê fez a falta. Senhora tá caída, é falta pela esquerda, campo de ataque, a falta para o Guarani bater, Marcos Luiz. Em cima do Regis, Batista, e o Márcio Alves de Oliveira, que está nos acompanhando, ele brincou aqui, ô Marquinhos, pô, essa história do Gandula higienizar as bolas é meio tenso, hein, Marquinhos? Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. É que o protocolo teve que ser ajustado, mais rigor para passar pelo crivo do Ministério Público. Ministério Público que não tem uma equipe de cientistas, de infectologistas, de médicos, mas deu palpite, paralisou o Paulistão e só voltou depois dos ajustes feitos no protocolo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 41 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Brinco de Ouro, Guarani 0, Corinthians também 0, Edu. Olha, no Mineirão deu Cruzeiro 1, Atlético 0. Olha, o Quilão Bugrino diz que tá bom pro Guarani, tem que forçar mais um pouco. Alô, só um minutinho, Edu, dominou Andrigo, ganhou a bola, partiu, acelerou, abriu pela esquerda, Bruno Sávio, pé direito, bateu pro gol, chega Bruno Mendes, fecha a porta, toca nela, tira, a bola voltou, Bruno Sávio ainda dominou pro time do Guarani, recua para Índio, vem pela meia esquerda, Índio recua tudo, toca lá para trás, o Guarani estava inteiro no campo de ataque, e vem Romércio, toca para Índio, Índio toca para trás, pela direita para Estiola, na frente para Júlio César, já passou o Índio, lançamento para ele, ele esperou a chegada na marcação e arremesso lateral, Índio tem pressa, cobra, para Ciola que domina e recua, toca lá pela direita no campo de defesa, vem Romércio na esticada para Bidu, ele domina pela meia, leva o time do Guarani na perna direita, tentou o passe, acertou a defesa do Corinthians que tira, seguindo Edu. Então, o Quilão Bugrino, amigo Batista, falou que o Guarani forçar mais um pouco. Alô, Vieira do 2650 e o Paulo Henrique Rodrigues do Jardim Bom Sucesso, nosso muito obrigado. Bandeirantes. Bandeirantes, AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto e em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Domina o time corintiano pela ponta direita, vem Fagner, ele recolhe, toca, vira o jogo um pouco mais atrás para Bruno Mendes, ele centraliza para Gil, Gil pela esquerda, vem para fazer passe, levantamento de Ramiro, no campo de ataque na ponta, é passe errado, proteção lá atrás do Júlio César, toma, tira, Ciola, carimbou o corpo do Fábio Santos e ganhou arremesso lateral. E aqui na Bandeirantes é assim,
Assim que o jogo parar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. E tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto aqui na Bandeirantes com Edu Pinheiro é super legal. E tem um oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço é muito mais economia em cada compra. Acesse Supermercado Taquaral.com.br e Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Falta pro Guarani, vem na bola, Regis Pecanhoto, cruzou na área, Venciola, bateu de pé direito em cima da marcação, tira Fábio Santos, a bola vai para a linha lateral, é cobrança de arremesso pela direita, tem prensa, cobra o time do Guarani, Júlio César não conseguiu dominar. A bola tocou no tornozelo dele, se adiantou e foi para fora, para a linha de fundo, saiu em tiro de meta no campo de defesa, é pro Corinthians bater. Ele não conseguiu o domínio da bola, Batista, ela bateu assim, ó, na pontinha da chuteira do pé esquerdo, saiu tiro de meta, finalzinho do primeiro tempo, 0-0. Faça o seu imposto de renda com a Contábil Bandeirantes, empresa especializada em gestão contábil, há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contábilcb.com.br. Vai terminar a primeira etapa no Brinco de Ouro, placar de 0-0. Bidu na cobrança de arremesso lateral, a própria Regis tentou a penetração, não deu, tirou, afastou, voltou. Bruno Sávio comete a falta em Ramiro. É falta para o Corinthians, mais 2 minutos. Vamos até 47. Bola parada no campo defensivo. O time do Corinthians vem para fazer a cobrança. Ninguém mexeu no marcador. 0-0. Gil domina pela metade da quarta zaga, soltando para Fábio Santos. Um pouco mais à frente, o Corinthians tenta caminhar. Levantamento lá para dentro da grande área para ninguém. Gabriel Mesquita saiu para pegar, pega firme, já sai jogando rapidamente com o Bidu. Ele domina no campo de defesa, na entrada da grande área. Trabalha na perna canhota, fica indeciso, não sabe se passa pela esquerda ou lança por dentro. Preferiu o passe para Andrigo, volta no Índio. Abriu na esquerda para Regis, tá ali para Bidu, ele perdeu. Chegou Bruno Mendes na marcação, toma dele, mas como que se toma um doce de criança. Tira, afasta, mas afasta mal. Pegou Regis, dominou para o time do Guarani, para Bruno Sávio, para Regis. Bruno Sávio colocou a bola por trás do corpo do Regis. Armou contra-golpe, domina no campo de ataque Gabriel. Tentando a passagem, batendo de perna direita, virando pelo lado esquerdo no campo de ataque, se manda. Tentando a passagem lá pela ponta. Vem Varanda, rola a bola para Ramiro. Centralizado no corredor, ele meteu na ponta para Fábio Santos, cruzou na área. Subiu o Romércio de cabeça, afasta, tira Rodrigo Andrade. Chega completando, a bola volta pela direita. Domina Fagner. Ele de perna direita, abriu pela ponta direita para Mosquito, vai para cima da marcação, levou na área contra Bidu, pé direito, tentou o cruzamento, chega Índio, fecha bem para tirar. Rola para fora, tira, a bola saiu, é arremesso para o Corinthians. Vem Fagner, pressão corintiana, 47, tempo regulamentar esgotado. Fagner está autorizado, não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Luiz Flávio de Oliveira, ponto centro do campo e termina o primeiro tempo. Guarani 0, Corinthians 0. E vem aí o intervalo inteligente da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Mas, meu grande amigo Batista, muito obrigado. Diz aqui, Marquinhos, o Kleberson, para mim, o Guarani tem que acalmar mais, ficar mais com a bola. O time está dando muito chutão. Marcos Luiz, 0-0, você viu o novo protocolo? Sim, né? A gente teve a oportunidade de acompanhar durante toda a semana, passando para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, né, e o novo protocolo. Até chamei a atenção há pouco da higienização das bolas, quando elas saem para as laterais, para a linha de fundo, enfim. Tem que se tomar bastante cuidado, é um esquema bolha. O Guarani, por exemplo, Edu, acabou, na verdade, tendo a sua concentração num hotel próximo aqui ao estádio Brinco de Ouro, e a gente também acompanhou tudo isso. Olha o Ramiro, vamos ouvir o que fala o jogador do Corinthians. Oportunidade de fazer gol, então tem que estar um pouco mais concentrado, caprichar na saída de bola, fazer essa bola chegar em condições do pessoal da frente finalizar. Legal, Ramiro
tá falando, né? Escolhido para conceder entrevista. Vamos ouvir. Não, a gente tem que ser sincero, a gente tá tentando, tá batalhando, acho que isso é o intuito de todo mundo, mas a gente tem que melhorar um pouquinho tecnicamente, dar um pouco mais de linha de passe, facilitar o jogo pro companheiro que tem a bola. Ramiro, jogador importante aí do esquema do Corinthians, passando pelo microfone da Rádio Bandeirantes, e o Regis é o escolhido do lado do Guarani para conversar com a imprensa e falar deste primeiro tempo, o empate 0-0, se foi bom ou não. Vamos ouvi-lo. A gente começou bem o jogo, se portando bem. Só temos que ter um pouco mais de capricho no passe aqui, que eles estão dando um pouco de espaço no meio. Se a gente caprichar nesse passe, conseguir achar a gente ali da frente, a gente vai conseguir abrir o placar. Tá aí o Regis, continua falando, o jogador do Guarani que joga com a 78. Como ia suportar o Corinthians? O professor posicionou nós bem. Acho que a gente conseguiu fazer o que ele pediu. A gente não teve quase perigo, só uma bola de fora da área. Mas é o que eu falei, um pouco mais de atenção aí que a gente vai conseguir sair com o primeiro gol. Homenagem ao título do campeão brasileiro de 78, o Regis, né? Fala na Bandeirantes. É assim nos treinamentos e vai ser assim no jogo também. Regis, aí sim, Edu, último jogador a falar no gramado do Brinco. Final do primeiro tempo, 0-0, Guarani e Corinthians, Edu. Sim, ele fazendo a sua estreia, Regis, hoje é a surpresa. Guarani joga com Gabriel Mesquita, Éder Ciola, Romércio, Ayrton e Bidu. Bidu hoje 50 jogos, hein? Índio, Rodrigo Andrade e Regis. Júlio César, Bruno Sávio e Andrigo. É mais ou menos isso, porque Andrigo é meia, mas enfim, CH e Gleger vão explicar aqui. No banco, Rafael Martins, Matheus Ludic, o Thales, Eliel, Bruno Silva, Matheus Souza, o Tony, que tem aquela barba espetacular, tá no banco, o Pablo, Rafael Costa e o Renanzinho, tá bom? É isso aí. O Davó está tudo ok, está regularizado, mas ainda vai ganhar um condicionamento aí, vai ser inscrito, vai defender o Guarani, mas até final do Paulistão. Oi, CH, queremos ouvi-lo. 0-0, professor. Eu esperava um pouquinho mais. Não acho que o Guarani jogou mal, não. Acho que o Guarani controlou o jogo. Essas duas linhas de 4 fizeram com que o Corinthians tivesse muita dificuldade de penetração. Chegou muito pouco. Beleza. Ele tirou volantes do time, ficou com um só e o time não sofreu defensivamente. Só que o Corinthians deu espaço para o Guarani jogar e o Guarani não aproveitou. Aliás, depois dos 35 minutos, o meio-campo arrefeceu. Eu não sei se o problema foi físico ou se o Corinthians aumentou a intensidade. A gente vai saber no retorno do segundo tempo como é que vai estar o posicionamento desse meio-campo. Mas eu acho que Andrigo e Regis têm que jogar mais perto um do outro. E está faltando esse capricho da penúltima bola, inclusive de conclusão. E em alguns momentos eu senti falta de concentração, em outros momentos nervosismo. Eu estou falando do Sávio, estou falando do Júlio César, estou falando do Regis e do Andrigo e do Bidu também. Faltou capricho, muito erro de passe bobo, que dava para ter tranquilidade, respirar e dar o passe com mais segurança, com mais equilíbrio. Então, entre mortos e feridos, eu dou uma nota 6 para o primeiro tempo. Eu acho que o Regis é um cara que acrescentou bastante na parte técnica, mas esse tripé aí, Andrigo, Júlio César e também Regis, ele tem mais potencial para poder efetivamente fazer esse time jogar melhor. O Índio é aquilo mesmo, né? Eu duvido que ele tire o Índio para colocar o Bruno Silva para melhorar a qualidade e também o comando desse meio-campo, porque aconteceu em alguns momentos uma ligação direta que com o Bruno Silva isso não acontece. Ele equilibra o jogo, ele conversa com os caras dentro do campo. Ele é outro nível de jogador. Ele sabe quando acelerar e quando pedir tranquilidade, pisar na bola e respirar. O Índio não. O Índio não é essa característica dele. Então, para melhorar no segundo tempo, ele deveria pôr o Bruno Silva e tirar o Ciola do time e colocar o Pablo. Eu duvido que ele faça isso. De qualquer maneira, um meio-campo melhor, um desempenho um pouco melhor, mas precisa fazer o gol. Sabe por quê, Edu, para finalizar meu comentário? Não brinque com um time grande. Veja o banco do Corinthians. Segundo tempo vem novidade para ir. E tem qualidade no banco do Corinthians para deixar esse jogo mais difícil. Então o Guarani não pode dormir no ponto. Com a camisa e com o adversário e com o banco de reservas do Corinthians, que é melhor do que o banco de reservas do Guarani. O jogo está completamente indefinido. Vamos ver o que o professor Al vai preparar para o segundo tempo, Edu. Eu sou o Ivan Felipe Gervasoni
junto com o meu amigo Jonas Cifrão. Vai ser 2-0 para o Guarani. Somos de Campinas, do Jardim Garcia. O nosso WhatsApp é o 97102-1493, hein? 97102-1493. Eu tenho 2 lances aqui, olha, foi um primeiro tempo, não teve defesa e tal, mas eu só tenho uma dúvida, CH. Só tenho uma dúvida, não precisa responder agora. No comecinho do jogo, 3 minutos, cara a cara. Uma enfiada do Regis para o Bruno Sávio. Bruno Sávio cara a cara com o Cássio. A bola bate por debaixo das pernas dele e sai raspando. Mas eu acho que o Bruno Sávio estava impedido. Eu não sei se foi dado o impedimento ou se na sequência foi dado o escanteio. Eu não me lembro disso aqui, mas eu vou checar aqui com os universitários. Aí, gostou, né? A dupla aqui gostou aqui. Edu. O Cifrão e o Gervasoni. Oi, CH. Você pode repetir a pergunta, por favor? No comecinho, cara a cara, Bruno Sávio, uma enfiada do Regis. Bruno Sávio cara a cara com o Cássio. A bola bateu por debaixo das pernas dele e sai, raspou. Ok. Eu acho que o Bruno Sávio estava impedido. Eu não sei se o árbitro deu o impedimento. Estava impedido. Estava impedido, né? Impedido. Pouco à frente estava impedido. Muito obrigado, CH. Até daqui a pouco. Olha, daqui a pouco tem o comentário de Greger Zorzin, 20:57 intervalo. Guarani 0, Corinthians também 0. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você, empresário, está preocupado com a declaração do imposto de renda? Fique tranquilo, conte com a Contábil Bandeirantes, que há mais de meio século atende grandes empresas. É sinônimo de credibilidade, solidez e confiança. Dispõe de um time de especialistas preparados para resolver o seu imposto de renda. Tenha a sua declaração entregue no prazo, de forma rápida e segura. Contábil Bandeirantes, há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Precisando abastecer? Não esqueça que o mais importante e seguro para você e seu automóvel é a qualidade do combustível. Auto Posto Flamingo proporciona, além do rígido controle de qualidade, bandeira Shell. Ah, e tem mais! Você, taxista e motorista de aplicativo, cadastre-se conosco para obter preços especiais. Aceitamos todos os cartões de crédito, além do Sem Parar e Shell Box. Auto Posto Flamingo, Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Note bem, não é bandeira branca. Edu Pinheiro. Olha, Bruno Sávio, não! O Guarani precisa de um atacante urgente. É o Zé Carlos de Hortolândia. Um abraço, viu, Zé Carlos? Muito obrigado. Olha, vamos ouvir então 3 minutos esse lance. Mas estava impedido, mas a enfiada do Regis. Regis fazendo a sua estreia. Do Ramésio, outra vez para Rodrigo Andrade. Ele de perto à direita, solta o jogo no campo de ataque pela meia direita, vem para Regis. Enfiou na área, vai fazer Bruno Sávio, pé direito, bateu! Vai embora para fora pela linha de fundo. Cássio chegou fechando o ângulo. Uma grande jogada. Mas estava impedido. É que depois eu fiquei aqui com os meus apontamentos no WhatsApp e não reparei. Mas o CH tirou essa dúvida, o Gleger também me sinalizou. Edu, estava impedido, hein? Manda um abraço pro Carlos Pinto Bugrino, do Jardim Garcia, só da Bandeirantes. Alô, Jardim Garcia! Aliás, ficou bonito aí, hein? Com o BRT aí, ficou muito bonito aí no Jardim Garcia, depois da ponte da Anhanguera aí, né? Vamos lá, vamos ver aqui há 28 minutos. Olha o Regis, hein? Danado, o Regis vai cobrar escanteio. Vamos lá. Vai pra bola o time do Guarani pra cobrança de escanteio lá pelo lado direito. O Regis coloca a bola no quarto de círculo pra fazer o cruzamento. Guarani vai preparando a ambiência da área com 5 jogadores lá dentro. Autorizado, o Regis, pé canhoto, cruzou na área, desvio de cabeça, a bola foi embora. Bruno Sávio esticou a perna, a bola veio passando, passou isso aqui, ó! Isso aqui da ponta da chuteira. Então, Batista, mas o 0660, o Bruno Sávio está atrapalhando. Deixa eu dar um alô aqui para o Luiz de la Torre, olha que nome bonito, Luiz de la Torre,
Diz que vai ser 2-0 para o Guarani. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui é o Armando Yamamura. Direto do Japão, Gleger. Você trabalhou na China, né, Gleger? China? Coreia do Sul. Trabalhei na Coreia do Sul, mas visitei a China, Hong Kong, visitei Tóquio. Aliás, Tóquio é maravilhoso, né? É. Aonde está o nosso ouvinte aí? Que beleza, que bom. Terra Lá maravilhosa. deve ser o quê? Lá é... É 24 horas, não, é 12 horas, né? 9 da manhã. Segunda-feira, né? 9 da manhã. Já é segunda-feira. Segunda-feira, 9 da manhã. Alô, Armando Yamamura, muito obrigado, viu? É isso aí. Bom, eu sigo com você então, meu amigo. Vamos lá, tá 0-0. E se você gostou do Regis ou é cedo ainda? Não, é claro. Não, mas é um jogador que a gente já conhece, né? Eu gosto do futebol do Regis. Acho que ele melhorou esse meio de campo do Guarani. O Guarani até então não criava absolutamente nada. E a gente percebe o Guarani com uma certa evolução técnica nesse meio de campo. Ele precisa fazer alguns ajustes, viu, o Edu, o Alan Al. Você vê que a partir de todas as vezes que o Bidu deu uma escapada lá, o Éder Ciola deu uma escapada, as coisas começaram a acontecer. Pô, você tá jogando com 2 linhas de 4, você precisa adiantar um pouco mais, né? Você vê que no sistema, na recomposição, o Guarani tá muito bem, né? O Mesquita não fez nenhuma defesa importante assim, né? Então, o Guarani, defensivamente falando, tá bem agrupado, a recomposição tá muito boa, só que na hora que você tem a bola, para você tentar surpreender e tentar ganhar o jogo, você precisa ter superioridade numérica, principalmente pelo lado. A gente percebe que o Corinthians ele troca muito, né? Os jogadores não mantêm muita posição. E isso, às vezes, facilita a marcação. Se você souber marcar no setor, você tá ali, caiu no seu setor, você encosta e é o que o Guarani tá fazendo. Por isso que eu tô pedindo a presença dos laterais toda hora na frente. Porque o que acontece? Como o Corinthians faz essa rotatividade do meio para frente, na hora que você sai o lateral ali como um homem surpreso, você surpreende o marcador, que às vezes pode não ter ninguém no setor te marcando. Então é a hora de surpreender, é a hora de encostar e de chegar uma tabela, né, uma triangulação, chegar no fundo, ou até mesmo ir por dentro numa diagonal. É isso que tá precisando pro Guarani, para tentar surpreender. Encostar um pouco mais. O Andrigo tá jogando pelo lado, você vê, ele joga ali pelo lado, ele é bom jogador pra caramba, eu gosto do Andrigo, tecnicamente falando, mas a gente percebe, ele não é um jogador de velocidade, né? E fala pra mim, Edu, qual o lance que nós vimos o Andrigo pegar e partir pra cima no 1 contra 1, que é o que tem que ser feito pro jogador que joga ali. O jogador que joga aberto, ele precisa, é aquele famoso quebra-linhas, né? Tentar passar entre as linhas, tentar furar a malha de marcação. Mas o Andrigo ele é mais técnico, então por isso, na hora que a bola chega nele, fica burocrático o Guarani. Então precisa pôr velocidade pelo lado. Eu traria o Andrigo para jogar por dentro, né? E abre o Bruno Sávio. Então, se você quer jogar com 2 linhas de 4, coloca o Bruno Sávio para jogar pro lado, traz o Andrigo por dentro. Você vai ganhar em qualidade, vai ganhar em armação, e vai ganhar em velocidade com o Bruno Sávio. Então pode ser uma troca, não precisa nem trocar as peças. É só você posicionar diferentemente do que tá. Então, alguns ajustes só, eu gostei. O Guarani, apesar de ter pouca posse de bola, eu acho que no momento da recomposição fecha bem o espaço e o Corinthians tem um falso domínio, né? Não chegou em momento algum ali. A linha de defesa está bem postada. O Bidu e o Éder Ciola, apesar de não estar atacando, estão marcando muito bem, recompõem rápido. Os homens de lado também recompõem rápido. O Júlio César precisa melhorar um pouquinho mais. Ele é esse jogador que vai no 1 contra 1, chega, que encosta. Entendeu, Edu? Então é um ajuste ou outro só, eu não mexeria no time agora. Manteria o mesmo time, só posicionaria um pouco mais e liberaria um pouco mais o Rodrigo Andrade para encostar lá no Regis, para ter um pouco mais de ofensividade, Edu. Você vê que agora mudou. Os caras foram pro vestiário, na volta... E vai entrar o Cantígio no lugar do Ramiro no Corinthians, viu, Edu? É bom jogador, hein? Tá aqui. Esse Cantígio é bom jogador, hein? É um jogador que tem uma inversão de bola muito boa, tem um passe muito bom. O Guarani tem que ficar atento com ele. E eu vi uma barba também, viu, Marquinhos, no retorno agora. Falei, nossa, será que é do Tony? Não, mas é o Ciola. O Ciola também tem barba, né? Também tem. É que a do Tony é um pouquinho maior, difícil, Edu. E tem doutor difícil. Então, no Corinthians, no Guarani, a princípio não, né, Marcos Luiz? Não, o Guarani não muda, deu uma observada ali, como fala o Batista, deu uma passada de olhos, sem mudanças, mudança só no Corinthians, a saída do Ramiro para a entrada do Cantígio com a 24. CH, e aí, que precisa mudar rapidamente no Guarani para ser mais agressivo, CH?
Melhorar a condição de assistência na frente, de chegada, de capricho e trocar o lateral direito. Sair o Ciola e entrar o Pablo. Vai começar no segundo tempo, por enquanto 0-0 Guarani e Corinthians. E para o show continuar aqui na Bandeirantes Campinas, é ele mesmo. Muito obrigado, Edu. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. Foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Time do Guarani, vem Bruno Saf, entrada na área, pé direito, bateu, vai embora para fora pela linha de fundo. Bateu tirando no goleiro e tirou muito de Cássio, linha de fundo, tiro de meta para o Corinthians bater. Mas a jogada foi inteligente, né, Batista? Ele tentou tirar bem do Cássio, mas aí a bola saiu sem perigo. 0-0 segundo tempo. Alteração no jogo, Marquinhos. Confirmando, saiu Ramiro com a número 8, entrou Cantígio, 24. E no Guarani, alguma alteração? Não. Arremesso lateral, Ciola cobrou, tocou na frente pela direita para Regis, dominou no peito, tentou girar. O árbitro parou, marcou falta no Gabriel. Falta lá atrás do campo de defesa, falta para o time do Corinthians. E aí, CH, fosse você o treinador, faria alguma alteração no Guarani ou não? Sim, voltaria com Bruno Silva no lugar do Índio, Pablo no lugar do Ciola. E para você, Gleger, faria alguma alteração no Bugre? Não, Batista, a princípio não, manteria o mesmo time. Placar de 0-0, primeiro tempo muito ruim, né? Tecnicamente, jogo feio, esperamos que melhore no segundo. Rodrigo Andrade, girou, tocou pela direita, Regis está ali para Júlio César, domina a margem do campo, volta para Regis, escapou com uma finta na entrada da área, pé canhoto, rolou na área, vem para a bola, dominou o Andrigo, volta para a lateral, Júlio César, pé direito, bateu cruzado, vem de cabeça, tocou na bola, Índio! Defendeu Cássio, cabeçada do Índio para fazer o gol, Cássio, defesa espetacular, salva o Corinthians por pouco, por muito pouco. O Índio não marca o gol de abertura do placar do Guarani, Marcos Luiz. Jogada trabalhada de 3 toques, Batista. Andrigo junto com o Júlio César, este fazendo o cruzamento. Lá no segundo pau apareceu o Índio na disputa de bola com o Fagner. E o paredão Cássio literalmente salvou a equipe do Corinthians. Gleger, você que é do ramo, foi um grande goleiro. E aí, a nota desta defesa do Cássio? Ah, Batista, nível de dificuldade aí, 8, né? Uma bela cabeçada para baixo, difícil para o goleiro. Olha, nós estamos revendo o lance. O Índio testa ela para o chão e o Cássio vai lá no cantinho e tira. Belíssima defesa. Uma das que vão competir é a defesa do jogo, com certeza. E aí, CH, o Índio, na sua opinião, trabalhou legal, foi uma boa defesa, uma boa cabeçada e méritos da defesa em CH. Ah, não caprichou não. Aliás, o Guarani em 5 minutos, ou menos de 5 minutos, perdeu 2 gols. Um com o Bruno Sávio e esse com o Índio, ele tinha que ter feito o gol. Contra time grande não se perde gol como o Guarani tem perdido. Pode fazer falta. Méritos do Cássio, grande defesa, mas o certo era cabecear um pouco mais longe do Cássio. Grande defesa. Domina o time do Guarani, vem com o Bidu aberto na ponta canhota, perdeu a bola, saiu, é arremesso lateral para o Corinthians no campo de defesa. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais.
Diz que entregas, chame no zap 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Bola aberta pela ponta direita. Bruno Sávio chegou. Chega lá atrás. Apenas observou Gil a saída. Ela foi embora para fora, rente ao pau da bandeira. É arremesso lateral. Vem para a bola se preparando Fábio Santos para fazer a reposição no campo de defesa. Lança, toca na frente. O time do Corinthians toca com um Cantígio. Ele recua. Fábio Santos bateu de perto. A canhota levantou no campo de ataque. Vem de cabeça. Romércio para afastar. Tira. A bola sobrou pela esquerda. Se manda. Vai embora. Rodrigo Varanda arranca em cima da marcação. Tentou passe. Vem para Gabriel pela esquerda. Tentou a finta. Tomou um pisão no pé. Ele tocou para Vitinho. Vitinho rolou no fundo. Passe longo. Vai para a linha de fundo. Tenta dominar Rodrigo Varanda. A bola saiu. Foi embora para fora pela linha de fundo. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos e meio, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Estádio Brinco de Ouro, Campinas. Guarani 0, Corinthians 0, Edu. Olha, ontem São Bento 1, Red Bull Bragantino 2, São Paulo 5, São Caetano 1, Santos 0, Botafogo de Ribeirão 0. Amanhã, Morumbi, 20 horas, São Paulo e Red Bull Bragantino. Na terça tem Ferroviária e Corinthians às 20 horas em Araraquara. Vai mandando as suas mensagens 971021493 971021493. Participe da jornada esportiva Bandeirantes. Bola para fora, cobrança de arremesso. O Corinthians vai cobrar do campo de defesa com Fagner. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina Rodrigo Varanda, ele recebe, recua, chama Fábio Santos ainda mais atrás pela metade da quarta zaga, vem para Gil, dali um pouco mais à frente para Cantígio, ele se livra da marcação, conduziu a bola pela meia esquerda para Rodrigo Varanda, abriu na lateral no fundo do campo, vem pela esquerda, Vitinho cruzou na área, tira, afasta Romércio, joga para fora, para a linha lateral, faz uma boa partida hoje o Romércio. Cobrança de arremesso lateral, Varanda tentou chegar, sai Gabriel Mesquita. Saiu e pega firme lá atrás. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7:30, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, depois desse ataque, domina pela esquerda, escapa o Guarani com Bidu, lançamento da esquerda para a direita, do outro lado, vem Regis, dominou, soltou para Ciola, abriu na ponta direita, vem Ciola, pé direito, cruzou na área, chega, tira lá atrás, Fagner, a bola voltou, dominou, recolheu, vem na bola, bateu, Andrigo, tocou nela, chega, tira lá atrás, o time do Corinthians, a bola volta, o Guarani pressiona, vem na bola tocando o Ayrton para Índio. Índio volta a bola pela direita. Se manda no campo de ataque. Romércio para fazer o passe. A bola tocou. Saiu para a linha lateral no Varanda. É arremesso favorável ao time do Guarani. Vem pela direita. Ciola. Autorizado. Lançou para Regis de cabeça. Procurou para o Bruno Saffer. Ele volta a bola pela direita. Passe mal feito. Seguindo Edu. Olha, é o seguinte, eu vou precisar do favor de vocês no lance aí. O Gil salvou um gol, hein? Quero saber quem do Guarani chutou. O Cássio estava batido, o Gil salvou. Um abraço para o Dubo Grino, para Mari e para a filhota Duda. Hoje no Mineiro, Cruzeiro 1, Atlético 0 e Tombense 2, América 1. Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 e AM 1270 para Ribeirão Preto. Quem chutou foi o Júlio César e quem estava na bola com o Gil era o Bruno Sávio. Domina em cima da Regis, o Guarani avança pelo lado direito da grande área, fez o cruzamento na área, Fagner recuou, Cássio tira, bate de perna direita, levanta, retoma Bidu para o time do Guarani, recua no campo de defesa, vem dominando lá atrás, Ayrton na frente, no
círculo central para Rodrigo Andrade. Pela direita, soltando para Isciola, bateu no campo de ataque, vem para Júlio César. Ele roda curtinho para Regis. Outra vez pela direita para Júlio César, para Isciola. Meteu no fundo, vem na bola, dominou, escapou. Regis vai fazer, chegou a marcação, tirou, voltou Regis, girou em cima da marcação. Vem lá atrás, afasta, tira a defesa do time corintiano. A bola voltou, o Índio dominou e já acionou o ataque. Domina pela esquerda, vem Bidu, tentou o cruzamento em cima da marcação. A bola escapa, vai à linha de fundo. A bola não saiu, Bandeira não acusou a saída de bola. O time do Corinthians domina com Cantilo. Ele recebe no campo de defesa, tocando para Gabriel. Gabriel pela esquerda, sai jogando lá atrás. Fábio Santos lançou no campo de ataque. Cima da Rodrigo Varanda, faz o passe centralizado ao Romércio. Entrada na área, tira, a bola voltou para Cantijo. Ele recebe no peito, de perto à direita, solta lá na frente pela direita. Fagner tentou girar em cima da marcação, tocou na defesa, voltou o time do Guarani, tira. Vem lá atrás, Andrigo recua pela esquerda para Bidu, a bola saiu. O último toque no Cantijo é arremesso lateral, arremesso para o time do Guarani bater pela esquerda. Entregue sua declaração do imposto de renda no prazo, de forma rápida e segura com a Contábil Bandeirantes. Há mais de 50 anos descomplicando a sua vida. Confira mais informações no site contabilcb.com.br. Comecinho da etapa final, Gleger, Zorzin, time do Guarani melhora no jogo, hein, Gleger? Agora sim, Batista, muito bom. O Corinthians chega... não aconteceu nada. Mas a presença dos laterais, agora sim, né, Batista? Aquilo que nós estávamos pedindo durante todo o primeiro tempo. Éder Ciola começa a aparecer, Bidu está começando a chegar. Aí dá o desencaixe de marcação. Muito bem o Guarani, merecendo o gol na partida. E para você, CH, comecinho da etapa final, o time do Guarani melhorou? Melhorou, o posicionamento do meio campo também foi modificado. Os jogadores estão mais próximos, colocando a bola no chão. Até que enfim nós assistimos 2 lances do Índio passando a bola em direção ao gol adversário. Pelo menos com 11 minutos, o Guarani teve 3 chances para fazer o gol e é melhor na partida até agora. Placar de 0-0, domina Andrigo. Ele no campo de defesa para fazer a passe, soltando para Rodrigo Andrade no campo de ataque pela meia esquerda, cima do Bidu. Arrancou em cima da marcação, acelerou, tocou para Regis, pé canhoto, bateu na trave! Na trave, chutaço da entrada da área de Regis. Ele levanta as mãos para os céus. É arremesso lateral, Isciola cobra, toca a bola pela direita, vem Regis, tenta levar em cima da marcação, a bola vai para a linha lateral, saiu. E o Bandeira está marcando a saída de bola, pertence ao time corintiano. Uma pancada de perto, canhota, a bola beliscou o pé da trave, por pouco Regis não faz o gol. E o Cássio estava na bola, mas ela ia entrar do cantinho, hein, Marquinhos? E olha, Batista, o Regis não acreditou, né? Ele que está estreando hoje com a camisa do Guarani. Ele percebeu que o Cássio estava caindo para o outro lado e usou da sua experiência. Meteu no contrapé. O paredão Cássio não conseguiu chegar na bola, mas ela explodiu na trave e foi embora. Quase o primeiro do Guarani com o Regis. E o Regis neste momento está com câimbras. Bastante tempo que não jogava, né? Ele já vinha afastado do Cruzeiro. Aliás, o Cruzeiro queria o Regis, mas devido a um imbróglio jurídico aí, né? O Cruzeiro está proibido de inscrever qualquer jogador, terminou o contrato. E, portanto, já há bastante tempo que o Regis não jogava. Fez uma ótima partida, boa estreia do Regis, mas está sendo aí perseguido pelas câimbras. E o Otero vai entrar com a número 18, está saindo o Gabriel Silva, 19. Modificação a primeira do técnico Wagner Mancini, aliás, me perdoe. Léo Natel é com a 18. Léo Natel é com a 18 em lugar do Gabriel Silva. E o Otero é a número 11. O Otero vai com a número 11. Sai o Rodrigo Varanda. Sai Rodrigo Varanda, 30, entra o Otero, 11, sai Gabriel Silva, número 19, e entra o número 18, Léo Natel. As alterações do time do Corinthians
E o Regis está recuperado das câimbras. Já está aí trotando no gramado do estádio Brinco de Ouro. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopesas.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Fagner domina no campo avançado, vem pela ponta direita, carrega o time do Corinthians. Parou para fazer passe, recuando para Gabriel. Outra vez para Fagner, chega bem a marcação, Ayrton tira, mas saiu jogando errado Andrigo. Gabriel chegou, dominou, rolou, vem de novo o time do Corinthians, toca na bola, virou pela direita, Cantígio, lançou na entrada na grande área, Vitinho de perto da direita, tocou pela direita, vem Léo Natel, bateu cruzado em cima da defesa do time do Guarani, tira, volta a bola, sobra lá atrás do campo de defesa com Gil. Gil domina pela metade da zaga e arma um contragolpe, soltando para Cantígio. Ele vem pela direita no campo avançado, solta a bola batendo de perto da direita para Otero. A bola volta pela meia direita, trabalha o time corintiano, placar de 0-0, 15 e 30 da etapa final. Fábio Santos tentou um passe mais alongado, perdeu, errou. Rodrigo Andrade tira. Vem Regis, chega, erra o passe, recupera. Fábio Santos para o time mosqueteiro, recuando para Bruno Mendes. Ele trabalha de perto da direita, soltando para Gil. Gil na lateral pelo lado esquerdo, Otero. Ele bate de perto da direita, solta na frente, pega de volta, recua, entrega pela meia para Cantígio. Para, raciocínio, sai da marcação de Regis, vem por dentro. E aí caiu, reclamou de uma falta, o árbitro paralisou, marcou a falta para o time do Corinthians. O próprio Cantígio vem para a bola para fazer a cobrança, toca, recua, chama Gil. Ele domina pela esquerda e toca na lateral, sai da lateral e vem pela esquerda, domina no campo de ataque, tentando a passagem. A representação corintiana, Vintinho. Ele toca na bola pela meia direita, escapou Gabriel, saiu da marcação, deu uma bola de 3 dedos, abriu na ponta para Otero, tentou sair da marcação de Ciola, falta. Vai sair o cartão amarelo para Ciola. É falta perigosíssima, lateral da grande área. Acho que o cartão foi para o jogador. O cartão é para o Otero. É que simulou uma falta ali que não foi, né, Batista? É verdade. Inverteu, portanto, simulação clara. E aí o árbitro deu o cartão pela simulação do Otero. Faça o seu imposto de renda com a Contábil Bandeirantes. Empresa especializada em gestão contábil. Há mais de 50 anos descomplicando a sua vida. Acesse contábilcb.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Brinco de Ouro, Guarani 0, Corinthians 0. Sim, é o seguinte, olha, tivemos hoje lá em Brasília a Supercopa do Brasil, 2-2, tempo normal, Flamengo e Palmeiras nos pênaltis. É 6-5 para o Flamengo. O Flamengo fica com o bicampeonato aí da Supercopa do Brasil. Um abraço para o Ney, da cidade de Mauá. E o final 51-14 disse que vai ser 2-1 para o Corinthians. Amarelo, pois não, uma informação, Marquinhos. Quem disse que o Índio não faz nada, Batista? Tomou cartão. Índio, amarelo. É, mas ele quase marcou um gol de cabeça. Vem Regis para fazer o passe, deu uma esticada na bola para dentro da grande área para Bruno Sávio. Encarou a marcação, pé direito, bateu, defendeu Cássio, grande defesa, a bola voltou, Bruno Sávio, a bola foi embora. Para fora pela linha de fundo, Bruno Sávio de perna da direita dentro da grande área, bateu para fazer o gol, Cássio fez uma grande defesa, defende outra vez a pátria corintiana. Por pouco, por muito pouco, o Guarani não marca na abertura do placar, Marquinhos. E aí a grande jogada foi do Bruno Sávio, né, Batista? Que chamou a zaga do Corinthians para dança, fintou o Fagner e fuzilou contra a meta. Mas ali estava o Cássio e na sequência quem perdeu a oportunidade também foi o Júlio César. Gleger, o Júlio César se espantou.
quando o Cássio mandou a bola nas suas pernas, não foi isso? Exatamente, mas foi meio estranho o Cássio nessa, né, Batista? Ele tem uma envergadura, né, e aí ficou meio desarrumado ali, meio desajeitado, faz uma espécie de entrada caindo de lado. Não foi legal, soltou no pé do Júlio César, que não esperava um rebote, por infelicidade do Guarani, né? Porque poderia abrir o placar. Agora, a jogada do Bruno Sávio foi lindíssima. Esse 1 contra 1 tem que ter toda hora para dificultar e ter o desencaixe de marcação. O Fagner está sendo atendido. Neste momento estão soldando ali o pé dele, né? Com aquele maçarico. Tá tudo ok com o Fagner. A doutora Ana, inclusive, foi lá, deu uma olhada e tal, achou que estava tudo certo, tudo bem e liberou o Fagner. Escanteio para o Guarani. Regis, pé direito, levantou na área, direto, o Cássio subiu. Falta nele. O árbitro parou, marcou falta para o Corinthians, a falta no Cássio do Ciola. O Ciola atingiu ali com o cotovelo direito o Cássio, deslocando o goleiro que estava na bola para praticar a defesa, Batista. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas 999 47 19 80. Avenida Alberto Medaljon 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Brinco de Ouro, Guarani 0, Corinthians 0, Edu. Olha, o Paulistão é o seguinte, a federação soltou a tabela, apertado para todo mundo, jogo dia sim, dia não. Amanhã tem São Paulo e Red Bull Bragantino, quarta, 21h30, São Paulo e Guarani, e na sexta, Ponte e Santos. Olha, gente, você está ouvindo o Carlos Batista, o gol mais alegre do Brasil. E vem o time do Guarani, dominou, Júlio César, pé canhoto, cruzou na área, chega para tirar, afasta lá atrás, Bruno Mendes. Tive que atropelar o Rei aqui, mas se quiser, hein, Edson, vai de novo. Olha, gente, você está ouvindo o Carlos Batista, o gol mais alegre do Brasil. Põe eu no ar aí, pô. Ô Edson, muito obrigado. Sempre que quiser, é só ligar. A bola pela esquerda no campo de ataque, Corinthians. Fábio Santos dominando, soltando pela meia esquerda, vem Vitinho, dominou e recuou, chamou Cantijo. Ele bate, ele aperta a direita, abriu lá na ponta. Simão Otero vai em cima da marcação de Ciola, conseguiu fazer a finta, vai para a linha de fundo. Romércio chega com tudo para tirar. Perfeito na marcação, tira, fez a leitura correta. E arremesso lateral, bola cobrada, já vem pela esquerda, Cantijo domina para o time corintiano, placar de 0-0. Recuando para Gil, bate, ele aperta a direita, soltando para Fábio Santos. Abriu na lateral, Otério dominou, pé direito, cruzou na área, subiu, toque de cabeça, vai embora. Cauê, menino da base corintiana, subiu, girou o pescoço, mas mandou para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. Bola que veio trabalhada aqui do lado esquerdo do Corinthians para o Cauê, lá no meio da zaga da equipe do Guarani. Ele subiu, meteu para fora, Gabriel Mesquita vai bater o tiro de meta. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo a melhor opção de mercado para você, as marcas mais conceituadas, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Fala, CH, fala que eu te escuto. Professor Alan Alves precisa mexer no time, né? Tá na hora de mexer nesse ataque. Domina o time do Guarani, vem Andrigo, recolhe na entrada da grande área, abriu para Bruno Sávio, pé direito, cruzou na área, Cássio, deu um tapa, voltou, Bidu, dominou, pé canhoto, queimou pro gol, vai embora! Pra fora pela linha de fundo, Regis pediu para sair. Não dá mais pro Regis, uma pancada de perna direita, a bola foi direto pro gol, Bruno Sávio, bola quente,
Cássio tocou nela e na sequência Bidu mandou para fora, Marquinhos. Aproveitou ali a oportunidade para queimar, né? Contra a meta do Cássio com a perna esquerda e agora desabou. Regis tem a questão muscular, né, Batista? Muito tempo sem jogar, já pediu substituição, tá ali o doutor Raí, médico do Bugre. O Bina tá ali, lembra quanto tempo o Bina tá no Guarani como funcionário, hein, Batista? Tá ali, ó. Pois não, o CH completando o seu raciocínio. Ele tem que colocar 2 extremas para aproveitar a fragilidade do Corinthians nesse momento. O Guarani já teve 5 oportunidades. Já que o Regis vai sair, provavelmente não está aguentando, é Renanzinho de um lado e Mateuzinho do outro. Não tem muito o que pensar. Só que já é 25 minutos e o treinador não mexe no time. Olha, não dá para o Regis, inclusive o Marquinhos não conseguiu nem sair do campo, vai sair de maca móvel, a maca motorizada está em campo e vai retirando o camisa 78, número exótico, como diz Edu Pinheiro. Ele vai jogar o campeonato em homenagem ao título do Guarani de 78 e entra Renanzinho com a número 35, alteração já confirmada, Batista. E aí, Gleger, a atuação do Regis e que se com a saída do Regis, porque o Guarani vinha bem, hein? Estava próximo de fazer o gol. Há uma mudança de perspectiva com a saída do Regis, pode piorar. Olha, Batista, eu inclusive dizer isso, né? Gostei muito, deu uma cara diferente a esse meio de campo do Guarani, o Regis, muita qualidade. Jogador que ainda precisa entrar em ritmo. Mas eu gostei. Agora, com a alteração, Renanzinho vem para o lado e vai o Andrigo por dentro. Eu gosto do Andrigo, jogador de qualidade também. Guarani, na minha opinião, deve manter aí com um pouco mais de velocidade. Vai ficar melhor, Batista. Rodrigo Andrade sentindo fortes dores nas partes baixas e salientes. Ele está urrando. Ali realmente não é fácil, o cara chega a zurrar. Vixe! Parece um jegue de tanta dor, uma pancada violenta e ele próprio, né, fica fazendo massagens porque com a mão ali em forma de concha. Massagista nessa tá longe, né, Matheus? Massagista nessa daí fica só observando. Nem entrou, hein, Marquinhos? O Bina não quis nem saber essa daí. Placar de 0-0, tá recuperado Rodrigo Andrade. Eu me solidarizo, né? Aliás, todos os homens se solidarizando com o Rodrigo Andrade. Domina, vem pro jogo, partiu lá pela ponta direita, vem pra bola, levantamento na área, chegou, tirou o Gabriel Mesquita, entrou o Cauê de cabeça, é gol! Gol! Corinthians! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Na marca de 27 minutos, passado o segundo tempo, numa arrancada pela direita no campo de ataque, Léo Natel levou para a linha de fundo, meteu a bola de perna direita, uma bola venenosa, veio fechada para o gol. Gabriel Mesquita subiu, tocou nela, a bola voltou e aí apareceu o Cauê. Cauê de cabeça mandou a bola pro fundo do gol e abre o placar do jogo no Brinco. Cauê da base corintiana para fazer o gol. Cauê, 17 o número dele. Corinthians 1, Guarani 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Não dá para tirar o mérito do menino Cauê da base do Corinthians, Batista. Agora cruzamento veio lá do outro lado. O Gleger depois vai falar, mas para mim o Gabriel Mesquita falhou. A bola veio daquele jeito, ele tinha que ter dado um toque para meter a bola para escanteio. Ele tentou com as duas mãos praticar a defesa, se confundiu todo e ali estava o Cauê. Erro para mim do Gabriel Mesquita. Arremesso lateral para o Corinthians. Wagner autorizado, cobrou, tirou, Bidu. Recolhe no campo de defesa, vem para o contra-golpe, tocando para Andrigo, tenta o passe, erra, Cantijo. Ganhou para o time corintiano, solta o jogo pela esquerda. O time do Guarani estava melhor do jogo, teve 3 grandes oportunidades, mas perdeu as oportunidades e o Corinthians fez o gol. Domina Otero, ele recua para Cantijo, bateu na entrada da grande área, na tabela com o Vitinho. Vitinho tentou enfiar da área, tira. Romero afasta ele perto da direita. Cauê tocou no braço do Cauê, o árbitro viu, marcou. E aí, Gleger, falhou Mesquita. Olha, Batista, falhou sim. Ele adivinhou, quis adivinhar, saiu antes.
Na verdade, o que acontece é que ele achou que ia haver um cruzamento e a bola veio para dentro do gol e aí ele tenta voltar, não consegue. Ali aquela bola não pode pegar na trave de jeito nenhum. Com a envergadura que tem o Gabriel Mesquita, pega sem cair. Não precisa nem espalmar para escanteio. Faz o movimento errado, tenta adivinhar a jogada. Na hora que tenta voltar, não dá mais tempo, a bola pega na trave e o menino Cauê bota na rede. Falha do Gabriel Mesquita. Saiu o Índio com a 23, entrou o Tony 8, Batista. Domina o time do Guarani no fundo do campo. Andrigo recuou, chamou o Renanzinho por dentro para Iciola. Andrigo para Renanzinho, rente, arrisca, lateral, pé direito, cruzou. Fecha Fábio Santos, a bola escape, vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o Guarani bater. Agora quem vai bater é o Andrigo, né? Todos os lances ali de escanteio foi o Regis que bateu, o Regis saiu. Andrigo vai na cobrança do escanteio para o Guarani. Andrigo vem para a bola para fazer a cobrança. 30, etapa final. Time do Guarani povoando a área com 5. Partiu Andrigo, pé direito, levantou na área de primeira. Júlio César tocou em cima da defesa do Corinthians, voltou com o Bidu. Vem canhoto, cruzou na área. Fábio Santos de cabeça, tira a bola, voltou. Andrigo dominou, recolheu, pé canhoto, uma bomba, vai embora! Pra fora pela linha de fundo, passou lambendo o travessão. Andrigo de canhota, uma paulada. Ela foi embora para a linha de fundo. No comecinho do segundo tempo, ele já protagonizou uma grande jogada e agora mais uma. Linha de fundo, é tiro de meta para o Corinthians bater. Jogada bonita, tirou o Vitinho ali do ângulo de marcação, finalizou com a perna direita. Ela passou também à direita do Cássio, foi embora, tiro de meta, 1-0 Corinthians. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas. WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31,5, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021. Estádio Brinco de Ouro, Corinthians 1, Guarani 0. E o Flamengo é campeão da Supercopa do Brasil. Hoje lá em Brasília, Mané Garrincha, Palmeiras e Flamengo 2-2 nos pênaltis. 6-5 para o Flamengo. E na terça... Só um minutinho, Edu. Vem embora, Renanzinho. Dominou pela lateral da grande área. Cruzou. Bruno Mendes chega, tira. A bola vai na linha de fundo. Renanzinho apara, domina. Pé direito, levantou na área. Vem Gabriel de cabeça para tirar. Iciola conseguiu dominar de cabeça, tocou na lateral, tira, afasta. Fábio Santos é arremesso lateral. Ciola vem para essa cobra, tocando para Renanzinho, para Ciola. Lançou para Andrigo lá dentro da grande área. Chega Gil, Gil com Andrigo, tira Gil. Afasta, a bola vai fora. É arremesso lateral, Ciola cobra. Tocando pela meia direita no campo de ataque. Vem para Tony, Tony domina, ele aperta a canhota, rola pela meia. Bidu vem para armar. Por dentro, mete o pé direito, levanta, erra o passe, tira. Afasta o Corinthians, a bola sobrou com o Romércio. Toca nela, a bola sobrou pela direita. Ciola por dentro, pela direita. Vem pra bola na ponta direita, domina Renanzinho, levantou na área. Para Júlio César, dominou na lateral da grande área. Pé canhoto, bateu cruzado, fecha. Fagner, a bola explodiu no corpo do lateral corintiano. É escanteio pro Guarani bater. Júlio César dominou a bola com a perna direita e preparou o cruzamento com a perna esquerda. Bateu ali no Fagner, primeiro escanteio a favor da equipe do Guarani. O Andrigo tá por ali. Andrigo vem de perna direita para cruzar na área. Partiu, meteu o pé direito, levantou na área. Cássio tirou, afastou, voltou. Bidu, pé canhoto, levantou na área. Bruno Mendes tira de cabeça, a bola volta pela direita. O time do Guarani está inteiro no campo de ataque, faz ocupação militar. Renanzinho no drible seco em cima da marcação, recua, chamou Tony, perna direita, abriu na ponta, vem para Júlio César, enviou a bola para Renanzinho, vem Gil na experiência, chega, gira.
Domina lá atrás para o time corintiano, recuando pela esquerda para Fábio Santos. Levanta de perto da canhota, bola no campo de ataque para ninguém. Chega Romércio, também na experiência, deixa a bola passar e tira. Empurra pelo comando, vem Tony, agora na armação, tocou pelo comando para Bruno Sávio. Voltou para Tony, Tony meteu o pé canhoto, abriu na ponta pela esquerda para Bidu. Bidu tentou devolver para Tony no meio do caminho, encontrou Gabriel. Seguindo com você, do Pinheiro. É o Loyola de Sumaré, não gostou aí, aliás foi tarde, né? Saiu o Índio, entrou Tony, ele não gostou, não pela saída do Índio, mas pela entrada do Tony. Olha, terça-feira, jogo da volta, Mané Garrincha, por enquanto, Mané Garrincha, Santos e São Lourenço na Argentina. Na primeira Argentina, o Santos venceu por 3-1. O Santos pode perder até por diferença de 2 gols, que vai para a fase de grupos da Libertadores. Carlos Batista. É comigo e o maior time do Rádio Campineiro. Primeiro lugar da preferência popular, só da Bandeirantes. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Batista. Oi, pois não, Marquinhos, pode falar. Fala que eu te escuto. Batista, Camacho, número 20 e Jô. Alterações do técnico Wagner Mancini. Jô com a 77. Jô com a 77 está saindo o Cauê para a entrada do Jô. E o Camacho com a número 20. Deixa eu só visualizar ali quem vai sair no Corinthians para a entrada do Camacho. Mas o Camacho também vai entrar com a número 20. A outra alteração sendo processada também. Faça o seu imposto de renda com a Contábil Bandeirantes. Empresa especializada em gestão contábil. Há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Lembrando que o Mancini já fez as 5 alterações, né, Batista? Quem saiu para a entrada do Camacho? Para a entrada do Camacho saiu o Vitinho, 43, isso. Vitinho também é garoto da base. Jovem revelação do time corintiano. O Mancini, portanto, recorrendo à base do Corinthians nessa partida e deu certo, né? O Vitinho fez uma boa partida e o Cauê marcou o gol da vitória corintiana até aqui, placar de 1-0. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021. Brinco de ouro da Princesa Campinas. Guarani está perdendo, Corinthians 1, Guarani 0. Olha, Recopa Sul-Americano, Palmeiras decide outro título na quarta-feira no Mané Garrincha. Por enquanto, marcado Mané Garrincha, Palmeiras e Defensa e Justiça. Na Argentina foi 2-1 para o Palmeiras. Uma enorme vantagem tem o Verdão aí na quarta-feira em Brasília. Rádio Bandeirantes. Domina no campo de ataque o time do Corinthians, recebe Gabriel, solta o jogo para Otero, dá um toque de perna direita, abriu na lateral da grande área. Fábio Santos rolou de volta na área para Gabriel, levou para o fundo, Romércio tira, a bola voltou, Fábio Santos, pé canhoto, cruzou na área, subiu Romércio, tira, a bola voltou, dominou Otero para Fábio Santos, perna canhota. Carimbou as pernas do Renanzinho, ganhando o arremesso lateral. 37, quase 38. Domina outra vez pela esquerda, carrega Fábio Santos, recuando, chamando pelo setor esquerdo. Domina tentando levar Camacho, toca a bola para Gil, volta no Camacho, Camacho volta a bola lá para o campo de defesa, vem para Cantijo, recua para a entrada da grande área, sai Cássio dominando com os pés. Carlos Henrique, o bate pesado. 38, Corinthians mexeu, melhorou, o Guarani mexeu, piorou em CH. Só que fez 5 o Corinthians, né? E o Guarani só fez 2. O treinador é muito teimoso, Batista. O Júlio César tem que sair do jogo já faz 20 minutos. Ele não mexe no lateral direito. Enquanto o Corinthians vai administrando, colocou um monte de volante e agora só joga no erro do Guarani. Hoje, apesar do 1-0, o Guarani teve todas as chances para ganhar o jogo. Aliás, teve 3 chances claras e não fez por causa da imperícia dos seus atacantes. Você sabe, no futebol é aquela máxima: quem não faz, toma.
É assim quando você joga contra time grande. Tomara que empate ainda, mas o Guarani teve uma grande oportunidade de ganhar o jogo hoje. Gostei dessa frase, CH. Quem não faz, toma. Se acabou de inventar. Não, já diria o filósofo Valdemir Gomes. A frase é dele. Bola parada no campo de defesa. Vem dominando o time do Guarani. Placar de 1-0, tá perdendo o jogo. Trabalha Bruno Sávio pela esquerda, recuando para Tony. Ele se mete pela meia canhota, entregando para Rodrigo Andrade dentro do círculo central de perna direita. Olha, pedimos muitas vezes, né, no time o Rodrigo Andrade. Ele até fez um gol lá em Ribeirão Preto. Vitória do Guarani, placar de 1-0, mas o Rodrigo Andrade não fez nada, hein? Que decepção. Bola no campo de defesa, vem Bruno Mendes, domina para o time corintiano, soltando pela meia canhota, Camacho. Solta a bola para Fábio Santos, voltou no Camacho, o Guarani marca, vem Fábio Santos para dominar. Cantígio errou o passe, a bola caiu pela direita, falta do Fábio Santos, Andrigo tá caído, o árbitro pede calma. Não puxa o cartão, é falta para o Bugre bater. Matheus Souza com a número 7 vai entrar no Guarani. Acho que saiu o Andrigo, né? Ou não? Matheus Souza tá ali e o Rafa Costa também. Modificação do técnico do Guarani, Batista. Deixa eu ver quem tá saindo. É o Júlio César, a primeira, para a entrada do Matheus Souza com a número 7. Matheus Souza 7 e a outra, o Rafa Costa também tá entrando e vai sair o Andrigo. As alterações processadas do treinador, Batista. Rafa Costa, camisa 9, está em campo e Matheus Souza, camisa 7. É falta, vem Tony, pé direito, levantou na área. Desvio de cabeça, a bola sobrou pela direita. Bruno Sávio bateu mal. Pegou de tornozelo, Cássio caiu, quase que o Cássio toma o gol porque não esperava uma pichotada dessa do Bruno Sávio, Marquinhos. Foi bem por aí, Batista. O Cássio ficou meio espantado assim. Vou ou não vou? Mas o Bruno Sávio pegou mal. Olha o Guarani de novo. Bruno Sávio domina pela ponta direita. Vem embora o time do Guarani. Placar de 1-0 para o Corinthians. Rolou para Tony na lateral pela direita. E Ciola para Tony. Tony para Ciola. Ele recebe, domina. Volta a bola para Tony. Faz a armação da jogada por dentro com Rafa Costa. Matou na barriga. Girou marcação por trás. Ele toca, recua, chama Tony. Tony abriu para Ciola. Bate de perto da direita. Tentou lançar a bola. Carimbou o corpo do Camacho e se ofereceu para Otero. Ele saiu dominando, passou, batida em cima do Rodrigo Andrade, arrancou, se meteu no campo de ataque e o Rodrigo Andrade vai tomar cartão. Tomou cartão e... Ele tentou pegar o Otero deu uma de calango do sertão, mas o que vale é a intenção, né? Quer dizer, ele não pegou o Otero, mas o árbitro deixou a jogada seguir, deu vantagem e depois deu cartão para o Rodrigo Andrade. Mas o Ciola pegou, né, Batista? Depois o Otero. Mas o cartão foi para o Rodrigo Andrade. Placar de 1-0, o time do Corinthians está vencendo o jogo, 1-0, 42, domina pela direita, tenta a passagem pela ponta direita, o time do Corinthians, 1-0, gol de Cauê, que já saiu do jogo, marcando lá atrás, chega Bidu para afastar, a bola foi para a linha lateral, cobrança de arremesso pela esquerda, arremesso lateral, o árbitro deu a saída favorável ao time do Guarani, Bidu vem para a cobrança. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Rádio Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br e Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Detalhe no ar. Olha, Júlio Nascimento informando. O primeiro gol do Viola foi em cima do Guarani em 88, aquela final. Estreia do Jô em 2003 foi em cima do Guarani. Primeiro gol do Jô.
E hoje o Cauê, primeiro gol dele em cima do Guarani. Oi, Batistão, está registrado, diria Bolis. Verdade, muito bem lembrado aí pelo jornalista Júlio Nascimento, que está escrevendo a matéria para o portal carlosbatista.com.br. Até aqui 1-0 para o Corinthians. Domina pela ponta direita, Renanzinho tenta furar a defesa, não dá. Otero chega na marcação, tira. A bola vai para a linha lateral. Ischola vem para a bola para fazer a cobrança para o time campineiro. Faz o lançamento lá na entrada da grande área, tira a defesa. Rafa Costa tirou de cabeça, a bola veio no peito de Gil, ele tira. A bola vai para a linha lateral, é arremesso pela direita. Otero tentou evitar a saída, não conseguiu. É arremesso para o Guarani, vem para a bola, cobra. Schola pela direita, na frente, pela direita, no campo de ataque, Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade reclamou, dizendo que foi tocado novamente ali na altura da costela. O árbitro nem tchum, o marcou. Deu falta pela direita para o time do Guarani bater. Olha aí, tá surgindo uma boa oportunidade de empatar. Vem na bola para fazer a cobrança da falta pela direita. O time do Guarani adianta suas fileiras. 2 são os candidatos. Bidu com a esquerda e Tony com a direita. Tony está com o braço esquerdo levantado. Autorizado. Bidu, pé canhoto, levantou na área. Subiu Bruno Mendes, tira. A bola voltou reboteada. A bola sobrou com o time do Guarani. Domina. Tony no campo de ataque. Levanta de perna esquerda. Cruzou na área. Desvio de cabeça lá dentro da área. Cássio saiu com enorme facilidade. Faz uma cera, cai com a bola dominada. Fica com ela lá dentro da sua grande área. Mais 5 aí, né, Batista? Vai segurar bastante o Cássio, né? Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos com cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Cima do time do Guarani, bola cruzada, Sávio dominou, pé canhoto, bateu, Cássio, bem posicionado, pega, Bruno Sávio dominou, soltou a canhota, mas bateu em cima do goleiro. Cássio pegou o Marcos Luiz. E não deu rebote, né, Batista? O Bruno Sávio lá do outro lado, na inversão realmente da jogada, finalizou contra a meta do Corinthians e o Cássio segurou. Mas olha aí o Gleger, mexe no time, já dá uma melhorada, né? Essa bola foi cruzada pelo Bruno Souza, mas ele entrou aos 40 minutos. Aí não dá, aí fica difícil esse time de mexida do Alan Al, mexida aos 40 minutos, precisando fazer gol, coloca Bruno Souza e coloca o Rafa Costa aos 40 minutos. É o Matheus Souza, né, Batista? Ele realmente demorou demais para mexer. O Guarani consegue evoluir, mas eu não sei não, viu, Batista? Vai dar tempo. O Corinthians fechou muito bem as suas linhas. Até então, enquanto estava 0-0, o Corinthians tentava, saía e dava espaço ao Guarani. Nesse momento da partida é muito difícil. O Guarani vai conseguir uma jogada esporádica lá pelos lados, mas o Corinthians está muito bem postado. Mas mexer aos 40 minutos. Errou o treinador. Tá louco. Alan Al, assim realmente fica muito difícil. Não dá, o Alan Al, mexer aos 40 minutos, aí você esfola a cabeça do meu pai. Que é? O meu pai tinha um ditado, né? Sempre que alguém fazia alguma coisa assim que ele não gostava, ele falava, rapaz, mas assim você esfola a minha cabeça, ué. O Alexandre quase caiu da cadeira aqui. 47 minutos passados, vamos até 50 minutos. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Rafa Costa faz a parede de cabeça, volta a bola para Bruno Sávio, ele domina bem, soltando pela esquerda, se manda Bruno, vem para a bola, tentar a passagem, Matheus Souza tentou girar em cima da marcação, Fagner, falta!
Falta para o Guarani bater pela esquerda, campo de ataque, falta, grande oportunidade, falta para o Guarani bater, Marcos Luiz. E a falta foi sofrida pelo garoto Matheus Souza, que entrou há pouco, o experiente Fagner não conseguiu acompanhá-lo e o Tony está pronto para fazer a cobrança a favor do Guarani. Falta, vem pra bola o time do Guarani, 48, faltando 2 para acabar. Vem Tony pra batida, é pelo lado esquerdo, campo de ataque, Tony, pé direito, levantou na área, vem de cabeça, tira lá atrás, afasta, tira a zaga do Corinthians, caiu com Bruno Sávio, toca pra fora pela linha de fundo. Bateu muito mal, tiro de meta, campo de defesa para o Corinthians bater. E o Cássio agora vai ganhar tempo, né? Experiente goleiro do Corinthians. O Bruno Sávio foi o último jogador a tocar na bola. Finalzinho de jogo, 1-0, o Corinthians está vencendo. Vai terminar a partida. Time do Guarani vai perdendo mais uma em casa. Não vence no Brinco de Ouro desde o dia 23 de dezembro de 2020. Portanto, desde dezembro que não vence uma partida em casa. E com isso vai caindo para a terceira colocação. O Santos na vice-liderança. Novo Horizontino é o primeiro no grupo D de dado. Guarani era o segundo, cai para terceiro. Santos tem 6 e o Guarani vai morrendo com 5 pontos. Bola parada no campo de defesa. O árbitro quer jogo. 50 minutos. Estamos com 1 minuto para acabar. Domina Tony dentro do círculo central. Perdeu a bola. Recuperou. Se manda Gabriel. Passou João pedindo. Rolou pela esquerda. Vem para a bola. Partiu. Camacho bateu para fora pela linha de fundo. Bateu mal, Camacho, a bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para o Guarani bater. Esse tipo de bobeada que o Guarani não pode dar, né, Batista? E aí proporciona o contra-ataque. Por sorte, o Camacho pegou muito mal na bola. Bidu faz o lançamento longo pela meia direita, campo de ataque para Renanzinho. Na frente é para Rafa Costa, invadiu a área, penetrou, vai para o solo, pediu pênalti, o árbitro não deu. Foi nada, né, Batista? Rafa Costa entrou na área, saiu dominando. E aí, ombro com ombro. Fábio Santos é quem estava com ele aí, Gleger. Foi pênalti? Nada, absolutamente nada. CH, pênalti para você? Nada. Realmente não aconteceu nada. Mas o Rafa Costa pediu pênalti, está na dele, né? Vai que dá. Lá atrás vai sair jogando Cássio, autorizado para a cobrança do tiro de meta. Goleiro canhoto, ele bate, ele perde a canhota, apita o árbitro, aponta o centro do campo e termina a partida. Cauê, aos 27 minutos, o Corinthians venceu. Corinthians 1, Guarani 0. E vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Bom, vamos lá. Guarani, olha, perdeu, você quer ver, 10 pontos no Brinco, né? O Guarani perdeu 10 pontos no Brinco, empatou, aliás, começou perdendo pro Ituano 3-0, depois empatou com o Red Bull Bragantino 1-1, empatou com o São Bento 0-0 e perde para o Corinthians hoje 1-0, 10 pontos perdidos no Brinco. Guarani é no grupo D, né, Marquinhos? Mirassol tem 8. E o Santos tem 6, o Santos empatou ontem. Deixa eu ouvir o Bruno Sávio, Edu. Vamos lá. Que fala, aliás, o Bruno Sávio, o jogador que mais oportunidades teve, fala do jogo. O Cássio estava conversando com o professor ali durante uns 2 minutos e ele não falava nada. E a gente com um placar adverso, então simplesmente cobrei, porque os jogadores deles falaram o jogo inteiro e ele, quando a gente abria a boca para falar uma coisa, ele já não deixava e os caras falando pra caramba. Então acho que é de jogo, a gente tá com a cabeça quente, a gente quer ganhar, competitivo, então acaba que a gente se excede um pouco e foi isso que aconteceu.
Foi isso que ele está falando do que ele disse para o Flávio, né? Luiz Flávio de Oliveira, na reclamação daquele lance onde o Rafa Costa foi derrubado. Joga melhor o time que vence, não adianta a gente ter mais posse de bola, criar mais e não fazer os gols. A equipe deles foi mais eficiente, quando chegou aproveitou a oportunidade. Hoje a gente pecou nas finalizações, agora é ver o que o professor tem para corrigir. A gente tem um jogo muito importante no meio de semana, outra equipe muito qualificada já do São Paulo. Agora é trabalhar bem, pôr a cabeça no lugar e ter consciência que nossa equipe vem evoluindo. Apesar que a gente não saiu com a vitória, acho que nosso time jogou bem, fez por merecer, infelizmente não veio a vitória, agora é focar aí e tentar ir lá no Morumbi e buscar os 3 pontos. Legal. Bruno Sávio, jogador do Guarani. Edu. Olha, é o seguinte, antes do gol do Corinthians, que foi aos 27 do segundo tempo, o gol do Cauê, o Guarani teve com o próprio Bruno Sávio uma grande chance a 1 minuto do segundo tempo. Corinthians saiu a bola errada, saiu errado. Teve a primeira roubada, teve o segundo toque, o terceiro toque foi para o Bruno Sávio, livre na área. Errou, chutou para fora. Depois, na sequência, 2 minutos, a cabeçada do Índio e uma grande defesa do Cássio, cruzamento do Júlio César. O Regis a 12 chutou na trave, Cássio batido na trave, ainda voltou. Deu um baita rebote aí. E aí o gol do Corinthians, o Cauê no cruzamento do Léo Natel, que daria para o Gabriel Mesquita, segundo o Zorzinho, ter tocado, evitado, tocou no travessão, muito fechado o cruzamento, no rebote o menino Cauê faz 1-0. Vamos lá, o CH, queremos ouvi-lo. O Corinthians vence 1-0, CH. Edu, não é que o Guarani jogou mal, né? Não adianta você ficar falando que o time criou, que estamos no caminho, o time perdeu de novo. É um ataque completamente ineficiente. O seu Sávio participa pra caramba do jogo, só que ele perde muito gol. Seu Júlio César estava na frente do Cássio e chutou com a canela. Aí o treinador, isso tá na cara, tá todo mundo vendo. Tem 2 extremas no banco de reservas, ele coloca com 41 do segundo tempo. Aí fica complicado. Se teve uma partida ontem, já aconteceu isso, hein? Já aconteceu isso nesse campeonato. O adversário vem, pede, pelo amor de Deus, vença o jogo. Tá aqui, ó. Tá aqui a possibilidade, o campo, as oportunidades, vença. E pela incompetência, falta de capricho, falta de categoria, o Guarani não mata o jogo. Aí não adianta nada volume de jogo, posse de bola, chances criadas. Quanto foi o jogo? Foi 1-0. Diga-se numa falha do Gabriel Mesquita, que eu também concordo. Não podia ter permitido que acontecesse o que aconteceu. A bola era dele, ele tem 1 metro, quase 2 metros de altura, era dar um tapinha para fora e colocar ela para escanteio. Não é? E o Corinthians foi uma vez no segundo tempo, talvez 2, e ganhou o jogo. Isso é inaceitável. E o treinador tinha muita coisa para poder fazer. A gente não sabe se ele fizesse antes, se aconteceria alguma coisa. Se o Guarani tivesse vencido, a gente não sabe. Mas o óbvio ele não fez. O óbvio era ter tirado o Índio e colocado um cara que pensasse o jogo, não o Tony. Segunda coisa, ele tirou o Regis machucado, cansado, volta com o Renanzinho já direto e coloca o Mateuzinho também, que é o Matheus Souza. Aí ele vai colocar o Rafa Costa 41 no segundo tempo. Quer dizer, fica complicado, né? Não adianta só direcionar para o treinador. Ele não entra em campo para fazer os gols. Mas, poxa vida, o Corinthians mexendo para colocar sangue novo no jogo e o treinador olhando para o céu, esperando que um milagre acontecesse. O Corinthians fez 1-0 e se trancou atrás, né? Colocou um monte de volante. Aí o Guarani tinha dificuldade. Mesmo assim, as coisas ainda pelo lado do campo aconteceram mais 3 vezes. E a bola não entrou. Por quê? Imperícia dos homens de ataque do Guarani. Eu gostei do primeiro tempo. Segundo tempo eu não gostei, não. Voltou arrumadinho, mas não pode perder gol como perdeu. Não é? O campeonato é muito apertado. Agora tem uma pedreira quarta-feira contra o São Paulo. E vou repetir o que eu disse na transmissão. Não brinque com um time grande. Pode estar na pior fase do mundo. Quando surge a oportunidade para time grande, eles vão lá e fazem os gols. O Guarani criou e não fez. Tomou um castigo gigante. Não merecia? Não dá para ficar falando de injustiça. É competência. O Guarani não teve competência. Ela teve oportunidade e volume para ganhar o jogo.
mas não teve competência. Eu lamento muito, mas graças à imperícia dos seus atacantes e os equívocos nas mexidas que o treinador deixou de fazer e quando fez errado. Olha, pelo WhatsApp aqui, muita bronca ao técnico Alan Al e também para o Bruno Sávio, viu? Nosso muito obrigado àqueles que participaram pelo 97102-1493. Oi, Gleger, 1-0 Corinthians, vamos lá. Olha, Edu, eu também acho, né, como torcedor, que o Alan Al pisou na bola hoje. E assim, claro, que às vezes o treinador tem muito daquilo, né? Olha, vou esperar mais um pouco, o jogador vai melhorar, mas, poxa vida, a gente viu o Júlio César, primeiro tempo todinho, não conseguindo evoluir nada, segundo tempo também, né? Nós percebíamos ali o Regis precisou cair, sair de max extenuado, para ele perceber que o Regis estava cansado. Num momento desse, você acaba até perdendo seu jogador aí por uma lesão, pô. O cara tem que detectar isso aí, é por isso que eu costumo dizer. Aliás, eu disse isso, toda essa paralisação aí, né? O Alan Al, ele dá mostra que ele não conhece profundamente o elenco. Eu acho que o Guarani melhorou, tá? Eu acho que o Guarani melhorou, teve chance, criou, teve oportunidades. Deve-se muito à presença do Regis nesse meio de campo, né? Deve-se muito ao Andrigo também, que em alguns momentos ele cai ali por dentro, ali, se aproxima e sai uma tabela, sai uma jogada. Então, não dá pra você ficar dependendo o jogo todo de apenas um jogador. Eu acho que o Guarani jogou bem, criou oportunidades. É claro que quando cria tem que botar na rede. Ainda mais jogando contra time grande. Tá jogando contra o Corinthians, né? Você não pode vacilar. O Corinthians retraído, com medo, dando espaço. Em alguns momentos do jogo a gente percebeu isso, né? E aí um vacilo do Mesquita não pode, né? Quase 2 metros de altura, não pode tomar, não pode adivinhar. Ele quis adivinhar. A hora que o menino chegou lá, quem que fez o cruzamento, Edu? Foi o Léo Natel, é isso? Sim, o Léo Natel vai lá, vai na linha de fundo. Aliás, numa jogada ali junto com o Bidu. O Bidu foi muito mal no jogo hoje, viu? Bidu foi muito mal. Aliás, ele vem vindo mal, né? Tomara que ele consiga resgatar aquele bom futebol. Não gostei do Bidu hoje. Muito erros de passe, erros de transição, né? Nesse lance aí também ele vai acompanhando. O Léo Natel não pode sair não pode fazer um cruzamento daquele. Ele tenta cruzar, a bola pega errado na bola e o Mesquita quis adivinhar. Sai antes e na hora que tenta recuperar não consegue, a bola acaba batendo na trave e sobrando ele na cabeça do menino Cauê, que abriu o placar. Tudo que o Corinthians queria. Um erro, uma falha, porque até então o Guarani estava, inclusive no primeiro tempo eu dizia, o Guarani está bem posicionado. O Guarani, as linhas estão bem próximas, não está dando espaço ao Corinthians. Fala, que defesa que o Mesquita fez aí, Edu? Não é nenhuma. O Corinthians chegou muito pouco. Mas não pode, é aquilo que eu acabei de dizer. Você não pode falhar nessas partidas. Você não pode dar de bandeja o gol como o Guarani deu. O resultado, para mim, na minha opinião, justo seria o empate de 0-0. Mas numa besteira ali do Mesquita, besteira não, erros acontecem, tá? Erros acontecem, não vou ficar aqui crucificando o goleiro do Guarani, muito pelo contrário. É bom goleiro, é um baita do menino, vem fazendo um ótimo trabalho, mas falhou no momento crucial do jogo. A partir daí o Corinthians retraiu as suas linhas, ficou esperando, o Mancini fez algumas mexidas, Cantígio, Camacho, Otero, povoou mais ainda o meio de campo, e aí dificultou ainda mais pro Guarani, que ainda criou, que ainda conseguiu chegar em alguns lances. Mas o Bruno Sávio precisa ter um pouco mais de calma, né? Ele tem essa facilidade, ele consegue, mas na hora de definir, eu não sei o que acontece. Olha, Edu, fica aí um gosto amargo ao torcedor do Guarani, porque o resultado, sem dúvida nenhuma, ou um 0-0 ou até mesmo a vitória do Guarani seria justo também, viu, Edu? Ricardo tá muito bravo aqui, final 6980, pessoal aqui na bronca. Meus amigos em Ribeirão Preto, AM 1270, muito obrigado. Sim, pois não? Só faltou a gente falar um detalhezinho. Aliás, eu estou curioso para fazer uma pergunta. E nem precisa responder, só para as pessoas saberem. Até foi um toque do Cláudio Corrente aqui, eu quero dizer que eu concordo. 20 dias treinando e 2 jogadores com cãibra. Bidu, o Regis dá até para entender, mas o Bidu com cãibras? Curioso, né? Era só esse detalhe. Muito bem.
Olha, então, Ribeirão Preto, AM 1070, muito obrigado. Aqueles que nos acompanharam aí no Facebook, no YouTube também, Rádio Bandeirantes Campinas e pelo WhatsApp. Também nosso muito obrigado. Vem aí o nosso jogo aberto, hein? Tem o craque do jogo, tem a coletiva do Alan Al. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem o gabarito do jogo, jogador por jogador a ser analisado. Fica o convite para que, por favor, continue conosco, tá bom? Aqui fechado, Guarani 0, Corinthians 1. Vem aí o nosso jogo aberto. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Imposto de renda é com a Contábil Bandeirantes. Há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Edu Pinheiro. Na Bandeirantes, o craque do jogo. O craque do jogo, aqui Corinthians 1-0, olha, no grupo D, Mirassol tem 8, Santos tem 6, o Guarani terceiro com 5, São Caetano tem 1, todos com 5 jogos. Lembrando que são 12 rodadas no geral, e aí os 2 classificados de cada grupo se classificam para o mata-mata. Deixa eu ver quem mais. Zorzinho, começa com você hoje, vai, vamos lá. Gleger Zorzinho, qual o craque do jogo? Guarani 0, Corinthians 1. Olha, Edu, eu queria ressaltar aí a boa partida do Romércio, o zagueiro, até porque a gente critica sempre o Romércio, né? Sempre muito questionado. Mas ele fez um jogo tranquilo hoje, sólido, não teve culpa ali no lance, né? Tava saindo com a saída de bola um pouco mais dinâmica e também poucos erros de passe, mas eu vou ficar com o Regis. Acho que ele deu uma química diferente a esse meio de campo do Guarani. As coisas começaram a acontecer na parte de criação, né? Nós vimos o Guarani criando inúmeras oportunidades em cima de uma grande equipe, né? O Guarani criou aí chances, poderia ter aberto o placar. O Guarani teve 11 finalizações a gol. Tudo bem que acertou apenas 4, mas conseguiu evoluir algumas jogadas e nós cobrávamos muito isso. E deve-se a participação do Regis. Gostei demais. Acho que é um jogador que ainda tende a evoluir. Nós sentimos ele muito... Segundo tempo ele cansou, né? E isso é absolutamente normal, muito tempo sem jogar. Vou ficar com o Regis, pra mim, o craque do jogo. O conceito dele é bom, Edu. Ok, Regis, que fez a sua estreia, chutou uma na trave, a 12 do segundo tempo, estava 0-0. Oi, CH, o craque do jogo. Achei que o Romércio jogou bem. Ele, todas as bolas que dividiu, ganhou. Hoje não teve falha nenhuma, diferente de outras partidas. Mas como eu pedi muito para que esse meio campo fosse arrumado, a entrada do Regis alterou o meio campo, melhorou a condição técnica e apesar dele não ter suportado fisicamente, enquanto esteve em campo, ele deu uma qualidade para o meio campo do Guarani. Uma pena que os homens de frente não tiveram a pontaria necessária. Para mim, o craque do jogo, Regis, conceito regular. Regis, que joga com a camisa 78, Marcos Luiz. Queremos ouvir o seu voto. Com a camisa 78, em homenagem ao título de 78, campeão brasileiro do Guarani. Romércio, para mim, o craque do jogo, nota 6, Edu. Você vai de Romércio, pois não? Perfeito. Batista, eu vou pedir 2 coisinhas pro amigo. Além do seu voto,
Eu queria que você, nesse momento, o nosso papo aqui é bola, é Ponte, é Guarani, é o futebol de Campinas, é o nosso dia a dia, na rádio e na TV. Mas um momento extremamente difícil que nós estamos passando. Pessoas com fome e com necessidade. A fome era direta. É uma coisa indisponível, não tem como. Eu tenho fome. É a fome. E tem a necessidade. São tantas coisas básicas faltando. E vários veículos de comunicação, nesse momento, fazendo campanha, ONGs fazendo campanha, empresários, muita gente se sensibilizando. Porque o mundo está mudando e vai mudar. O ser humano tem que entender que é preciso ajudar. Quem tem mais ou menos, passa a ter um pouquinho menos e passa a doar. Quem tem pouco, passa a ter menos pouco, mas passa a ajudar. É claro que aqueles que podem, é inegável, é uma condição que não tenho que falar. Eu gostaria que você, como comandante da nossa equipe, nesse momento, dirija a sua palavra ao nosso ouvinte, que, claro, ciente de que está, mas sensibilizar que é um momento de doação e de ajudar, e a Bandeirantes está nessa, hein, amigo Batista? Sim, Edu, o meu voto vai para o Regis, para mim o melhor da partida, mas também quero dar relevo aqui ao trabalho feito pelo Romércio. Achei que fez uma ótima partida, foi muito bem, não teve nenhuma culpa no gol que o Guarani tomou. Critiquei inúmeras vezes o Romércio, mas hoje ele fez uma boa partida. Olha, a fome é uma coisa que me toca profundamente, porque eu fui criado numa família que vivia abaixo da linha da miséria. Eu só não passei fome porque morava na roça e lá a gente tinha condições de pescar, né? Pegava um peixe numa lagoa ou no rio. Tinha uma fruta para comer, principalmente goiaba e manga, tinha muito lá. Mas necessidades básicas, né? Não se tinha dinheiro para nada. Era um trabalho semi-escravo da equipe inteira trabalhando em olaria de tijolo. Sempre que eu vejo esta situação de pessoas passando fome, eu fico extremamente abalado com isso. Não era para acontecer esse tipo de coisa, porque é uma tragédia. O vírus mata. O vírus mata. Mas o vírus, ele vem matando 0,5% da população. Todas as pessoas que morreram merecem indiscutivelmente os nossos sentimentos, as nossas orações, e também para os entes queridos, para as pessoas que perderam os entes queridos. Eu perdi um primo, 50 anos, por Covid. Perdi o primo por Covid e o pai dele, o meu tio, irmão da minha mãe, tio Roberto. Morreu também, não de Covid, mas, sabe, ele já tinha problema do coração e aquela dor, né? Porque a dor da perda, ela é lancinante e insuportável. Acabou morrendo no infarto. Então é muito difícil, não tenha dúvida que é muito difícil. Mas um vírus que contamina 6% da população brasileira e mata 0,5%. Então é um teste que existe de psicologia, que é o teste do maquinista. Você é um maquinista, você está no comando de um trem que carrega 200 passageiros. E lá na frente, você observa, tem lá um bebê que está na linha. Aí o que é que você faz? Você freia, correndo o risco de descarrilhar, e muito provavelmente vai descarrilhar o trem, que está em alta velocidade, e mata 200 passageiros ou passa por cima do bebê. É uma decisão muito difícil, mas as medidas que foram tomadas são medidas que estão quebrando as empresas, arrebentando com o comércio. Tem empresa que fechou e não vai conseguir abrir. E o dono também não tem onde trabalhar, porque já está com a idade avançada e também não tem emprego. Muitas pessoas desempregadas e muitas mães que não têm nada para colocar na panela.
Essa é uma dor que realmente leva a pessoa ao desespero, leva ao suicídio, leva a pessoa à depressão. E depressão é uma coisa que mata. Então o Grupo Bandeirantes está fazendo uma campanha maravilhosa e muito importante. Já arrecadou mais de 30 milhões de reais em inúmeras toneladas de alimento. Se você puder ajudar, entre nas plataformas digitais, como o Bandmulti. Lá tem um QR Code. Esse código de barras, você coloca a câmera do seu celular e aí vai aparecer a página para você fazer a doação. Ou então, se não quiser fazer a doação para a campanha da Bandeirantes, procure uma entidade e faça a doação. Você que ainda pode, você que ainda tem condições de ajudar, para amenizar a fome dessas pessoas, inúmeras pessoas que estão passando necessidade, e pode ter certeza que a fome vai matar muito mais do que vem matando o vírus. Então todos nós precisamos nos conscientizar de que é necessário repartir o pão. É aquilo que Jesus, nosso Senhor, ensinou. Repartir o pão. Se você tem condições de ajudar, ajude, porque muitas pessoas estão passando necessidade e o grande problema do país hoje é a fome. Perfeito, perfeito, grandes palavras de sensibilização, muito bom, Batista, muito bom, muito oportuno. Bom, o voto então foi do Regis, o Regis então é eleito com 3 votos contra 1 do Romércio, que foi o voto do Marcos Luiz, o Regis que fez a sua estreia, eleito o craque do jogo. E para você, amigo Batista, um grande abraço, até a próxima, amigo, se Deus quiser. Edu, foi um prazer inenarrável estar contigo nesta grande jornada esportiva. Você segue ainda no comando do Jogo Aberto aqui pela Bandeirantes, na grande audiência. Um abraço, Edu! Graças a Deus. Para você também, grande amigo, 1-0 Corinthians no Brinco, gol do menino Cauê a 27 do segundo tempo. Daqui a pouco vai falar aí o técnico do Guarani. Agora 22h21, vamos para a ficha técnica em nome de Brasitone. Atenção, Brasitone, já, lembrando que na quarta-feira, 21h30, tem São Paulo e Guarani no Morumbi, e o jogo da Ponte é sexta-feira, majestoso Ponte Santos, hein? Ponte Santos, às 20 horas no Majestoso. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Vamos lá, Guarani começou com Gabriel Mesquita, Éder Ciola, Romércio, Ayrton e Bidu, Índio, Rodrigo Andrade e Regis, Júlio César, Bruno Sávio e Andrigo. As alterações, vamos lá, a primeira alteração foi a 25 do segundo tempo, saiu Regis, entrou Renanzinho. Depois a 29 saiu Índio, entrou Tony. Depois aos 40 saiu Júlio César, entrou Matheus Souza e saiu Andrigo, entrou Rafael Costa, a equipe do técnico Alan Al. O Corinthians com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Gabriel, Ramiro, depois Cantijo, Vitinho, depois Camacho e Gustavo Mosquito, depois Léo Natel, Rodrigo Varanda, depois Otero e o Cauê, depois o Jô, a equipe do técnico Wagner Mancini. Apitou Luiz Flávio de Oliveira, que mostrou cartão amarelo para Otero do Corinthians e para o Guarani Índio e o Rodrigo Andrade. Vamos lá, o gol foi a 27 do segundo tempo, marcado por Cauê. É isso aí, final, Guarani 0, Corinthians 1, a ficha técnica em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. Telefone, 19 3202 4000. Acesse nosso site, brasitone.com.br. E aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Enquanto aguardamos aqui a coletiva do técnico do Guarani, vamos para a defesa do jogo, tá bom, seu Jorginho? Vamos lá. CH também participando. A primeira proposta, é o lance 3, viu, Alexandre? Lance 3.
Atenção, lance 3. Estávamos a 2 minutos do segundo tempo. Vai sair um cruzamento do Júlio César, hein? Vai sair um cruzamento do Júlio César. Oi, Batistão. Dominou o Andrigo, volta para lateral. Júlio César, pé direito, bateu cruzado. Vem de cabeça, tocou na bola, Índio. Defendeu Cássio. Cabeçada do Índio para fazer o gol, Cássio! Vamos para a segunda proposta, 18 segundo tempo, estava 0-0, hein? Bruno Sávio na bola. Tem Regis para fazer o passe, deu uma esticada na bola para dentro da grande área para Bruno Sávio. Encarou a marcação, pé direito, bateu, defendeu Cássio, grande defesa, a bola voltou, Bruno Sávio, a bola foi embora. Pra fora pela linha de fundo, Bruno Sávio de perna direita dentro da grande área, bateu para fazer o gol, Cássio fez uma grande defesa. Sim, Zorzinho, essas duas, lembrou a segunda? A primeira não tem como lembrar, né? Lembrei de todas as duas. É óbvio que eu vou ficar com a primeira, inclusive eu disse na transmissão, perguntado por Carlos Batista, falei que seria a possível defesa do jogo, com certeza uma defesa difícil. Uma cabeçada pro chão do Índio, né? O Cássio consegue se antecipar ali. Faz uma belíssima defesa difícil. Ali tem que ter muita cintura, viu, Edu? Tem que quebrar a cintura pra ir no chão, ainda mais com toda a envergadura que tem o Cássio. Então, pra mim, a defesa do jogo é essa primeira opção aí. E complementando aqui, o Bruno Sávio tomou amarelo, hein? Foi depois que, assim que terminou o jogo, não vi não, hein? Tá aqui, mas tomou. Recebi daqui a informação que tomou cartão amarelo o Bruno Sávio, então hoje não era dia do Bruno Sávio. Oi, CH, a defesa do jogo. Acompanha o relator. 2 minutos, segundo tempo, a cabeçada do Índio. É o lance 3 e o Batista de novo narrando. Dominou o Andrigo, volta para lateral, Júlio César, pé direito, bateu cruzado, vem de cabeça, tocou na bola, Índio. Defendeu Cássio. Cabeçada do Índio para fazer o gol, Cássio! Cássio, defesa espetacular, salva o Corinthians por pouco, Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Supermercado Taquaral, muito mais variedade, qualidade de produtos, preços baixos, ou melhor para a sua economia. Cerveja Itaipava Lata, 350 ml, 1,99. Sabão em pó Tixan IP, 1 kg, 6,49. 100 gramas grátis. Suco Express laranja, 1 litro, 6,99. Ofertas válidas até o dia 18 de abril. Faça sua compra online, receba em casa e pague na hora, somente com cartão. Acesse o site supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você, empresário, está preocupado com a declaração do imposto de renda? Fique tranquilo, conte com a Contábil Bandeirantes, que há mais de meio século atende grandes empresas. É sinônimo de credibilidade, solidez e confiança. Dispõe de um time de especialistas preparados para resolver o seu imposto de renda. Tenha a sua declaração entregue no prazo, de forma rápida e segura. Contábil Bandeirantes, há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br.
Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja Sócio Campeão. Edu Pinheiro. Olha, daqui a pouco a coletiva, eu tô vendo aqui os melhores momentos de Cruzeiro e Atlético, né? O Cruzeiro ganhou de 1-0, mas a grande defesa do Fábio, né? O Fábio tá... Senhorzinho, o Fábio tá com 40 anos, hein? Monstro. Pegando ainda, coisa incrível. Pra mim, um dos melhores. Foi muito injustiçado esse menino de não ter defendido a seleção brasileira. Cara, tecnicamente, indiscutível. Indiscutível. Muito bem, Marcos Luiz, algum posicionamento aí? A coletiva já vai começar? Ô, Edu, a gente já está ouvindo aqui o hino, né? Sim. Ô, Edu, na época que eu era operador de áudio, viu, Alexandre? Eu já fui operador de áudio, viu? Entendeu? A gente colocava Naquela época que é cartucheira? Cartucheira. Não, a gente não falava fundo, né? Falava, vou colocar aqui em BG. BG. Né? Nossa né? Eu colocava em BG e o locutor ficava falando. Então já tem o hino do Guarani em BG. Em BG. Em BG, viu, Edu? Saiu o gol assim, o cara ficava na boca, o técnico, aquele pedacinho de papel. Papel pra marcar na fita de rolo. Na fita de rolo. Saiu o gol, você tem que colocar o papelzinho naquele momento aqui, na fitinha pra marcar, porque no intervalo repetiu o gol. E com um detalhe, a gente fazia eco no gravador. Não tinha câmera de eco igual você tem, viu, Alexandre? Fácil, você, Joel. Fazia o eco no Ampex em 3/4. Não era fácil eco no improviso, a cartucheira você tem que tirar no ponto pra colocar outro comercial. Era assim, assim. Às vezes ficava um buraquinho e tudo, mas era no cacoete, não era fácil não. Era bem por aí. Hoje tá tudo fácil pro Alexandre, tá facinho. Tá facinho. Tá facinho. E a gente aguarda aqui, Edu, daqui a pouco o Ortiz vai começar a coletiva com o técnico Alain Aal. A situação do avó é o seguinte, do Davó. Tá tudo certinho. Não, tá regularizado. É que hoje foi contra o Corinthians, não pode eu acho jogar. Uma besteira do tamanho do mundo isso aí. O Gleger foi muito feliz. Pô, não tá servindo pro Corinthians, emprestou o Davó pro Guarani. Não, por força de contrato, o Guarani não pode utilizar o Davó. É de uma besteira, pra não falar outra coisa, absurda, né? Esse negócio de bolha aí, os caras hoje voltam pra casa? Não, voltam pra casa. Voltam pra casa. Voltam pra casa. Não fica no hotel, não, direto, voltam pra casa. Aí, quando o time retornar às atividades nos treinamentos, é feita uma nova testagem. Nossa senhora. Exatamente, Edu. É feita uma nova testagem. Com aquela barba dele fazendo o teste, o cara enfiando aquele cotonete no nariz, rapaz. Não é fácil, Pelo amor de Deus. Então, o Ortiz está falando aqui. Vamos ouvir, então, já o início da entrevista coletiva, Edu. Alan. Boa noite. Vamos dar início aqui às perguntas dos nossos companheiros de imprensa. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Alan, boa noite. O Guarani, se fosse pelo volume de jogo e chances criadas, teria vencido tranquilamente aquele jogo contra o São Bento e hoje provavelmente também uma vitória muito segura. Mas quando a gente olha no placar, um empate, uma derrota, 5 pontos pelo caminho. Fica claro o alento aí do jogar bem, do ter bom desempenho, mas os resultados dizem outra coisa. O quanto que isso te preocupa, né? Esses resultados escorrerem pelos dedos do Guarani num campeonato de tiro curto, a gente já está chegando na metade dele, ainda mais aí numa temporada típica com jogos atrás de jogos. Boa noite. A gente lamenta muito o resultado, tanto é que a gente até demorou um pouquinho para vir para a coletiva para tentar levantar, né, o astral do grupo, porque o desempenho foi muito bom, criamos as melhores chances, controlamos o jogo, poderíamos ter por baixo aí feito 2, 3 gols, né, isso sem desmerecer o Corinthians, pelo contrário, acho que valoriza o nosso desempenho, né, uma equipe grande, mas a gente está no caminho certo, sim. Eu acho que o nosso desempenho nos deixa mais, não tranquilos, mas mais convictos de que a gente pode classificar, que a gente vai brigar por uma classificação de igual para igual e principalmente na sequência do ano, aí nesse ano, aí, como você mesmo falou, atípico, nós podemos fazer grandes coisas, ter grandes resultados e buscar também o acesso para a Série A. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. O Guarani teve várias oportunidades, Alan, e não conseguiu concluí-las em gols. E, de repente, num erro individual do Gabriel Mesquita, acabou sofrendo esta derrota. É mais a questão emocional ou tem a ver muito mais com o ritmo de jogo pelo tempo de paralisação do campeonato?
Eu acho que principalmente pelo ritmo, né? A gente procura dar confiança para todos os jogadores e não vai mudar agora por causa de um resultado. O nosso desempenho, ele se destaca pelo fator coletivo, mostramos um bom futebol, infelizmente não conseguimos converter em gol, que é o mais importante, mas a gente segue seguro, segue convicto, e o grupo mais ainda, de que a gente vai conquistar grandes objetivos, né? Do tamanho do Guarani, do tamanho que a torcida espera e que a gente trabalha. Então a gente lamenta, né, uma fatalidade do futebol, uma bola desviada, muito difícil, acabou ali sobrando para a equipe deles uma das únicas oportunidades que eles tiveram no segundo tempo, e nós criamos inúmeras chances, né? Infelizmente não convertemos. Manter a confiança, trabalhar, né, esse quesito de um pouquinho mais aí de finalização, de segurança para se finalizar, mas eu acredito que tem que tirar de positivo o nosso desempenho, que se a gente manter esse nível daí para cima, nós podemos enfrentar e principalmente buscar vitórias diante de qualquer equipe. Alan, Elias Aredes, Rádio Brasil. Alan, boa noite. As falhas de conclusão do Guarani, podemos acreditar a ansiedade dos jogadores ou porque você não tem um jogador especialista para colocar a bola na rede? Eu acho que um pouquinho mais pela ansiedade, pela falta de ritmo também, né? Isso acaba pesando um pouco, mas eu acredito mais pela ansiedade. Tivemos inúmeras chances, são jogadores que perderam gols, mas que têm um histórico aí de boas finalizações, né? No próprio Campeonato Brasileiro da Série B aí que passou, foram jogadores que se destacaram, né? E aí são situações, como eu falei, que fogem um pouco do nosso controle, né? Uma bola na trave, uma defesa mérito do Cássio, né? Que é um grande goleiro e dispensa comentários, mas um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de concentração, a gente conseguiria, assim, transformar em gols as oportunidades que a gente teve. Mas nós não podemos perder a confiança, manter o trabalho, e eu acho que tem que tirar de positivo que a nossa equipe demonstrou um futebol muito consistente, um futebol que envolveu o adversário, um futebol ofensivo, né? Terminamos ali o jogo praticamente com 6 jogadores de frente e de qualidade. E infelizmente, né, ou felizmente, né, o futebol tem dessas situações e é por isso que ele é apaixonante, né? Mas a gente vai continuar trabalhando, dando confiança para os jogadores, procurando corrigir esses pequenos detalhes aí que acabou não sendo transformado em vitória todo o jogo que nós fizemos, justamente por esses detalhes. Mas o mais importante é a gente virar a página, já pensar no São Paulo e saber que o Guarani vai voltar a ser grande pelo desempenho, pelos resultados e pelo trabalho que vem sendo feito de todos aqui. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Alan, boa noite. O quanto o Cássio fez a diferença para o jogo de hoje, né? E se ficou claro que precisa mesmo o Guarani de um centroavante. Boa noite. Eu concordo com a tua primeira colocação. Eu acho que o Cássio fez uma diferença enorme, né? Não é à toa que é um dos melhores goleiros do Brasil. Criamos situações ali que poderíamos ter um pouquinho mais de concentração, um pouquinho mais de capricho, mas a maior parte das chances que nós não conseguimos concluir em gol foi por mérito do Cássio, né? Então a gente tem que analisar de uma maneira fria, de uma maneira profissional, saber que a gente precisa melhorar em alguns quesitos. E como eu falei em outras entrevistas, né, o Guarani, pela grandeza que tem, está sempre de olho no mercado, né? Não é só porque não conseguiu converter em gols, a gente não está analisando algumas situações que a gente pode reforçar. A gente está de olho o tempo todo, né? Mas eu tiro de positivo o desempenho, a entrega dos atletas e principalmente o volume de jogo com qualidade que a gente teve. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Alan. Nos jogos passados aconteceu a mesma coisa, o Guarani cria e não marca gol. E você falou que estava faltando um detalhe para marcar o gol. Nós tivemos aí quase um mês de preparação, de treinamentos, e esse detalhe ainda continua faltando. Você acha realmente que fazer gol é só um detalhe ou falta competência e característica dos jogadores para concluir as jogadas em gol?
Não, eu não falei que o gol é um detalhe, né? Essa frase aí você tem que direcionar para o Parreira, que se não me engano foi ele que falou. Eu falei que alguns detalhes na finalização, como concentração, como um pouquinho mais de confiança, acabam fazendo a diferença. Mas hoje eu acredito mais a qualidade do Cássio, né, que é um grande goleiro, nas intervenções que ele teve, do que propriamente falhas na nossa finalização. Obviamente que em alguns momentos a gente poderia ter um pouquinho mais de capricho, e aí entra o detalhe que eu falei, né, um pouquinho mais de capricho, um pouquinho mais de confiança, e isso a gente vem trabalhando e poderia a gente estar falando aqui com certeza de um outro resultado, e eu não digo nem de empate, mas sim de uma vitória que, pelo desempenho que a gente teve, pela entrega e pela postura diante do Corinthians, e a gente não pode esquecer que do outro lado é o Corinthians, poderíamos aqui estar falando de uma vitória até com uma certa margem, uma certa tranquilidade, se a gente aproveitasse aí a metade das finalizações que nós tivemos. Boa noite, Alan Al. É Carlos Cabela, do canal EOL. Não teria faltado coragem nas substituições terem sido feitas um pouquinho antes de sair o gol, quando o Guarani mandava no jogo, estava muito superior à equipe do Corinthians? Não teria sido feitas essas substituições antes para a equipe do Guarani? Eu respondo a pergunta justamente com a tua pergunta, né? Nós dominávamos o jogo, né? E tínhamos as melhores oportunidades, então não teria por que mexer no time antes da necessidade, seja ela física ou seja ela, de repente, de uma mudança tática. Então eu respondo a pergunta com a tua própria pergunta. Como nós dominávamos o jogo, não é questão de coragem, né? Até porque é uma palavra um pouquinho pesada, né? A gente não é covarde. A gente procura trabalhar em cima daquilo que a gente detecta durante a semana e principalmente no que acontece durante o jogo. Então, como você mesmo colocou, a gente vinha dominando o jogo, criando as melhores oportunidades, com bola na trave. Não tinha o porquê a gente fazer uma alteração nesse momento que a nossa equipe crescia e tinha um maior volume de jogo. Gustavo Marques, Rádio e Portal Futebol Interior. Boa noite, Alan Al. Alan Al, o que fazer para o Guarani ter mais poder de decisão? O Guarani teve várias oportunidades no jogo, oportunidades que foram desperdiçadas. O que fazer para o Guarani ter mais poder de decisão, Alan? Trabalhar, dar confiança para os atletas, ter um pouquinho mais de concentração, e isso também se trabalha, né? A gente poder ter essa confiança e essa concentração no último toque, né? No último passe para dentro do gol. E obviamente que aí entra também a situação do Cássio ser um grande goleiro, fez ali praticamente 2 ou 3 defesas sensacionais, e a gente tem que procurar sempre manter a nossa confiança em alta. Eu acho que o fundamental para se fazer gol é você criar as oportunidades como a gente criou, ter um volume de jogo e um jogo consistente que conseguiu colocar o Corinthians em situação difícil durante a maior parte da partida, e ter essa concentração e essa confiança para converter em gol, né? Eu acho que o detalhe que eu falo não é o gol, mas sim a atitude em alguns momentos, né? De você ter um pouquinho mais de convicção, um pouquinho mais de concentração, para que a gente possa aí converter todas as oportunidades que a gente vem criando em gol. Eduardo Martins, portal Hora Campinas. Boa noite, Alan. Eu queria que você fizesse uma análise da estreia do Regis pelo Guarani. Era um jogador de meio campo, armador que o Guarani vinha procurando, e encontrou o Regis. Queria que você fizesse um balanço da estreia, o que você achou da estreia dele pelo Guarani. Foi muito positiva, né? Até na questão física acabou surpreendendo, porque era um jogador que vinha de um período de inatividade, trabalhou muito bem nessas 2 semanas aí praticamente que nós tivemos, jogou no limite, já deu uma dinâmica maior para a nossa equipe, e é isso que a gente espera dele, né? A gente acaba tendo uma melhora nos quesitos de movimentação, de bola parada. Então é um jogador que eu tenho certeza que vai nos ajudar muito, não só como ajudou hoje, mas no decorrer todo da temporada. Thaís Helena, Correio Popular. Boa noite, Alan. Falando do próximo jogo contra o São Paulo, mais uma equipe, né, entre os grandes aí que o Bugre vai enfrentar. E o que vocês precisam fazer na quarta-feira para que não seja repetido os erros de hoje, de ter muitas chances e não conseguir concluir em gol? Manter a confiança, manter a concentração, né, manter o nosso estilo de jogo, que vem sempre buscando a vitória, independente do adversário. Obviamente que a gente sabe da dificuldade que é jogar contra equipes que
que são da Série A, contra equipes que têm uma tradição grande, que são favoritas ao título do Campeonato Paulista. Mas manter essa confiança e aumentar a nossa concentração. Eu acho que o nível de concentração para tomar decisão e principalmente a gente ter atitude, né, de superar o adversário no passe final ali para a conclusão do gol, acho que é fundamental. E isso a gente vem trabalhando, vem conversando com os atletas, vamos trabalhar mais ainda, porque o mais difícil, que é criar as oportunidades no futebol, está acontecendo. Agora é questão desse detalhe de concentração, esse detalhe de confiança e, obviamente, que entra também o lado do adversário. A gente não pode esquecer, né? Tem o Cássio do outro lado, que fez 3 grandes defesas ali, quase 2, 3 milagres. Então, a gente tem que ter o equilíbrio para analisar as coisas e saber que a nossa melhora, com certeza, vai nos deixar numa situação de briga pela classificação. E a equipe vem demonstrando que quer o resultado, vem demonstrando que busca o resultado, e isso é fundamental para a gente poder corrigir os erros. Alan, agradeço. Bem, Edu, aí a entrevista, portanto, né, do técnico Alan Al, treinador da equipe do Guarani, depois desta derrota para o Corinthians por 1-0. Próximo jogo, quarta-feira, 21h45, né, Edu? 21h30, né? 21h30, contra o São Paulo, no estádio do Morumbi. Davó poderá estrear com a camisa do Guarani, Edu. E poderemos ter derby, então, final de semana? Sim, a gente está acompanhando isso, né, Edu? Pode ser, porque a tabela é até sexta-feira. É até sexta, mas pode ser que aconteça aí já na quinta-feira o anúncio da rodada do final de semana. Bom, é verdade, essa semana até quinta já tem que anunciar. Um abraço, viu, Marquinhos? Valeu, Edu, um prazer enorme trabalhar com você, Edu. Um abração. Próxima, valeu, viu? Tchau. Se Deus quiser. Agora, 22h45, vamos para o gabarito. Gabarito do jogo. Ô, colega, vamos lá então. Guarani 0, Corinthians 1. Qual é o gabarito que você dá para o jogo? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Jogo regular, Edu, e eu gostei mais do primeiro tempo. Ok, para você, CH. Jogo regular, gostei mais do primeiro tempo. Do primeiro tempo, mas olha, segundo tempo, muitas coisas aconteceram. Vamos lá. O Gabriel Mesquita, explicando por que na sua opinião, você disse isso, ele falhou no gol. Vamos lá, o cruzamento foi do menino... Léo Natel. Cruzamento fechado, e aí, Greg? Olha, Edu, como eu disse na transmissão do jogo, ele quis adivinhar o lance. Léo Natel chegou na linha de fundo, foi cruzar e ele se adiantou, saindo um pouco mais, estava mal posicionado, quis adivinhar um possível cruzamento. E aí o Léo Natel realmente ia cruzar. Ele acabou errando o chute e a bola tomou um caminho diferente e foi em direção ao gol. Só que esse retorno do Gabriel Mesquita é que acabou facilitando com que a bola batesse na trave e ele não conseguiu, mesmo tendo quase 2 metros de altura, jogar a bola para escanteio. Se ele tivesse bem posicionado, Edu, nem escanteio seria. Ele pegaria a bola tranquilamente. Então o erro que ele cometeu foi querer prever uma coisa que não aconteceu. E quando se joga no gol, você tem que esperar até o último minuto, até o último segundo, milésimo, a definição do atacante, a definição de uma bola que às vezes vem com curva. Então você tem que esperar sempre. Se você tomar uma decisão antecipada, você pode ser pego de surpresa. Foi o que aconteceu com o Gabriel Mesquita hoje, por esse erro, que foi, na verdade, a única bola que eu me recordo que ele pegou, que foi no gol, né? E aí fica um conceito ruim, né, Edu? Porque comprometeu o resultado da partida e o Guarani teve mais uma derrota. Ok, vamos lá. Éder Ciola, lateral direito, joga com a número 70. E aí, CH, como é que você acha que foi esse lateral Éder Ciola? Jogo sempre burocrático, não pode ser titular no Guarani. Não gostei, ruim. Romércio e Ayrton. Na votação do craque, o Greger, o Romércio ganhou o voto do Marcos Luiz. Os demais votaram no Regis. Eu gostei do Romércio também. Assim, porque o jogador a gente questiona muito, né? Eu principalmente. Aliás, o CH sempre diz Romércio Zorzinho, né? Mas é porque eu acho que o menino Vitor Ramon, né? Que hoje nem no banco ele ficou hoje. Eu acho que é mais jogador que ele. Acho que merece uma oportunidade o menino. Mas o Romércio hoje mostrou, né? Que tem condição. Fez uma boa partida. O Ayrton
Na minha opinião, na saída de bola tem melhorado jogo a jogo, precisa melhorar ainda mais. Porém, já está começando a criar corpo, né? É o novo capitão do time. Então, eu assim, olha, pra dupla aí, Edu, eu vou dar um regular. Mas o Romércio foi um pouquinho melhor do que o Ayrton, um regular / bom. Mas eu gostei do miolo de zaga do Guarani. Tá melhorando, tá evoluindo. Romércio e Ayrton, a dupla de zaga, CH. Gostei, eu acho que o trabalho dele é perfeito. O Romércio jogou melhor que o Ayrton, gostei. Para mim, o comportamento da zaga foi... Deu um picote aí, mas deu para entender que você gostou, o Romércio e Ayrton gostou. Hoje 50 jogos completou o Bidu. Ô, Gregory, você disse que... Vamos no final do comentário que Sim. Você não gostou do Bidu. Não gostei. Aliás, o Bidu nesse Campeonato Paulista não está bem, né? A gente percebe um jogador que na temporada passada participava muito mais, um jogador que marcava muito mais. Eu não sei, às vezes é um momento, né, Edu? Pode ser que tá com algum, sei lá, algum distúrbio físico, alguma coisa, que isso acontece muito, né? Desequilíbrio muscular, pode ser. A gente não sabe, né? A gente não acompanha o dia a dia. Mas o Bidu de hoje tá muito longe daquele Bidu que todos nós conhecemos, hein? É uma baita de uma revelação, é um baita de um jogador, mas ele precisa mostrar dentro de campo. Não adianta, você já viu aquela história do cantor da música sertaneja que explode com uma música? E aí uma vez, Chororó disse isso pra mim. Sim. Ele falou, o cara que é bom, ele não faz só uma música, ele faz uma carreira. E é o que eu tô dizendo, o jogador que é para se solidificar e consolidar todo o seu talento, ele precisa evoluir dia a dia. Ainda mais um menino. E o Bidu realmente, essa temporada não está bem. O pessoal precisa detectar aí o que está acontecendo com o Bidu, porque ele é um ótimo jogador, repito. Um baita de um talento. Mas eu não gostei da participação dele, igual as outras passadas, o conceito dele é ruim. Se não me engano, o CH falou que o Bidu teve cãibras, né? O Regis teve, o Bidu também, e o Guarani ficou o quê? 28 dias, né? Treinando aí, parado, 28 dias que estava parado. Vamos lá, o CH, é importante saber você também a respeito do Bidu, uma das principais revelações do Guarani. Como é que ele foi hoje, CH? Sentiu até cãibra, né? Não dá para entender que um garoto tenha cãibras, mas sei lá, né? De repente não está se alimentando bem, uma coisa do tipo. Mas eu não gostei dele também, não. Achei pouco participativo no ataque, muito burocrático. Pode jogar mais. Regular. Vamos para o meio de campo, hein? Deixa eu ver aqui. Índio. O Índio por quê? Porque ele foi criticado, ele foi mencionado, mas o Índio, ele deu uma cabeçada fatal a 2 minutos do segundo tempo, que foi a defesa do jogo. Mas isso é apenas um lance. Foi a referência dele no jogo. O Índio jogou até 29 do segundo tempo. Depois o Trotone. O Índio, hein, Grega? Olha, Edu, eu dizia no início da partida que dependendo da plataforma que o Alan Al fosse usar, seria até interessante a presença do Índio. Eu não vou dizer aqui que ele jogou mal, que ele comprometeu, que ele foi o culpado pela derrota. Longe disso. Mas eu acho que ele tem uma opção no banco, inclusive, que estava hoje aqui, que é o Bruno Silva, que, na minha opinião, é mais jogador. Mais experiente. Um jogador que, em alguns momentos da partida, pode proteger ali a linha de zaga e entrar lá como um zagueiro. Um jogador que tem um passe melhor, um passe para frente. Né? Um cara que tem uma certa liderança. Então, por esses aspectos, eu escalaria o Bruno Silva. Mas não acho que o Índio comprometeu, teve esse lance aí que ele quase que ele faz o gol também, né? É claro que ele tem dificuldade no passe, né? Às vezes erra muitos passes e por isso recebe tanta crítica. Mas num contexto geral da volância ali, de proteção de zaga, dos meias corintianos, a gente viu o Corinthians trabalhando muito pouco, né? Nesse setor. Depois, no segundo tempo, que fez 1-0, aí povoou, o Mancini percebeu que o Guarani evoluía por ali, povoou um pouco mais, recuou as suas linhas e neutralizou as jogadas do Guarani. Então, eu vou dar um conceito regular pro Índio. Eu acho que ele não comprometeu, apesar de também achar que ele erra passe demais.
Porém, a função dele hoje, na partida de hoje, era marcação e recomposição e ele o fez. É o conceito regular. Aqui, Guarani 0, Corinthians 1, hein? CH, por favor, o Índio, o que você achou por essas e outras? E o Rodrigo Andrade, você emendando o Índio e Rodrigo Andrade. Bom, no meu time o Índio não joga. Ele é muito limitado. Primeiro tempo errou um monte de passe e só uma pequena observação, não é correção não. A cabeçada não foi fatal, a bola não entrou. Então não é só a defesa do Cássio que foi extraordinária, ele podia ter feito o gol. Como ele não é centroavante, não vamos colocar ele no Monte Gólgota para ficar lá crucificando o cara. Só que o Índio, ele até tenta participar do jogo, mas ele não tem condição de participar, né? Você tendo o Bruno Silva no banco de reservas, eu não consigo entender, nem que o treinador fique 1 hora tentando explicar para mim, eu não vou concordar com ele. Não dá. Correr, todo mundo tem obrigação de correr, não é? Agora, quando você tem a posse de bola, é que você vê a diferença e a dificuldade que ele tem de participar da partida. Ele até tenta, mas não consegue. A culpa não é dele, a culpa é de quem escala, de quem escolhe ele. Você tem o Bruno Silva no banco de reservas e põe o Índio, eu não consigo entender. Desculpa. Ainda mais escalando o Ciola de lateral direito, né? Que não passa do meio campo. E quando passa, não faz uma jogada correta. Então você joga com um lateral direito que parece um zagueiro, porque não apoia, não tem força para isso. Você tem 2 zagueiros e mais um volante. Para um time que jogou com um centroavante enfiado só. Não tem explicação, não dá para defender. Ele não pode jogar. O futebol dele é fraco, ruim o conceito dele. E sobre o Andrade, eu esperava mais. Hoje não foi bem não, regular. O Regis fez a sua estreia, hein, Jorginho? O Regis, jogador experiente. Você vê que com 3 minutos, ele deu uma enfiada de bola pro Bruno Silva, que estava impedido. Ficou cara a cara, né? Bruno Sávio, isso. Depois teve uma que ele deu uma girada assim, matou no peito, até que ele reclamou de pênalti, o Regis. Mas enfim, tá na jogada, tá fazendo. 28 no primeiro tempo, também ele cobrou escanteio para o Bruno Sávio, que deu uma escoradinha de cabeça e raspou. Segundo tempo, uma que ele girou e tal, o Cássio saiu, ele tentou driblar, mas enfim, tava na confusão. E a 12 minutos o Regis chutou na trave. Sentiu câimbras e depois saiu e foi eleito o craque do jogo. Mas sem dúvida nenhuma, foi eleito o craque do jogo e mereceu, né? Fez um ótimo jogo, gostei demais do Regis. Jogador que flutua para ambos os lados. Tem muito meia que se posiciona ali por dentro ali, sabe, Edu? E fica ali naquele... É o famoso pica-couve, sabe? Que os caras falam, é esse meio que fica ali. Ele não. Sai para os 2 lados, dá opção, né? Chama a marcação, abre o espaço. Eu gostei demais do Regis. Gostei mesmo. Acho que é um jogador que está em evolução, claro, principalmente física, né? Nós percebemos ele com cãibra. Ele cansou, né? Correu demais. Mas olha, jogador interessante, uma ótima contratação do Guarani. E eu espero que o Regis possa tomar conta desse meio de campo aí, porque condição e qualidade ele tem. O conceito dele, bom, craque do jogo. Ô, professor, importante ouvi-lo, hein? Regis estreia por aquilo que ele fez aqui, que dissemos aqui. Uma foi na trave, não foi fatal. Fatal é aquela que entra, CH. Então, a gente pedia que o meio campo fosse medicado, né? O meio de campo do Guarani estava doente. E surgiu um jogador que ele é do ramo, né? Ele sabe se posicionar. Ele é um cara que encurta os caminhos. Ele não tem um grande preparo físico, mas ele é um cara que, quando se posiciona, ele se aproxima, ele se apresenta para o jogo. O Gleger já colocou aí. Tem facilidade de jogar nos 2 lados. Ele tem leitura de jogo. Isso é que o jogador de meio campo tem que ter. Isso que o Bruno Silva tem e o Índio não tem. Esse Regis, ele realmente elevou o patamar. Tanto é verdade que o Guarani, se você pegar o primeiro e o segundo tempo, com participação dele, direta ou indireta, criou 6 ou 7 oportunidades, quando o Corinthians não criou nenhuma. Então, ele não foi o cara, tirando o chute na trave, não foi o cara que finalizou e participou da última bola. Mas ele sempre estava participando da antepenúltima ou penúltima bola. Fazendo... a assistência, fazendo o time jogar em termos de ataque. Ele é um cara diferente. É um jogo apenas, muito cedo ainda. Eu acho que ele vai evoluir mais. E ele também depende de quem está jogando por trás dele.
Aí que eu queria muito ver. Eu não sei se vai ser possível, porque o treinador é muito teimoso, mas eu queria ver o Bruno Silva por trás dele ali para fazer esse cara jogar, né? E com o Rodrigo Andrade jogando um pouco mais do que jogou hoje. Mas de qualquer maneira ele foi o craque do jogo, cansou no segundo tempo, jogou o primeiro praticamente, então o conceito, ele foi o craque do jogo para mim, o conceito regular. Júlio César joga com a 94, foi o terceiro jogo dele. E a primeira como titular. Foi o Júlio César que cruzou na cabeça do Índio. A 2 segundo tempo para a grande defesa do Cássio. Júlio César, hein, Gregor? Eu esperava mais do Júlio César. Esperava mais. Terceiro jogo, primeiro como titular, mas nos outros 2 jogos ele entrou bem, né? Inclusive elogiado aqui por nós e foi unânime aqui entre os comentaristas a titularidade do Júlio César. Mas hoje ele decepcionou. Um jogo que ele poderia aparecer, nós percebíamos, né, que o Corinthians tinha algumas limitações de recomposição, de marcação pelos lados. Tanto que o Bruno Sávio fez uma jogada individual ali pelo lado ali e quase saiu o gol numa belíssima defesa do Cássio. Agora, você fica aqui, né, pedindo o jogador, ele recebe a oportunidade e não evolui. É difícil, Edu, é difícil. É complicado porque a gente sempre dizia, né, olha, o Alan Al tá ganhando novas opções. Você vê como é que é legal a gente vir aqui, ó, eu, o CH, elogiar o Regis. Nova contratação, um jogador que chegou para resolver o problema e aparentemente vai resolver. Agora, o Júlio César, e aí? Né, a hora que recebe a oportunidade titular. Eu não sei, Edu, você sabe que quando eu jogava futebol, graças a Deus, é nesses jogos de hoje que eu aparecia mais. É nesses jogos de hoje que o cara tem que mostrar o valor, mostrar a sua condição, a sua qualidade. Né? Porque jogar em outros jogos é muito fácil. Agora, nesses jogos aí, que são desafios maiores, né? Jogadores de alto nível, então é aí que você tem que mostrar o seu talento. E o Júlio César teve a oportunidade, na minha opinião, não correspondeu, o conceito dele é ruim. Tá aqui o problema, CH. Bruno Sávio, né? 41 jogos no Guarani. 41, o tempo passa, né? A gente não tem ideia. Pô, Bruno Sávio, chegou outro dia mesmo, 41 jogos. Sabe quantos gols? 3. Hoje perdeu de novo. Teve chance? Teve. E aí, CH, Bruno Sávio aqui no nosso WhatsApp, é o pessoal pegando mais pesado aqui, tá com o Bruno Sávio, viu, CH? Como é que faz? Tira ele do time? É o único cara que abre espaço, tem coragem na frente, que faz as coisas acontecerem na frente. Vai manter o Júlio César e tirar o Bruno Sávio? Aliás, o Júlio César é brincadeira, né? Ele jogou para marcar o Fagner. Não dá para entender se é manter um atacante que tem que jogar perto do gol e o treinador coloca ele para marcar lateral. Não dá para entender. Desculpa, mas também outra coisa que eu não consigo... Pode me explicar uma hora, mas eu também não... Não, mas ele recompõe bem. E daí? E na hora que ele tem que fazer o gol? Tá na frente do Cássio, o cara deu uma canelada na bola. Gente, não dá para conceber esse tipo de coisa. Para ficar passando nervoso, coloca o garoto para jogar. Pelo menos é patrimônio no clube. É a mesma coisa que fez na Ponte o Júlio César. Ele entra na primeira partida, parece que ele vai resolver todos os problemas do ataque. Aí ele vira titular. Acaba o futebol do Júlio César. Que é o que eu estou vendo de novo. De novo eu estou vendo a mesma coisa que aconteceu na Ponte. Jogador meia boca. Essa é a verdade. O jogador que tem o mínimo de condição técnica, o cara não perde os gols que esse cara perdeu. Ele não faz as jogadas que ele fez. Então, daqui a pouco não pode mandar embora. Então coloca ele no segundo tempo, que parece que ele fica com raiva, que fica no banco de reservas. Aí ele entra no jogo, fica com raiva e faz uma fumaça, como ele fez no dia que estreou. Depois o segundo caiu um pouquinho e essa partida foi horrorosa. Mas voltando no Bruno Sávio, não tem como tirar ele. O Guarani não tem um homem de frente. E ele abre muito espaço. Não é? Ele vai ter que continuar treinando e eu insistiria um pouco mais com ele. Não dá para tirar ele do time e colocar o Rafa Costa. Desculpa. Vocês viram o tamanho que está o Rafa Costa. Está quadrado. Então, o que vai fazer? O Davoa pode fazer essa função? Nesse 4-4-2 pode até jogar de frente com 2 caras, né? Pode até jogar ao lado de um velocista.
Então não sei o que o treinador está esperando, o que ele está armando para o próximo jogo contra o São Paulo, que é fora de casa, jogo difícil. Mas o conceito dele é regular pelas oportunidades. Eu daria ruim, mas ele foi a única coisa lúcida que teve no ataque bugrino. Mas não fez o gol, né? Faltou competência para ele. Então, leva regular. Muito bem, para fechar o dos que entraram, Gleger, o Andrigo. O Andrigo saiu a 40 do segundo tempo. Eu venho dizendo isso de toda hora que o Andrigo é escalado nessa segunda linha aí. Hoje pelo lado esquerdo, né? Pelo lado esquerdo. O Andrigo não tem característica, né, Edu, de jogar pelo lado. Ele não é um jogador de velocidade. Ele não é um jogador que tem facilidade no 1 contra 1. Quando você joga com 2 linhas de 4, você precisa ter, primeiro, 2 laterais que apoiam, que cheguem, e 2 caras de velocidade. Porque o que acontece? Você lembra que estava jogando o Bruno Sávio e o Regis à frente dessa segunda linha. E o Andrigo aberto, a gente percebia em alguns momentos, ele vinha por dentro ali, fazia algumas jogadas, que é a característica do Andrigo. Tanto que teve um lance que ele bateu, acho que de perna esquerda, né, na segunda etapa. Ele já, depois da substituição do Regis, ele passou a fazer essa função. Foi, deu uma paulada, raspou o travessão. Que até então, no jogo todo, ele não tinha feito. Por quê? Porque a característica e o setor que o Andrigo conhece é ali por dentro. É você fazer, sabe o quê? Olha, não, mas você tá pedindo para mim tirar o Andrigo do time? Porque, não é nada disso. É só você... faz ele fechar por dentro. Faz ele fechar por dentro aqui. Tem o balanço dos laterais para fazer a descida dos laterais do time adversário. O balanço dos volantes, me desculpe, para pegar ali, para recompor no momento em que você está sendo atacado, para neutralizar a descida dos laterais. E você joga com 2 homens por dentro. Andrigo e Regis. Já imaginou a qualidade do time? Ah, mas aí eu vou perder homens pelo extremo do campo. Não precisa. Você tem à frente Júlio César e Bruno Sávio, tá? Eu estou falando em cima do time titular de hoje. Que são 2 jogadores de velocidade que podem fazer essa recomposição também. E em alguns momentos do jogo, dá para você abrir. Porque tanto o Júlio César como o Bruno Sávio têm características de velocidade. Né? E aí ficaria num 4-1-4-1. Então tem várias alternativas nessa escalação. Não, ele manteve lá as 2 linhas de 4 e trouxe o Andrigo para jogar por fora. Não gostei ele jogando por fora, mas acho que é um jogador que pode ajudar ali ao lado do Regis jogando por dentro. Conceito do Andrigo hoje regular. CH dos que entraram, alguma observação? Se não, vamos para o técnico Alan Al. Entraram o Tony, Renanzinho, Matheus Souza e o Rafael Costa, sendo que Matheus Souza e Rafael Costa, 40 do segundo tempo, eles entraram. Alguma observação ou vamos para o técnico? Não, acho que dá para ir para o técnico. Eu só acho que o treinador tinha que ter mexido antes. A entrada do Matheus Souza e do Renanzinho deu uma vida para o time. Mas com 41 ele mexido no resto do time, o técnico fez a escolha equivocada, Edu. Perfeito. Qual é o conceito do Alan, do técnico? Isso sobre as substituições. As alterações, sobre o trabalho dele, sim. Eu quero dizer que ele começou até bem. Eu acho que promover a estreia do Regis, ter tirado o Tony do time, ter efetivado o Rodrigo Andrade, ele fez aquilo que era para ser feito, mas não completamente. Não se abre mão de um cara do comando no meio-campo do Bruno Silva. E está passando da hora dele tirar o Ciola da equipe. Isso é uma coisa que eu acho. Não adianta você ter conceito. Você tem que montar um time para ganhar partidas. Depois você efetivamente, aos poucos, você vai colocando o teu conceito, seus resultados permitirem. Ele não pode ser teimoso como ele é. Ele respondeu uma pergunta aí, dizendo da teimosia ou da falta de coragem dele, de ter mexido tarde ou coisa do tipo. Não é? Faltou coragem para ele, sim. Falar que o time dele estava jogando bem, não estava, jogou bem com 5 minutos do segundo tempo. Mas depois dos 10 o jogo caiu drasticamente. O Guarani teve bastante volume de jogo, mas nitidamente alguns jogadores não estavam suportando o ritmo da partida e não estavam jogando bem. Tirar o Júlio César era uma coisa óbvia.
ter um lado direito mais forte para apoiar, tinha que tirar o Ciola. E o Pablo para colocar ali. Então tinha algumas coisas que o jogo pedia, pelo amor de Deus, para ele fazer, ele não fez. Então o trabalho dele é regular. Eu acho que o começo, a armação do time titular, o primeiro tempo do time dele foi um primeiro tempo de razoável para bom, melhor do que os outros jogos, mas o segundo tempo, quando tinha... Tudo bem que ele também foi bastante prejudicado pela falta de pontaria dos atacantes que ele escolheu. Mas também das escolhas ele tem culpa. Então, quando as coisas não aconteceram, você percebe que... Eu devo ter falado no segundo tempo, até o Batista brincou comigo, eu falei sobre quem não faz toma umas 3 vezes. E quando você vê que não é dia do cara, experimenta um outro jogador. Tira o cara. Você tá vendo que o cara não tá dando conta, que ele tá batendo na bola, a bola tá saindo para fora, batendo na trave. Tenta alguma coisa diferente, porque o jogo tava na mão do Guarani. E o Guarani conseguiu perder para esse time do Corinthians, que é muito fraco tecnicamente. Então o conceito dele é regular, mas ele continua teimoso. E eu lamento muito isso. Grande abraço, grande semana, CH. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho de toda a nossa audiência. E até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom, Greg, para fechar com você, o técnico Alan Al, né? Que você acha que ele entra com o Éder Ciola na direita, entra com o Índio, não coloca o Pablo. E aí, o que você acha? Você tocou nesse último detalhe aí, né? Poxa vida, que o Pablo, titular absoluto desse Guarani, teve uma contusão do tornozelo, né? Você lembra daquele entorse que ele teve no tornozelo? Foi. Aliás, um entorse forte, né? Pegou Covid também. Pegou Covid. Deu uma... Mas aí tá no banco. Tá no banco, tem condição de entrar, pelo menos uma parte do jogo. E ele não colocou, eu não sei, viu, Edu? Eu fico com a impressão ainda de que o Alan Al, ele não conhece profundamente o elenco. E o treinador que não conhece o seu elenco profundamente acaba cometendo alguns erros, né? Ele tinha aí algumas alternativas, eu acho. Concordo com o que o CH disse, concordo com o Batista disse na transmissão. Demorou demais para mexer no time. Demorou demais. Gleg, mas teve um momento do jogo que o Guarani criava mais oportunidades, chegava. Sim, claro. E por que não melhorar? O Guarani chegava, mas até então não tinha feito gol. Por que não melhorar essa qualidade? Por que não aumentar a intensidade? É na mudança que você faz. Ele poderia ter colocado o Pablo, né, para chegar um pouco mais ali. O Éder Ciola, não dá para dizer que o Éder Ciola foi mal no jogo também. Ele apareceu pouco ali, é a característica do jogador, tá? Cumpriu ali, na parte defensiva, cumpriu o que tinha que ser feito. Mas se você tá precisando, tá querendo ganhar o jogo tá empatado contra o Corinthians, você tá indo bem na partida, você tá evoluindo, você tá chegando, por que não colocar o Pablo ali no lugar do Ciola para você ganhar um pouco mais de qualidade, ganhar um pouco mais de profundidade, porque o Pablo, ele tem essa característica de chegar, de ir ao fundo, né, bate muito bem na bola. Eu poderia ter feito essa substituição também, né? Na substituição do Índio, ele tira o Índio e coloca o Tony. É aquele famoso trocar certo por meia dúzia, né? Pô, tenta ser um pouco mais agressivo. O Rodrigo Andrade estava ali cumprindo, tanto que o Batista até disse, né? O Rodrigo Andrade hoje foi mal, não participou, mas é porque nós percebíamos que foi passada uma determinação para ele para ficar ali junto com o Índio. Aparentemente, porque em alguns outros jogos que o Rodrigo Andrade entrou, ele entrou um pouco mais à frente. Teve um jogo até que o Alan Al colocou ele como atacante, pelo lado. Não sei se você se lembra, Edu. Então, precisa, ele poderia ter um pouco mais de agressividade. Poxa vida, mas tá jogando contra o Corinthians. Num momento do jogo, um pouco antes do Corinthians fazer o gol, o Corinthians estava todo recuado, né, todo acuado, e o Guarani em cima, criando, chegando, escanteio, falta, né, oportunidades. Era o momento de você aumentar a intensidade e colocar um pouco mais de qualidade. Então eu acho que ele errou sim em alguns aspectos, não dá para botar a culpa nele pela derrota também. Acho que ele mostrou sim uma evolução daquela última partida do Guarani para hoje. Então vamos dar tempo ao tempo. Não dá aqui para ficar também colocando o pescoço do treinador à prova, porque
eu sou a favor do longo trabalho, né? Você tiver tempo para trabalhar, ele vai começar a detectar. Mas o Alan Al, ele precisa conhecer a fundo esse elenco do Guarani. Senão ele vai continuar tendo problemas, Edu. Eu vou dar um conceito para ele, hoje, regular. Vamos fazer o seguinte, vamos embora. Você vai na frente, eu vou daqui a pouquinho, porque não pode estar na rua, hein? Se o guarda parar, é das 8 às 5 da manhã, hein? Tem que avisar. Poderia ter. Mas a gente liga pro Batista, aí o guarda conversa com o seu Batista. Exatamente, o Batistão deve estar na escuta aí. Deve estar na escuta ainda. Batista, deixa o celular ligado aí, qualquer coisa eu te ligo, tá bom? Batistão, fica ligadão, hein? Se o guarda parar, a gente liga pro Batista. Quando que nós vamos estar juntos novamente aqui? Se Deus quiser, na quarta. Na quarta-feira, se Deus quiser. São Paulo e Guarani é madruga, hein? 21h30. Meu Deus do céu. 21h30. E depois, sexta-feira, tem... Isso aí seria legal botar umas redes aqui, uns colchão, né? Ficar por aqui mesmo, né? Eu acho que é melhor, porque se o guarda parar na rua, melhor é dormir aqui mesmo, viu? É isso aí. Um abraço, viu, Valeu, Edu. Grande abraço muito a você, obrigado, a todos viu? os ouvintes e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu volto já no Em Dia com a Bola, 23h14 aqui, Guarani 0, Corinthians 1. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Você empresário, está preocupado com a declaração do imposto de renda? Fique tranquilo, conte com a Contábil Bandeirantes, que há mais de meio século atende grandes empresas. É sinônimo de credibilidade, solidez e confiança. Dispõe de um time de especialistas preparados para resolver o seu imposto de renda. Tenha a sua declaração entregue no prazo, de forma rápida e segura. Contábil Bandeirantes, há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Olha, o Paulistão voltou. Tivemos ontem São Bento 1, Red Bull Bragantino 2, São Paulo 5, São Caetano 1. Santos 0, Botafogo 0, em que pese o Santos jogar com a molecada, mas foi um bom resultado, um grande resultado do Botafogo na Vila. Hoje aqui Guarani 0, Corinthians 1. Vamos lá, como é que está o Paulistão? São 4 grupos. O Corinthians no grupo A, com a vitória hoje, foi a 14 pontos, uma enorme vantagem, segundo o Santo André com 5. Mas é que o Corinthians tem 2 jogos a mais, né? Tá tudo desigual, viu, gente? Aí vai ser jogo picado e tal, só que vai ficar, até igualar tudo, em terceiro o Inter tem 3 e Botafogo 2. Então Corinthians 14, Santo André em segundo 5, Inter de Limeira tem 3 e Botafogo tem 2. No grupo B, o São Paulo com a vitória ontem foi a 10. Grupo B, em primeiro São Paulo 10, em segundo Ferroviária 7, em terceiro a Ponte com 4, em quarto São Bento com 2. Vamos lá, São Paulo e São Bento um jogo a mais. Grupo C de Cebola, Red Bull tem 11 agora, o Palmeiras tem 8, em terceiro Ituano com 7, em quarto Novo Horizontino com 3. São 2 de cada que se classificam, tá? O Red Bull tem um jogo a mais do que os demais. E o grupo D de dado, em primeiro Mirassol com 8, em segundo Santos com 6, em terceiro Guarani com 5, e em quarto São Caetano com 1 ponto. E aqui, olha, os 4 têm o mesmo número de jogos, 5 jogos, tá? O Corinthians na classificação geral tem a melhor campanha com 14 pontos. Guarani é 11º com 5 e a Ponte 12ª com 4, mas a classificação geral serve apenas para apontar as 2 equipes que serão rebaixadas. Ao término da 12ª rodada, as 2 piores caem para a Série A2. Nesse momento, Botafogo com 2 e o São Caetano com 1 ponto desceriam para a Série A2. Os próximos jogos, vamos lá. Amanhã, hein? Segundona, 20 horas, Morumbi, São Paulo e Red Bull Bragantino. Na terça-feira, 20 horas, Santo André e São Bento, Ferroviária e Corinthians. Olha, o Corinthians jogando na terça, hein? Na quarta-feira, São Caetano e Novo Horizontino.
Isso às 20 horas. 21h30, São Paulo e Guarani. E 22 horas, Ituano e Botafogo. Jogos a partir das 20 horas. É o trato que foi feito, porque 20 horas tem o toque de recolher, fica mais seguro, não tem seu torcedor em volta do estádio. Pelo menos não é para ter. São Paulo, olha, São Paulo jogou ontem, joga amanhã e joga quarta, hein? São Paulo e Guarani. Na quinta-feira só tem um jogo, 20 horas, Inter de Limeira e Red Bull Bragantino. Na sexta tem a Ponte, 20 horas, Majestoso Ponte e Santos. Tem Corinthians e São Bento. Corinthians jogando de novo o Corinthians na sexta, hein? Não tem moleza pro Timão. 20 horas na sexta, Corinthians e São Bento, repito. E 22 horas na sexta-feira, Palmeiras e São Paulo. Conforme disse Marcos Luiz, lá pra quinta-feira a federação deve soltar mais a tabela. Vai ser por enquanto desse tipo aí, vai soltando um pouco, vai tendo acordo, mas pelo menos voltou aí. Meus amigos, Supercopa do Brasil, grande conquista do Flamengo hoje, emocionante. Palmeiras e Flamengo no Mané Garrincha. O Rafael Veiga faz um belíssimo gol. 1-0 Palmeiras. Ele dá uma meia-lua, dando um toque de costas aí pra cima do Ilharão, né? O Gabigol empatou. Arrascaeta também, belo gol, 2-1 virou Flamengo, e depois o Rafael Veiga de pênalti empatou para o Palmeiras 2-2. E nas cobranças, foi um jogaço, mais grandes defesas, e nas cobranças de pênalti chegou a estar 3-1 para o Palmeiras. Estava 3-1 para o Palmeiras quando o Luan foi cobrar, se ele fizesse mataria. Palmeiras campeão. Aí chutou e o goleiro Diego Alves pegou, e aí foi uma grande sequência. Mesmo assim, o Flamengo chegou a empatar 3-3. Aquela série de 5 empatou 3-3. Depois, nas alternadas, também muita emoção. Mas no final de tudo, 6-5 para o Flamengo. O Flamengo é bicampeão aí da Supercopa, a Supercopa do Brasil. Flamengo ganha 5 milhões e o Palmeiras ganhou 2, tá? Palmeiras campeão da Copa do Brasil, Flamengo campeão brasileiro, daí do porquê da Supercopa do Brasil. Recopa Sul-Americana, o Palmeiras tem grande possibilidade de título. O jogo em Buenos Aires, vitória do Verdão na última quarta-feira. Defensa e Justiça 1, Palmeiras 2, gols do Rony e do Gustavo Scarpa. E quarta-feira deve ser em Brasília, pelo está marcado Brasília, Palmeiras e Defensa e Justiça. Vamos lá, esse jogo é da Argentina, esse time da Argentina, né? Como é que fica? O Palmeiras joga pelo empate. O time argentino precisa vencer por diferença de 2 gols. Ou se vencer por diferença de 1 gol, esse é o detalhe. Aqui na Recopa Sul-Americana tem prorrogação. Se a equipe argentina vencer, repito, por diferença de 1 gol, prorrogação. A persistir aí o empate é pênalti, tá bom? Deixa eu falar aqui da Libertadores, terceira fase envolvendo Santos e Grêmio. É terceira fase, mas ainda é pré-Libertadores. Santos e Grêmio lutando para entrar na fase de grupos. Os grupos já foram sorteados, né? Então o Santos jogou lá em São Lourenço del Magro, no Nuevo Gasômetro. E grande vitória, 3-1 no São Lourenço. Gols do Lucas Braga, Marinho de pênalti e o Ângelo. Esse menino tem 16 anos, hein, Ângelo? Primeiro, foi o gol mais jovem na Libertadores do Ângelo. Impressionante. Bom, e agora, terça-feira, pelo menos está marcado aqui para o Mané Garrincha, o jogo da volta, o Santos, se ele perder de 2-0, somando o placar agregado, vai dar 3-3. Mas o Santos fez 3 gols na Argentina e o São Lourenço marcou 2 gols aqui. Então aí vai da Santos, né? O Santos, nesse critério, se classificaria. Então, enorme vantagem. Aqui na pré-Libertadores, o gol fora vale. Bom, o Grêmio jogou com o Independente del Valle. O jogo foi realizado em Assunção, no Paraguai. O Independente del Valle é do Equador. Mas o Grêmio teve problema de Covid quando chegou lá no hotel. Aliás, o Renato Gaúcho já nem viajou, pegou aqui Covid. Mas lá no hotel em Quito teve problema, então esse jogo foi transferido para Assunção. E foi lá e o Grêmio perdeu. 2-1 para o Independente, tá?
E agora, na próxima quarta-feira, na Arena Grêmio, o Grêmio precisa vencer por diferença de um gol para se classificar, né? Então vai ser o jogo da vida do Grêmio, diria aí o rapaz da Rádio Gaúcha. Olha, a Copa do Brasil, estamos na segunda fase, equipes que já se classificaram para a terceira fase. Corinthians, Red Bull Bragantino, Coritiba, Fortaleza, Boa Vista do Rio de Janeiro, Juazeirense da Bahia, Vitória, Bahia, Vasco, Criciúma e Vila Nova. Criciúma em cima da ponte. Então até aqui são 11 equipes classificadas. Nós vamos ter jogos na terça e na quarta. Mais 9 equipes vão se classificar. A semana agora, mais 9 vão se classificar. Juntando essas 9 com as 11, 20 equipes. 20 equipes vão para a terceira fase. E essas 20 equipes, elas vão se encontrar com aqueles que estão na Libertadores, Atlético Mineiro, Inter, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Grêmio e Santos. Mas a Chapecoense, que foi campeã da Série B, o Ceará, que foi o campeão da Copa Nordeste, o Brasiliense, que foi campeão da Copa Verde, e o Atlético Paranaense, que foi o 9º colocado no último Campeonato Brasileiro. Então eles fazem 2 potes quando vai sortear, aí é sorteio. Quem pega quem na terceira fase? Sorteio. Então tem aquele pote bonito, esse pessoal que vem da segunda fase vai ficar num pote. Esse pessoal da Libertadores, Chapecoense, fica no outro pote. E aí é metal esfregando em metal, diria o amigo Batista. Meus amigos, Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste teve a sua última rodada da fase de classificação, tá? Olha, o Santa Cruz, o João Brigatti não é mais técnico do Santa Cruz, viu? Santa Cruz perdeu para o Botafogo da Paraíba em casa. São Caetano 0, Botafogo 1, do Lucas Gabriel. E aí o Botafogo então demitiu o João Brigatti. Mas o Santa Cruz tem um compromisso na Copa do Brasil, na terça-feira, contra o Cianorte, lá no Paraná. É jogo único, né? Mas o João Brigatti não é mais o técnico do Santa Cruz, tá? Os resultados foram esse: Bahia 2, ABC 1, CRB 1, Altos do Piauí também 1, Sampaio Correia 0, CSA 0, Confiança 0, Fortaleza 1, Ceará do Guto Ferreira 3, Salgueiro 0, 13 da Paraíba 2, Sport também 2, 4 de julho de Piripiri, que é do Piauí 1, Vitória também 1, Santa Cruz 0, Botafogo da Paraíba 1, repetindo aqui, tá? Equipes classificadas no Grupo A. Classificaram Ceará, Bahia, CRB e Sampaio Correia. No Grupo B, Fortaleza, Vitória, Altos do Piauí e o CSA se classificaram. Quem pega quem? Vamos lá. É mata-mata, hein? O Ceará pega o Sampaio Correia. O Bahia encara o CRB. Fortaleza pega o CSA. E o Vitória encara o Altos do Piauí. É partida única, e aí saem os semifinalistas. Lembrando que o campeão da Copa Nordeste entra na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem, em 2022. Olha, rapidamente aqui, o Campeonato Carioca, deixa eu ver o que nós tivemos aí no final de semana. O Fluminense ganhou de virada, né? Que a internet vai, daqui a pouco pimba. Vamos lá. Macaé 1, Resende 3, Portuguesa 5, Bangu 1, Volta Redonda 2, Botafogo 2, Madureira 0, Boa Vista 0 e o Fluminense ganhou de 3-1 do Nova Iguaçu. O Flamengo joga amanhã, aliás, dia 14, né? O Flamengo joga dia 14 no Maracanã, Flamengo e Vasco, né? Olha, Flamengo e Vasco. É a próxima atração. E destaque para o Campeonato Mineiro, tivemos o clássico Cruzeiro e Atlético no Mineirão, vitória do Cruzeiro, 1-0, o gol do Cruzeiro marcado aí, deixa eu ver aqui, o gol do Cruzeiro marcado pelo Ayrton, a 16 do segundo tempo. Olha, o Lisca doido tá bravo, o América perdeu, Tombense 2, América 1, e tivemos ainda Coimbra 0, Caldense 2 como destaque, tá? Meus amigos, aqui na Band você ficou em dia com a bola.
Supermercado Taquaral, muito mais variedade, qualidade de produtos, preços baixos, o melhor para a sua economia. Picanha Bassi, peça a vácuo, R$ 89,98 quilo. Café São Joaquim, 500 gramas, R$ 8,99. Cerveja Império Lata, 350 ml, R$ 2,59. Ofertas válidas até o dia 18 de abril. Faça sua compra online, receba em casa e pague na hora, somente com cartão. Acesse o site supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E o final do nosso jogo aberto. Hoje aqui, Guarani 0, Corinthians 1. Narração do amigo Batista com participação da grande equipe Bandeirantes, hein? Obrigado ao Joelcio Cardoso. Obrigado, viu, Joelcio? Alexandre Almeida, muito obrigado, viu? Ó, mas vocês falam, hein? Vou falar pra vocês. Vou falar. Parabéns, hein? Não, eu tô aqui matutando, falando e então tá bom, muito obrigado. Sérgio Ricardo, Gil Kleber, Gilberto Sulfi, os outros homens da técnica Bandeirantes. Meus amigos, um grande abraço, muito obrigado. E eu volto, hein? Eu volto na quarta. Na quarta-feira tem São Paulo e Guarani. Até quarta-feira! Se Deus quiser. Bandeirantes.